lubrificar, e isso sem falar de outras coisas, né? Você tem que ir no gastro, às vezes é problema de... Como é que eu falei, Lucas? De refluxo. O refluxo atinge a garganta. É que você ainda não tá velho. Agora, a Eduzão aqui com quase 69, você vai pegando umas horas em consultório, você vai ficando experiente, entendeu? É aquele na garganta, e limpa, e não sai, aquela secreção e não sai. Pô, não é possível, dá pra até você descobrir. Refluxo, cara. Refluxo. Depois tem que fazer endoscopia, sabe como é que é? Primeiro toma remédio. Tem um remedinho que você toma depois do café. Tem um remedinho que você toma antes do almoço. Outro remedinho você toma antes do jantar. E um remedinho antes de dormir. Simples. E aí, 1 mês e meio depois, endoscopia. Gostoso, quem dorme gostoso, eu adoro. Endoscopia é maravilhoso. E aí, então, leva no médico para ver como é que tá toda a parte, né, gástrica e tal, se melhorou. E outra coisa também é a tosse. A tosse, ela é uma amiga do corpo humano, porque a tosse, ela avisa. Tem uma pessoa que teve no esôfago, estava fechando o esôfago, a tosse, uma coisa horrorosa. Fez endoscopia, fez o exame e aí tratou. Com remédio deu para tratar, porque mais um pouquinho ia ter que operar do esôfago. E operação de esôfago é uma coisa chatíssima. Abre o cara aqui, você vai ficar uns par de dias só por sonda. É uma coisa horrorosa, tá? Tudo isso, meu grande amigo Gottschall, né, que é um grande gastro. E quem me indicou foi Mestre Tigrão. Uma vez eu passei mal aqui na rádio, cara. Passei mal, não conseguia falar, sentia ânsia. A coisa tava me parecia glicério 6 da tarde, velho. A coisa tava enrolada. Mas, meus amigos, me desculpa desse desabafo, né, gastro, logo no começo. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando. Lucas Pessoa, meu grande amigo no YouTube, como diz o amigo Batista, no Twitter do YouTube. É isso, Lucas? É isso, Twitter do YouTube. Switcher, deixa quieto. E Tony Souza, o bom carioca, vascaíno. Opa, Vascão melhorou. Nosso grande amigo Tony Souza é o mais novo integrante da equipe técnica. Faz o quê? Faz um mês, tá aqui? Um mês não. Um mês tá aqui com a gente. E tem hoje Gilberto Suf, porque é no brinco, né? Então Gilberto Suf no brinco de ouro esbaforido, atrás de vários pastéis. Hoje é Guarani Curitiba, começa às 21h30, horário espetacular. O Boris vai narrar, Tigrão comenta, Gleger comenta e Vladimir Catarino já, daqui a pouco fala do brinco, tá? Tem bola rolando aqui, gol do Mirassol. Atenção, interior paulista! Ei, interiorzão sensacional. Novo Horizontino comanda. Aliás, o Novo Horizontino ganhou na rodada, né? Ganhou na rodada, o Santos bobeou, né? Empatou com a Ponte, ganhou do Vila Nova no sábado. Novo Horizontino 2, Vila Nova 0. E o Mirassol tá ganhando do América, hein? Não, o Lisca. O Lisca tá agora... comanda agora o América. Lisca é o novo técnico do América, tá apoiando lá em Mirassol. Tá no segundo tempo. Começou 19 horas, 19. É isso aí. Em primeiro, Novo Horizontino com 43. Em segundo, Mirassol, por enquanto, 42. Em terceiro, Santos com 40. Em quarto, Vila Nova com 39. Vai vendo. Dá uma olhada só, né? Que maravilha, Novo Horizontino e Mirassol, pelo menos até agora. Em quinto, Avaí 37, em sexto, Ceará 36, em sétimo, Sport 35, em oitavo, América 35, em nono, Goiás 33, em décimo, Operário 33, décimo primeiro, Curitiba 33, décimo segundo, Amazonas 32, décimo terceiro, a Ponte 29, em décimo quarto, Botafogo 27, em décimo quinto, Paysandu 27, em sexto, CRB com 25, depois os 4 últimos, Brusque 23, Ituano 22, Chapecoense 22, Guarani 18. Guarani tem um jogo a menos, se vencer hoje vai a 21, vai continuar na 20ª colocação. Só uma coisa interessante aqui, é que tem times aqui, clubes com jogos a menos, né? É a 24ª rodada, deixa eu confirmar aqui, essa é a 24ª, tá? Então o Sport tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Vamos ver aqui.
Quem está com 24 aqui, ou menos, quem está com menos de 24, o Sport tem menos 2, tá? O Goiás tem um jogo a menos, o Operário um jogo a menos, o Coritiba vai jogar, vai ficar com 24, o Amazonas com um jogo a menos, Botafogo de Ribeirão com um a menos também, o CRB, o primeiro fora da zona, um jogo a menos, tá? Então 2 a menos só o Sport e 1 a menos esses clubes que eu falei. No caso do Guarani, como é que foi a rodada pro Guarani? A Chapecoense empatou em casa com o Botafogo, 1-1. Foi bom? Quer dizer, se perdesse, melhor. Mas empatou em casa, tá no rolo. Dá tempo de recuperar. Não foi de todo mal. O Ituano perdeu. Acho que foi ontem, né? Perdeu de virada, cara, pro Sport na Recife. 3 para o Sport e 2 para o Ituano. Mas o Ituano também está reagindo. Então, bom para o Guarani, Ituano 22 pontos. O Brusque empatou. Essa eu não esperava, cara. Empatar com o Operário veio aqui e encheu o saco da Ponte, né? Time danado para ficar com a bola e tal. Deu um trabalho. Falou, o Operário vai triturar o Brusque. Operário ganhou da Ponte, cara. E em casa empatou com o Brusque 0-0. Eu achei, com todo respeito, meus amigos de Santa Catarina, mas como é ruim esse time do Brusque. Deus do céu. E conseguiu empatar em Ponta Grossa. Não foi bom para o Guarani. O CRB, eu não sei, o Daniel Paulista, ele recebeu o convite para ir para o Sport, não foi, continuou no CRB. Muito bom técnico, esteve aqui no Guarani, ficou quase um ano no Guarani, fez uma boa campanha, tal, na Série B. O Guarani acho que foi 6º, foi 7º, 8º, por aí. Esteve na possibilidade de subir, mas enfim, um paulista razoável. O Guarani ficou de mano a mano com o Corinthians, foi 1-1 e nos pênaltis o Corinthians eliminou o Guarani. Lembram-se disso? Então o técnico era o Daniel Paulista. E aí o que aconteceu? O CRB, eu acho que tem elenco para ser melhor, mas tá bobeando. Mas tem um jogo a menos, tem cidade também. O Guarani, mas o Guarani também vai ficar com um jogo a menos. Joga hoje, vai ficar um a menos. Enfim, 18 para 21. O Guarani pode diminuir em 4 pontos a sua diferença para o primeiro fora da zona, que é o CRB. Mas vai ficar com um jogo a menos, Edu. Vai ficar com um jogo a menos. O CRB também com um jogo a menos. Então é o seguinte, mas não vai sair da última colocação. Faz tempo que o Guarani está assim. Eu anotei aqui, você quer ver quanto tempo que o Guarani está na última colocação? De forma seguida. Não joga há 12 dias, né? Ou há 13, como queira. Hoje é o 13º, mas como vai jogar hoje, então são 12 dias, na realidade, que não joga, tá? Então o Guarani faz 15 rodadas seguidas que está em último lugar. Exatamente 15 rodadas de forma ininterrupta que está na última colocação. Mas, por aquilo que vem apresentando, por aquilo que contratou 11, mandou 11 embora. E o Batista disse hoje no Sport em Debate de que o Pastana, que é o gerente de futebol, o executivo de futebol, né? Guarani ainda não fechou as contratações, porque tem jogador que está sem vínculo nenhum. A janela fechou, mas jogadores que estão sem vínculo nenhum ainda podem ser contratados, podem ser registrados, tá? Daqui a pouco o Catarina dando brinco, porque o Guarani ele distribui um press kit muito bem feito com o elenco e tal. Quero passar aqui o elenco atualizado do Guarani, tá? Eu queria, de início, 2010, convidar então um amigo aqui da casa, aqui, muito amigo do Batista, do Greger, né? Do Bolis, que é o Bruno Guzman, ou Guzmán. Até agora, hein, Bruninho? Não aprendi dele chamar Bruno Guzman. É ele aí, ó. É o homem da guitarra, é um bugrino de 4 costados, um apaixonado pelo Guarani, que fez essa gravação aí. Então vamos aqui para dar, assim, bons ares, bons fluidos ao Guarani. Vamos ouvir aqui um pouco do Bruno Guzman. Fala, Bruninho.
Muito bem! Sou Bruno Guzman. Aê! Essa é a vinheta que eu gosto. Muito bem, valeu, Tony Souza. Grandes Bruno Guzman. É o seguinte, o Guarani, olha, vem jogando, vem recuperando, tá amassando, tá pra cima, mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dá pra perder tempo. Melhorou? Melhorou. Ayrton, tá um raio. O Guarani começa com tudo e tal. Gente, tudo bem, tudo certo. Torcida confiante. Hoje custa R$10 com a camisa do Guarani. Eu acho que vai dar um bom público. Mas tem o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Ficar perdendo o gol, ficar no quase, não dá mais, hein? Não dá mais. No Guarani tem uns caras que vai, daqui a pouco perde a bola. Quer dizer, tá legal? Tá super legal. Mas é por causa do tempo. É por aquilo que fez no primeiro turno. Pelas bobeadas. Pelas derrotas inconsequentes. Pelo clube mal formado elenco. Por vários e outros motivos. Que eu tá careca de saber o torcedor. Mas tem um detalhe. Ah, tá jogando legal e tudo. Mas olha, perde gol. Chuta na trave. Vai cruzar não sei o que tem. Gente, não dá mais pra perder tempo com isso. O lance é bom, pô. Chega com facilidade e tal, né? Tá confiante. 12 dias treinando. Não tem perdão, hein? Não tem perdão. Não perder gol é deficiência. Perder gol é deficiência. Melhorou. Porque tá indo pra cima, tá legal? Não, né? Contra o Santos, pô, amassou o Santos, cara. No intervalo, o Carille teve que tirar 3. E aí o Santos começou a tocar a bola, acho que agora ele cansou e tal, pimba, fez o gol. Empatou no final, legal, sensacional, não, pegou horário e falou, parecia que tava ganhando um título e tal. Não adianta, né? É o Santos, não interessa que é o Santos. A necessidade do Guarani, pode ser quem for pisar no brinco aí, tem que resolver, né? Curitiba vem de 3 vitórias e tal, é um clube que tem tradição, o Curitiba só teve em 3 oportunidades que disputou a Série B e não subiu. No mais, que disputou, subiu. Tem tradição e tal. Mas não é aquelas coisas, não. É claro, bola é bola, né? Mas Jorginho assumiu, melhorou e tal. Vamos aguardar, como diz o profeta. Primeiro vamos dar uma faturada, hein? Eu volto já já. Concentração 20 e 14. Você está na Bandeirantes em Concentração. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos.
Interrompo a programação para te avisar. O melhor da noite é aqui Band. Vamos trazer as notícias do dia, o que rola no esporte, dicas de culinária, cogumelo portobello, cebola caramelizada, ciência. A gente vai ver o que acontece com o fogo. Histórias pelo Brasil. Bom demais. Vida animal, música e muito mais. Loucura! Então lembrete na agenda confirmado. De segunda a sexta, 8h30, melhor da noite na Band. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano. Todas elas são assim, né? Já percebeu? Sensacional, né? Agora os candidatos... como eu queria entrevistar um cara, rapaz, você tem um problema aqui em Campinas, gente. É claro que a prioridade é saúde, educação, outra coisa, né? Mas o velho problema do trânsito de Campinas vai estar ilhado, né, gente? É uma coisa impressionante que está acontecendo no trânsito dessa cidade, cara. O que é isso? Essas motos, como cresceu moto, né? Essa rapaziada que faz serviço de entrega aí, pô, é brincadeira que eles estão fazendo. Eu já falei aqui, os caras pegam semáforo fechado, bate no retrovisor, entra em contramão, sobe na calçada, os caras pintam e embordam e ninguém faz nada. E fizeram umas batidas, é verdade que tem essa ligação entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, faz esses, fala comando, né? Não é isso, comando? Vai lá na FEPASA, cheio de fazer comando, e tudo quanto é moto para carro, para moto, ver como é que tá a documentação e tal, não sei o que tem. Gente, tudo bem, isso aí adianta? Não adianta, porque um fica passando o WhatsApp pro outro, em 5, 10 minutos, todos os motoqueiros sabem que tá tendo parada na FEPASA, ninguém passa lá, entendeu? É tudo boa parte, tem moto esquentada, você tá me entendendo? É brincadeira, eu tava ontem no Taquaral, era 1h30, 13h30, eu tava atravessando uma grande avenida, o semáforo abriu, a sorte que eu tava, e foi por Deus, devagar, me passou um cara de moto, mas ele rasgou a minha frente assim, mas sem o menor pudor, mas rasgou, atravessou, passou fechado. O que é isso, pô? Eu já bati meu carro, foi quando, um dia depois que Pelé morreu, né, à noite, acabou com a minha frente, graças a Deus, o carro não é nada, mas a vida da pessoa em si, estourou airbag, foi parar no Mário Gatti, o cara foi para no outro lado, uma coisa horrorosa. Você que tá me ouvindo aí, se você nunca na sua vida estourou airbag, graças a Deus. É só quem vê um airbag estourar, uma coisa horrorosa. Aquilo sai quente. O airbag é uma coisa quente. Ele pega o pulso, ele pega para quebrar. Ele te salva, mas ele te quebra. Dependendo de como ele te pegar, ele quebra seu braço. Ele faz uma fratura no teu peito. Uma coisa horrorosa. Você nunca mais esquece. Fica mais na memória o airbag do que a batida. Mas... alguma coisa tem que ser feita. É que na campanha, os caras não vão falar, porque hoje moto é uma multidão que está usando. Venda de moto, uso de moto aumentou 70% nos últimos 2 anos. Então o candidato vai falar, não, se eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pô, já vai perder o voto de quem usa a moto, da mãe, do pai do cara da moto, do vizinho, da mulher dele, dos filhos, dos amigos. Quer dizer, vai perder um caminhão de voto, né? Porque se não fizer alguma coisa, não é só aqui em Campinas, não. Né? São Paulo, um problema enorme. Essa luta moto e carro não é fácil, não. Bom, são 20h20, eu já preguei fogo aqui. Deixa eu ver aqui, meu anjo da guarda tá me avisando o seguinte. É uma notícia com referência à ponte. O atacante Dudu Ratamoto, que estava na ponte, né? Rompeu o contrato com a ponte em comum acordo e acertou com o FCKA da Bulgária. Contrato vai até 30 de junho de 2027. A Macaca ainda segue com 30% dos direitos econômicos do jogador. O Dudu Ratamoto, 21 anos, foi contratado pela Macaca em 2023, junto ao Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou 25 partidas com a camisa da Alvinegra, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Ele estava emprestado ao Feirense de Portugal. Ah, sim!
nem sabia que foi embora, né? Então, Dudu Ratamoto, que ainda pertence à Ponte, vai para Bulgária, tá? Vai ficar lá até 30 de junho de 2027. Lá é um frio danado, hein? Jogar na Bulgária, mas os caras lá são bons, rapaz. Eu tenho um amigo que tem um filho que joga na Bulgária. E lá a coisa é muito boa, tem muitos brasileiros. Na Bulgária, o cara é o dono do time. São empresários, ou o empresário. Se o empresário gostar de você, você tá feito. Não tem esse negócio não de ser eleito, não. Os caras lá são donos do time, né? Eles brincam de grana sendo dono do time na Bulgária. Bom negócio. Boa sorte ao Dudu Ratamoto. Olha, 20 e 22. Será que tem alguma notícia do Brinco de Ouro? Que o refletor tá aceso, que vai ter jogo, que tá entrando gente. Não sei se tem jogador aquecendo. Começa 21h30. Guarani Curitiba, um grande abraço, muito boa noite, Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora, meu garoto. Diga Boa lá. noite. Boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado nesse Concentração, já aqui no gramado bonito, muito bem cuidado, o gramado do Estádio Brinco de Ouro, né? A torcida vai chegando aos poucos, ainda é pequena a movimentação aqui dentro do estádio, mas lá fora a movimentação é grande. Deveremos ter um público bom, bacana, daqui a pouco, 9h30 da noite, neste Guarani e Coritiba. Guarani, depois de um bom tempo, né? Quase 2 semanas aí sem jogar devido ao adiamento da partida contra o Botafogo, volta a campo pela segunda vez consecutiva, jogando em casa, desta vez contra o Coritiba. Coxa que também vem embalado, tem 3 vitórias seguidas nesta Série B. Por enquanto, Edu, apenas o pessoal aqui da retaguarda, dos bastidores, acertando os detalhes, né? Ninguém fazendo aquecimento, nem o jogador, nem a equipe de arbitragem. Estamos por aqui. Daqui a pouco está a escalação do Guarani também. A dúvida é se ele vai voltar com o Vladimir. A tendência é que o Vladimir volte a ser titular no gol do lugar do Pegorari, né? O Vladimir que não pôde jogar contra o Santos por questões contratuais. Tem jogadores que chegaram, o Pierre e o Emerson Barbosa, que assim como o Lohan, deverão ser opções do banco de reservas. É um Guarani embalado para tentar. Ainda não consegue deixar a lanterna mesmo que vença, mas quer manter esse pique, quer manter o ritmo em busca da recuperação dentro do campeonato, Edu. Ô, Catarino, vem cá, você tem fácil aí, senão eu espero, eu conto uma historinha de um jogo aqui, Guarani Curitiba, enquanto você procura, se tiver fácil. O press kit que o Guarani entrega, bonitinho, rapaz. Eu queria saber se tá fácil de você abrir aí, tá no nosso grupo, que eu queria que você dissesse, por favor, o atual elenco, que é tanta gente que sai e entra, isso se tiver fácil. Opa, tá aqui na mão, Edu. Já? Opa, aqui Edu, aqui conosco você não pede, meu amigo, você determina, já tá aqui na mão o press kit. Aliás, vamos elogiar, né, a assessoria de imprensa do Guarani faz um trabalho muito bacana, com detalhes, com informações dos jogadores, do grupo do Guarani, tudo, as informações do jogo também, com relação à artilharia, com relação à arbitragem, tá tudo na mão nesse bonito press kit, Edu. É bonito, tô abrindo aqui também, tem a historinha aqui da fundação do clube, os escudos do Guarani, muito bem feitinho. Tem um hino, né? Tem um hino por escrito. Tem a capacidade do brinco, 18.170. Tem uma menção aqui, o título de 78. Tem os craques da história. Não dá pra definir todos aqui. Zenon com bigode, rapaz. Grande Zenon, hein? Zenon. Zenon. Eu passo na banca do Roberto ali na Princesa do Oeste, viu, Catarina? O Roberto é um grande amigo. Ele tá com aquela banca há não sei quantos anos. E ele é muito amigo do Zenon. Ele jogava tênis com o Zenon todo dia. E o bigode é sempre escuro, né? O bigode nunca fica com aquele aspecto de um cidadão mais velho, bigode branco. É sempre um bigode escuro, né, Edu? Você falou lá, jovem Boris, grande Boris. E o cavanhaque do Zenon, então. Ele cuida certinho e tal. Mas o Zenon é um cara, viu, Boris? Que é o seguinte. O cara, ele é cheio de horário, cara. O Zenon, ele tem o horário dele de acordar, o horário dele que ele faz alimentação, ele tem o horário de treino, ele até hoje tem um time de futebol que ele vai, não sei, ele joga ainda, brinca um pouco e tal, aquele jogo de exibição, né? Mas ele é um cara extremamente sistemático, cara. Extremamente sistemático. Se você marcar com ele 10 horas na padoca, se for 10h05 o Boris não apareceu, o Zenon vai embora.
Não tem jeito. Você fala já, Boris. Vamos lá, Catarino, o elenco do Bugrino. Vamos aí, dos goleiros, né? O Pegorari, Douglas Borges, Álvaro e Vladimir. Vladimir jogou a grande maioria dos jogos desta Série B. Laterais, Heitor, lateral direito, Jefferson, lateral esquerdo e Henrique, lateral também pela esquerda. Pacheco, lateral direito. Vinícius Cauê, lateral esquerdo. Vinícius Iuge, lateral esquerdo. E o Emerson agora chegou recentemente lateral esquerdo. Tem lateral que não acaba mais. Zagueiros, também tem um monte. Douglas Bacelar, Márcio Silva, o Pedro Henrique, Lucas Adel, Pedro Manuel, René Santos, Matheus Salustiano e Bruno Gonçalves. Volantes, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Anderson Leite, Gabriel Bispo e o Pierre, este também recém-chegado. Meias, apenas 2, né? O Luan Dias e o Estevão. E no ataque, o Ayrton, Bruno Mendes, que ainda está em recuperação, está voltando aos poucos. João Victor, Reinaldo, Marlon, Caio Dantas, Marlon Maranhão e o Lohan também recém-chegado. Edu. Os mais recentes, vamos lá, o Boris me ajudando também. Goleiro, mais recente, não, goleiro não tem, né? O Pegorari ficou bom, mas acho que é o Vladimir que vai jogar. O Douglas, Borges e o Alves já estavam, né? Vamos ver, lateral, quem que tá de novo aqui de lateral? Ian Henrique é da base, né? Jogou no ano passado, o Jefferson é o atual titular. Então são 2 laterais, Edu, de novidade. O Pacheco na direita, né? Isso. E o Emerson na esquerda. O Pachecão, ele veio do Operário do Paraná, 33 anos, foi contratado pelo Toninho Cecílio, né? Deixa eu ver, qual que é outro que eu sei? O Emerson. Emerson, na esquerda, isso. Esse Emerson veio do Tombense. Emerson Barbosa, se não me engano, é ele mesmo. Isso. Aqui só Emerson. Vamos lá, para zagueiro, a zagueirada, os mais recentes. O Douglas Bacelar foi contratado para essa Série B. Tem aqui o Matheus Salustiano, chegou recentemente, né? Foi contratado também pelo Toninho Cecílio. Veio do Brusque, Matheus Salustiano. Quem mais que tem aí? Bruno Gonçalves, não lembro dele, rapaz. Bruno Gonçalves. Também foi contratado nessa janela, Edu. Foi contratado? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bruno Gonçalves. Não estreou. Foi contratado, é recente, então. Isso. Fugiu aqui da minha... Eu marco tanta coisa aqui, rapaz. Bruno Gonçalves, recente. Vamos lá, volantes. Matheus Bueno já veio de casa, Lucas Araújo considerado velho. Anderson Leite fez o gol, né? Contra o Santos. Já estava. Gabriel Bispo. O Gabriel Bispo chegou agora também. Chegou com a turma justamente com o Salustiano e com o Pachecão, né? Ele veio contratar também pelo Toninho Cecílio, que já foi embora. E o Pierre, esse Pierre veio do Tombense, junto com o Emerson Barbosa, tá? É isso aí, Pierre. Tá? Vamos ver se ele vai pro banco. Luan Dias, Estevam jogou um pouquinho no último jogo, você quer ver? Tô aqui no site do Mariolani. Estevam, ele é meia, ele entrou na partida, foi contra o Santos. Ele entrou no finalzinho, entrou 46 segundos no lugar do João Vitor. Estevam. O Estevam, ele emprestado do Inter de Porto Alegre. É isso mesmo. Atacantes, que tem? Ayrton já é da casa, Bruno Mendes, DM, Dr. Elenco mais jogos tem, João Vitor já veio de casa, Reinaldo reserva, Marlon, tem o Marlon Maranhão, que chegou recentemente, contratado aí pelo Rodrigo Pastana. Foi, acho que a primeira contratação do Rodrigo Pastana, o Marlon Maranhão. E o Lohan, chegou agora também, né? O Lohan, 28 anos. Isso. Estava no Floresta do Ceará, né? No primeiro semestre disputou o Paulista pelo Santo André. Em 11 jogos, me lembro dele no Santo André. Opa, Lohan fez 3 gols em 11 jogos. Depois foi pro Floresta do Ceará disputar a Série C de Cebola. Fez 17 jogos e marcou 3 gols. Então, tá no pique, né? Tá no ritmo. Tá aí, esse é o elenco do Guarani. Na pedra, Edu. Na pedra. Guarani definido. Depois de conhecermos o elenco, vamos então, por gentileza, maestro Tony Souza, Bugre Escalado. Definido pelo técnico Alain, o Guarani com apenas aquela mudança, né? No gol, Vladimir está de volta ao time titular, no lugar do Pegorari, que vai para o banco. Então o Guarani escalado com Vladimir, 89. Na lateral direita, Pacheco tem a 28. A dupla de zaga com Douglas Bacelar, 23.
Matheus Salustiano, capitão do time, 13. E na esquerda, Jefferson, 17. Meio campo tem Gabriel Bispo, 33. Matheus Bueno, 18. Luan Dias, 10. E no ataque, João Victor, 19. Ayrton, 30. E o Caio Dantas, 99. Repeteco do Bugre, de Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Victor, Ayrton e Caio Dantas. No banco, à disposição do técnico Alan Al, vão estar o Pegorari, goleiro com a 1, Heitor na lateral 2, Ian tem a 29 também a lateral, outro lateral, recém-chegado Emerson com a camisa meia dúzia, Bruno Gonçalves, o zagueiro com a 4, o Lucas Adel 12, Anderson Leite 5, Pierre 47, também a novidade, Marlon com a 8, Reinaldo 20, Marlon Maranhão 77 e o Lohan 39, é o time do Guarani pronto e escalado para encarar daqui a pouco o Coritiba, Edu. Só uma pergunta, então quem pode estrear, tá no banco, chegou agora, é Lohan e quem mais? Lohan e... O Lohan, o Emerson, O Emerson lateral. Isso, e o Pierre também, os 3, que foram recém-chegados, já estão prontos aí à disposição no banco, caso o técnico Alan Al queira contar com eles, Edu. Lohan é atacante, Emerson é lateral esquerdo e Pierre é volante, estão no banco. Lohan, atacante, Pierre volante, Emerson, lateral esquerdo, estão no banco. Emerson e Pierre vieram do Tombense e Lohan estava no Floresta do Ceará. Vamos ao Coritiba. Tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol. Jorginho comanda o Coritiba e escala o time com Pedro Morisco, 72. 16 para Natanael. 14 Thalisson, 4 Benevenuto, 26 Bruno Melo. 8 Zé Gabriel, 40 Morelli, 36 Vini Paulista. 10 Friso, 98 Ronier. 30 Robson, capitão do time. Repeteco do Coxa, de Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto, Bruno Melo, Zé Gabriel, Morelli, Vini Paulista, Friso, Ronier e Robson. No banco, à disposição do técnico Jorginho, estão Benassi com a 67, 5 para o Maurício Antônio, Eric Castilho tem a camisa 7, tem o Brumado também, que vai jogar com a camisa 9, ou pelo menos no banco com a camisa 9. Matheus Bianchi é a 16, Brandão 21, Figueiredo 22, o Josué tem a 27, o Meurer 38, o Johnny com a camisa 43, Pomba é o 57 e o Jamerson tem a camisa de número 89, Edu. Brincadeira, Jamerson sumiu, cara. A última partida inteira de Jamerson no Coritiba foi no dia 28 de abril de 2024 contra o Brusque, lá em Curitiba, 1-0 para o Coritiba. Dos últimos 6 jogos, atuou só uma. Quer dizer, entrou durante o jogo, ficou 5 no banco. Lembra-se da transação? Regis e Jamerson. Jamerson foi para o Coritiba, Regis voltou para o Guarani, segunda passagem. E hoje, o Regis no Coritiba também só fez pouquíssimas partidas, hein, o Regis? Pouquíssimas. Está lá também se arrastando. Quem que apita aí, o Catarino? Não, o Regis está no Goiás, né? No Goiás, é. Isso, o Jamerson está no Coritiba. Apita o Caio Max Augusto Vieira. Caio Max Augusto Vieira é do Rio Grande do Norte. Os assistentes também são de lá. Jean Márcio dos Santos na bandeira 1, Luiz Carlos de Franca na bandeira 2. O árbitro de vídeo também potiguar é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. O Regis no Goiás fez 12 jogos, estreou tarde no clássico contra o Vila Nova e perdeu. Ele só teve 4 jogos como titular no Goiás, o Regis. Muito bem, vamos dar a faturada. Daqui a pouco o Tigrão entra na fita e analisa esse bugre. Agora 20h35. Você está na Bandeirantes em Concentração. O FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Esse é o Pedro. Está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. Ficou ainda mais fácil de acompanhar os nossos telejornais. O Band Play tem todo o conteúdo da Band. Jornalismo de qualidade e a confiança de sempre. Pensando em você, em primeiro lugar. Sempre que você quiser informação, é só fazer o quê, JP? Dá o play. Você não conseguiu chegar em casa por causa da chuva? Dá pra ver no seu celular, no tablet, na TV, no computador. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo na palma da sua mão. O Band Play tá de cara nova. O aplicativo que você adora tá ainda melhor. E para você ter uma experiência incrível de entretenimento de graça, é só baixar o aplicativo, colocar o login e a senha e você tá pronto para ter acesso a todo o conteúdo e assistir quando e onde quiser. E aí, você ainda não baixou o Band Play? É de graça, sabia? Viu só como é fácil? Mas na cozinha, nem sempre o simples é o mais fácil. E ainda tem os filmes, as séries, os documentários e as nossas rádios num único lugar. Baixe o Band Play, é de graça. Band Play. Concentração. Edu Pinheiro. Ó, eu ganhei o dia, hein? Ganhei o dia. Não é que o Zenon tava ouvindo, cara? O Zenon tava ouvindo, rapaz. Mandou WhatsApp aqui. Fala, Edu. Aqui é o Zenon. Sou muito pontual. Pode me ligar se quiser. Ô, Zenon, você tá me devendo uma então. Aliás, eu te devo muito. Uma vez você veio aqui na rádio, fizemos uma bela matéria com você. Um abraço, um beijo com muito carinho. Seu coração, viu, Zenon? Sensacional. Muito obrigado. A gente se fala, hein? Tô com horário apertado político hoje, tá bom? Mas vou guardar aqui com muito prazer, Ricarinho, o seu número, tá bom? Deixa eu rapidamente falar com o Bruno Guzman, que ele fez a gravação do hino do Guarani na Guitarra. Eu falei, me manda um breve currículo seu, fala pra mim o que você faz, né? Um breve relato seu. Bruno Guzman, capaz. Vai, Bruninho, fala aí, obrigado pelo retorno. Fala, Edu, tudo bem? Acabei de chegar aqui no Brinco de Ouro. Bom, eu tenho 36 anos, sou nascido em Amparo e criado aqui em Campinas. Comecei a tocar violão com 10 anos de idade e desde sempre era isso que eu queria fazer, tocar mesmo, e eu vivo disso hoje. Eu toco na noite, faço voz e violão em bares, né? Em eventos corporativos, e tenho um home studio também, né? Um estúdio semi-profissional em casa que eu consigo fazer minhas gravações, consigo gravar jingles também, né, para rádios, para empresas, né, de vídeos para o pessoal que divulga evento, pessoal que divulga clínicas. Então eu faço esse tipo de trilha sonora também. E é isso, a ideia de gravar o hino foi em 2008, um dia que eu estava de tédio em casa, estava entediado, e peguei a guitarra e gravei com o microfone do computador mesmo, coloquei na frente do computador e gravei. E ali surgiu a primeira oportunidade, né, o Fábio Madeira, que ouviu, trabalhava na Band, tocou no programa, mostrou o Batista, ele gostou, me chamou para tocar no programa. Eu toquei no Brinco de Ouro, toquei na Festa do Centenário, toquei em vários eventos do Guarani, até dentro do clube, né, como festa de 40 anos do título brasileiro. E essa versão que tá tocando aí foi uma mais atualizada que eu fiz no meu home studio, né, com uma versão um pouquinho mais profissional. Essa é a minha história. Eu vivo de música desde sempre, nunca já fiz outras coisas, já dirigi van com meu pai, que meu pai é motorista de van. Mas sempre toquei e hoje eu só vivo de música, graças a Deus. Muito obrigado,
obrigado, viu? Sempre que a gente puder aqui, com muito prazer, colocamos você aí a solo, o hino solo do Guarani na guitarra. Parabéns, viu? Parabéns. Antes do Tigrão, vamos lá, Boris, o moço de Piracicaba, que narra hoje aqui, Guarani Curitiba. Diga aí, dá pra mim um aspecto do brinco aí, ô Boris. Olha, Edu, um abraço mais uma vez para você. Querido. Aliás, um grande abraço para Zenon. Estivemos juntos recentemente em eventos aqui da Federação Paulista de Futebol, Batistão também. Eventos promovidos também além da Federação do Portal Futebol Interior, e o Zenon, um cara sensacional, muito querido, né? Muitas fotos, autógrafos que o Zenon distribui em festas como esta. Estou aqui no Brinco mais uma vez, na cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa, temperatura agradabilíssima, 25 graus nesse momento, o torcedor aos poucos vem chegando, o horário evidentemente não colabora, mas de qualquer forma eu acho que o aspecto do torcedor bugrino, a confiança aumentou em relação às últimas apresentações do Guarani. Resultado e desempenho. O problema é que o Guarani vinha numa sequência boa e agora ficou muito tempo sem jogar, né, Edu? 12 dias, quase 13 dias aí sem jogar. E pega esse Coritiba em ascensão, principalmente com a chegada do Jorginho, aquele mesmo ex-ponte, lateral tetracampeão mundial, ficou fora da final, entrou na final contra a Itália em 94, mas acabou se contundindo e o Cafu naquela ocasião acabou entrando. Aliás, Guarani e Coritiba, os dois únicos times que ainda não perderam no retorno, estão invictos. Os dois times que ainda não perderam neste retorno, mas é claro que a expectativa do torcedor bugrino é para mais uma vitória já aqui no Brinco, Edu. Muito bem, grande Boris, Tigrão pisando também aqui no Concentração, Bugre escalado, única novidade, Vladimir voltando no gol. Oi, Tigrão, um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para você. Opa. Estamos aqui no finalzinho, ou no meinho ainda do tratamento. Não brinca, eu tô sentindo mesmo, velho. É uma faringite brava. Ah, rapaz, Mas dá pra tocar tranquilo, já fiz o Esporte em Debate hoje, que é afastado só na sexta-feira, né? Sim. Saí da escala do jogo da Ponte contra o Santos e também do programa Esporte em Debate da sexta-feira. Pois ontem a gente já tá indo aí, tá legal, finalzinho da medicação e tá tudo bem. Então é o seguinte, para mim coerentemente escalado o Guarani, para mim a melhor fórmula é essa, é manter ao máximo possível a mesma equipe, né? Se o Carlos Alberto Silva, um abraço para o Zenon também, que deve continuar a estar nos ouvindo, grande amigo, se o Carlos Alberto Silva em 78 mudasse o time toda hora, ninguém teria o time na cabeça, né? Com Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Por que está na boca do povo até hoje? Porque ele repetiu, ele achou o time, claro, não jogou o Zenon, jogou o Manguinha, não joga um lateral direito, ele tem uma outra opção, né? Ele tinha os seus gurus no elenco, mas o time base é esse. E a gente lembra com clareza do Manguinha por conta da final, né? Esse aqui é o detalhe, onde o Zenon não jogou. É isso, nada mais que isso. E o Manguinha jogou muito, mas o Zenon foi o grande maestro daquele time, como meia, como um segundo volante, como um cara que corria o campo inteiro, com uma bola parada extraordinária, com uma bola em movimento acima da média, com uma dinâmica de jogo, como nós vimos poucas vezes no futebol brasileiro. Então essa é a bola da vez. O Alan Al, claro que é uma comparação esdrúxula, comparar esse momento com aquele, mas apenas para falarmos de estratégia e de metodologia. Se o time está crescendo, se o time começou a dar liga, e se ele está podendo utilizar todos esses jogadores que ele está iniciando a partida, tem que manter pelo maior número possível de jogos subsequentes. Tem que manter o máximo possível para dar liga, para dar entrosamento, para que os jogadores entendam melhor a mecânica do time. É isso. É isso. E a volta do Vladimir, para mim, é totalmente coerente. Ele não jogou contra o Santos e já teria jogado lá em Ribeirão se o jogo não tivesse sido adiado. E por que é que ele não jogou contra o Santos? Porque tinha uma questão contratual que o impedia de atuar. O Pegoraro entrou numa baita de uma fogueira e foi bem. É grande goleiro.
Douglas Borges perdeu muito espaço, mas o Pegoraro vem de 2 cirurgias, ainda está inchando o tornozelo, a perna, não é fácil, é fratura que foi consolidada, mas ainda ela vai por um tempo incomodando. Então ele foi heroicamente para o jogo contra o Santos e foi bem, mas o titular seria o Vladimir, não fosse a questão contratual. Ora, cumprida aquela cláusula contra o Santos, ele tem que voltar. Então está coerente e bem escalado, e eu, com todo respeito ao Curitiba, que ganhou as 3 últimas partidas, 2 fora de casa, inclusive uma delas contra o Sport Recife, outra contra o Brusque, tudo fora, e ganhou do Avaí a última em Curitiba. Esse Curitiba é a cidade, é o time que vinha capengando e que hoje já se coloca com 33 pontos na briga. E por que é que houve essa metamorfose? Com a chegada do Jorginho, que arrumou a casa. Então, jogo duro, tinhoso, 2 times campeões brasileiros, só isso. O Guarani em 78, o Coritiba em 86, naquela final também atípica contra o Bangu, desbancando os grandes, né? O Coritiba campeão brasileiro. Então, eu acho que quem bateu o último pênalti, você lembra quem foi, Edu? Gomes. Nega. E Marco Aurélio também cobrou. É. Cobrou um. Nega, pé quente, hein? Pé quente. Pô, campeão em 78. Um time, para a época, inimaginável de chegar. Chegou porque tinha pelo menos meia dúzia de gênios, né? Chegou porque quando os caras bobearam, o Guarani já estava lá. Em 86, o Coritiba também, com o Bangu, uma outra final atípica. Então tem camisa, tem estádio grande, é de uma capital extraordinária, e tem título pra caramba, e é um multicampeão paranaense, né? Mas, apesar desse respeito todo, por uma camisa de muita história no futebol brasileiro, eu acho que dentro do brinco hoje, pelo menos antes da bola rolar, se o Guarani conseguir manter essa escala crescente que ele vem mostrando no segundo turno, eu aqui, pessoalmente, sem nenhuma patriotada, com absoluta neutralidade, eu trabalho com a expectativa de vitória bugrina, Eduzão. Muito bem, grande Tigrão, faturamento político. Tô atrasado aqui, deixa eu correr 20:49. Você está na Bandeirantes em Concentração. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. O Band Play tá de cara nova. O aplicativo que você adora tá ainda melhor. E para você ter uma experiência incrível de entretenimento de graça, é só baixar o aplicativo, colocar o login e a senha e você tá pronto para ter acesso a todo o conteúdo e assistir quando e onde quiser. E aí, você ainda não baixou o Band Play? É de graça, sabia? Viu só como é fácil? Mas na cozinha, nem sempre o simples é o mais fácil. E ainda tem os filmes, as séries, os documentários e as nossas rádios num único lugar. Baixe o Band Play, é de graça. Band Play. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e
você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7. Nos aplicativos para celular. Na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Ficou ainda mais fácil de acompanhar os nossos telejornais. O Band Play tem todo o conteúdo da Band. Jornalismo de qualidade e a confiança de sempre. Pensando em você, em primeiro lugar. Sempre que você quiser informação, é só fazer o que, JP? Dá o play. Você não conseguiu chegar em casa por causa da chuva? Dá pra ver no seu celular, no tablet, na TV, no computador. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo na palma da sua mão. Ficou ainda mais fácil de acompanhar os nossos telejornais. O Band Play tem todo o conteúdo da Band. Jornalismo de qualidade e a confiança de sempre. Pensando em você, em primeiro lugar. Sempre que você quiser informação, é só fazer o que, JP? Dá o play. Você não conseguiu chegar em casa por causa da chuva? Dá pra ver no seu celular, no tablet. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7. Nos aplicativos para celular. Na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a... O Band Play tá de cara nova. O aplicativo que você adora tá ainda melhor. E para você ter uma experiência incrível de entretenimento de graça, é só baixar o aplicativo, colocar o login e a senha e você tá pronto para ter acesso a todo o conteúdo e assistir quando e onde quiser. E aí, você ainda não baixou o Band Play? É de graça, sabia? Viu só como é fácil? Muito bem, destaque final do Concentração, Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes, o Brinco de Ouro, Bugre escalado. Escalado, tem Vladimir como novidade no gol, Bugre de Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Victor, Ayrton e Caio Dantas. No banco, quem é novidade no banco que pode estrear? Chegou agora, Vladimir Catarino. Emerson Barbosa, lateral esquerdo, Bruno Gonçalves, zagueiro, Pierre, volante e o Lohan, atacante. Edu. Coritiba escalado definido, o Vladimir. Sim, já na pedra com Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo, Zé Gabriel, Morelli, Vini Paulista, Friso, Ronier e Robson. A destaque final de Glegger, hein? Destaque final de Glegger informando que Mirassol e América 50 do segundo tempo. Atenção, hein? Mirassol 1, América 0. Mirassol vai vencendo e com esse resultado o Mirassol na segunda colocação. Novo Horizontino 43, Mirassol 42. Santos 40, Vila Nova 39. O Interior Paulista comandando a Série B. Lembrando que o Guarani pega um América, hein? Pega o América domingo em BH. Um minutinho pra você, Glegger Zorzinho. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço pra você. Chegando agora, Edu, tá corrido ou não? Tá. Acho que pra todo mundo, né? Então, Edu, um abraço pra você. O Guarani tá escalado, tá bem escalado. Vladimir trouxe agora aí. A única dúvida, na minha opinião, era no gol, né? Ou o Pegorari ou o Vladimir. Ele mantém o Vladimir era o titular, não tá errado. Se você me perguntar, Gleg, quem você escalaria? Eu escalaria o Pegorari, mas é uma questão de critério, uma questão de opinião. Vai jogar o Vladimir, tá tudo certo. O Vladimir é um bom goleiro e a expectativa, viu, Edu, é que o Guarani consiga os 3 pontos. Hoje a vitória é de suma importância para que o Guarani possa dar mais um passo para sair dessa situação incômoda. Acho que o Guarani está escalado, expectativa de bom jogo e, claro, Edu, expectativa de vitória bugrina. Muito bem, 52 do segundo tempo, Mirassol 1, América 0, tá terminando. E na sequência, terminando também o Concentração, Leandro Boles. Vai abrir, vai narrar Guarani e Coritiba e até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Os cachorros.
A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta.
meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com Bete Bola, Bete Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa Campinas, nesta noite gostosa, 25 graus de 3 de setembro de 2024. Já a bola rola, jogo que fecha esta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani e Coritiba, Bugre e Coxa. Dois times em ascensão, o Bugrão vindo de uma recuperação. Está 3 jogos sem perder, mas há 12, quase 13 dias sem entrar em campo. E busca mais um resultado positivo para encostar do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. E caso vença, ficará a 4 pontos deste time que hoje é o CRB. Já o Coritiba, que também melhorou com a chegada do técnico Jorginho. São 3 vitórias seguidas, é o 11º colocado com 33 pontos e volta a sonhar com o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Um grande jogo, dois times que ainda não perderam neste segundo turno na competição. Estamos em 85.7 FM, faixa estendida, e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube com imagens aqui da cabine do Brinco, dos demais integrantes do nosso time, o nosso time que está em campo mais uma vez para levar a emoção do futebol para você. Afinal de contas, nada substitui a emoção do rádio. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Você que já está conosco, não esqueça, deixe o seu like e ainda você tem a possibilidade de compartilhar pelas redes sociais, como por exemplo no WhatsApp. Você compartilha no grupo dos amigos, no grupo da torcida do Guarani, no grupo da família, em qualquer grupo que você bem entender que vale a pena, você compartilha o link do nosso canal do YouTube. Também para você que acompanha através do Bandplay, o aplicativo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ser juntos com a marca, a tradição, a credibilidade da Rádio Bandeirantes de Campinas. Em mais uma noite de futebol, tem Guarani e Coritiba. Aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50.
Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas e KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pra você, muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Um rápido intervalo comercial e na sequência as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva. 9h30, bola rola no brinco, tem Guarani, Coritiba. Já voltamos. Bandeirantes. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a Casa de Acolhimento. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no... E ferramentas para você, profissional ou hobbyista. Chave de impacto Forte G, R$ 349,90. Esmerilhadeira angular Bosch, R$ 339,90. Válidas até 7 de setembro. Confira na loja do mecânico, em Campinas, na rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do mecânico, lugar de quem faz. Pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em 2020, o Dário prometeu. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Faz eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Bandplay tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo e tenha todo... Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos
requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Leandro Boles. Outro comando da grande jornada esportiva, aqui é Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 9 da noite, mais 12 minutos, daqui a alguns minutos a bola rola, é o Bugrão em campo, diante do Coritiba, o Coxa, e a partir de agora girando com o timaço de Carlos Batista, é o Batistão na parada, são as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva, as últimas do Guarani antes da bola começar a rolar, no gramado top. Já diria o português Abel Ferreira. Alô, Vladimir Catarino, um grande forte abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Boles. Boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado nessa jornada esportiva Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Quer manter o embalo nas últimas 5 partidas, 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Vem invicto neste retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na lanterna da competição, nesse processo de recuperação. Tem apenas uma novidade no time titular, a volta do goleiro Vladimir. Depois de 12 dias, volta a campo Guarani para pegar o Coxa. E quais são as últimas do Coritiba, que vem embalado em busca de mais um resultado positivo hoje como visitante, Vladimir? Nas últimas 3 partidas, 3 vitórias, todas pelo placar de 1-0. O time está invicto, em recuperação também após a chegada do técnico Jorginho, que tem apenas uma mudança no time titular. Está fora Sebastião Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Morelli é o seu substituto. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião, é o Tigrão na parada. E a sua expectativa para Guarani e Coritiba, um grande abraço. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. A minha expectativa é de vitória do Guarani num jogo muito difícil. Veja que em 270 minutos e mais acréscimos, e são longos nas 3 últimas apresentações sob o comando do Jorginho. Guarani não tomou gol, o Coritiba, não tomou gols. Então a missão do ataque do Guarani hoje vai ser árdua. Coritiba se reorganizou, tem 33 pontos, está na briga, é lógico que com uma distância considerável, mas absolutamente possível de ser desmanchada, e eu acredito, apesar do respeito com o Coritiba, que o Guarani está muito bem escalado e a minha expectativa é de vitória, mas eu não negocio uma condição. E qual é essa condição? De que o Guarani mantenha o ritmo que tinha até a partida contra o Santos, um ritmo crescente, evolutivo e que pode sim, como não, ter sido prejudicado com a longa parada de 13 dias, também em função do adiamento da partida da semana passada lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Vai ser jogão, Boles. E detalhe, esse jogo já decidiu Campeonato Brasileiro da Série B em 1991. Jogo polêmico, pra lá de polêmico no Brinco. Lá 1-0 pro Coritiba, no Brinco 1-0 pro Guarani. E nos pênaltis, deu o Guarani. Quem bateu o último? Edson Boaro. Revelado por quem? Pela Macaca. Histórias que envolvem este encontro de 2 campeões brasileiros e que certamente proporcionarão um grande espetáculo daqui a pouquinho no Brinco com o seu comando. Boles. Valeu, Tigrão, e mais um capítulo desta história, já 9h30 da noite aqui no Brinco, e ele já esteve lá dentro e conhece o riscado, é o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger, Zorzinho, seu destaque, boa noite, Gleger. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, que legal, rapaz,
Tigrão estava lembrando desse emblemático jogo e eu estava no Brinco de Ouro, eu já fazia parte das categorias de base do Guarani, e nesse mesmo jogo, um dos ídolos, né, um dos jogadores que se destacaram naquela disputa de pênalti foi o goleiro Marcos Garça, defendendo acho que foram 2 penalidades defensivas, e o gol de 1-0 foi o gol do Pereira, zagueiro, grande Pereira. Então, é legal, que legal, muita história em campo daqui a pouquinho, um jogaço de bola. Agora, a gente tem que dizer o seguinte, os 2 times começaram o segundo turno muito bem. O Guarani, numa boa sequência, o Coritiba com jogos invictos, aí 3 jogos, 3 vitórias. O Guarani tem que estar muito atento. É um time que tem aí peças individuais interessantes. Esse Friso é bom jogador, esse Runier tem que ficar atento, o Robson, que é o capitão do time, é um jogador que parte para cima, né? E tem um meio de campo também muito organizado. Ou seja, um jogo a ser vencido, mas com muita cautela, com muita calma, com muita tranquilidade e com muito coração, que é o que está sobrando no Guarani nesses últimos jogos. É isso que eu espero, Bolis. Beleza. Concentrado, ligado e que possa vencer o Coritiba. Beleza, este é o Gleger Zorzin. Já os times pintam no gramado do Brinco para se enfrentarem pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora vem ele, está chegando na parada, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Já comandou concentração, vai atualizar tudo para você e depois comandou apito final. O meu amigo, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Boa noite, Edu. Olá, boa noite, eu que agradeço, uma honra ser o seu plantão, o grande Boris, falando aqui com o Zenon, olha que gracinha, sensacional, já está agendando uma entrevista. Zenon manda um abraço pro Boris, Tigrão, Gleger, Vladimir Catarino, grande Zenon, adoro ir na banca do Roberto para ouvir as histórias do Zenon. Olha o seguinte, o Eduardo Moraes, seu Edu, avisa o Tigrão, aquela final foi 85 entre Bangu e Curitiba, 86 foi Guarani de São Paulo, tem razão, abraça aí Eduardo Moraes, e olha, o Mirassol ganhou. Tem razão. Você entendeu a história, Tigrão? É 85, Tigrão. 86 foi no Brinco. Isso. Só que não foi 86. Foi 87. Foi que o campeonato se estendeu até fevereiro de 87. Que terminou na madrugada. Que o São Paulo ganhou nos pênaltis. Segura a voz, Tigrão. Agora 21:18. Trabalhos técnicos Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Tony Souza e Gilberto Sufi. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. E acabou, Mirassol 1, América Mineiro 0, gol do De La Torre a 11 do primeiro tempo. Novo Horizontino ganhou, foi para 43 líder. Em segundo, Mirassol 42. É o rico interior paulista. Em terceiro, Santos 40. Em quarto, Vila Nova 39. Em quinto, Avaí 37. E em sexto, Ceará 36. As principais colocações, tá? Brasileirão para por 2 semanas. Agora, eliminatórias sul-americana. Lembrando que o Brasil joga sexta-feira, exatamente no Couto Pereira, lá no grande estádio do Curitiba, do Coxa. 10 da noite da sexta-feira, Brasil e Equador. E na terça, dia 10, 21h30, no Defensor del Chaco, Paraguai e Brasil. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes.
Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Campinas, 7 nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Bandplay tem desenhos para criançada, filmes... Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito e... A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Eu tô com Darel. Vote nos candidatos do... A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Bandplay tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Bandplay. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! Bandeirantes! De volta aqui no Brinco para escalarmos os times, a ficha técnica do jogo na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Guarani escalado pelo técnico Alan Al com Vladimir, é o goleiro 89, 28 Pacheco, 23 Douglas Bacelar, 13 Matheus Salustiano, 17 Jefferson, 33 Gabriel Bispo, 18 Matheus Bueno, 10 Luan Dias,
19, João Victor, 30, Ayrton, 99, Caio Dantas no banco. Pegorari, Heitor, Ian, Emerson, Bruno, Lucas Adel, Anderson Leite, Pierre, Marlon Reinaldo, Marlon Maranhão e Lohan. Coritiba de Jorginho com Pedro Morisco, 72, Natanael, 16, Thalisson, 14, Benevenuto, 4, Bruno Melo, 26, Zé Gabriel, 8, Morelli, 40, Vini Paulista, 36, Friso, 10, 98, Ronieri, 30, Robson. Arbitragem do jogo. Apita Caio Max Augusto Vieira. Arbitragem de vídeo a cargo de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Falando agora há pouco que a minha expectativa é de um jogo difícil, duro, complicado, mas se o Guarani tiver aquele mesmo desempenho que teve nas últimas partidas, é bem provável que ele conquiste um bom resultado. E o bom resultado para o Guarani, sem dúvida, é a vitória. O Guarani precisa sair de vez lá de trás, mesmo vencendo, ele continua na zona de rebaixamento, mas já dá um salto importantíssimo para se livrar dessa zona incômoda. Tigrão, essa é a minha expectativa. Que o time é aguerrido, concentrado, lutando, brigando e lá no final comemorando uma belíssima vitória. E você, o que espera do jogo, Tiger? Espero isso também, Gleger. Um abraço para você, boa noite. Muito obrigado. Eu acho que o Guarani ajustou a defesa. E é uma máxima dentro do futebol. E se o futebol fosse uma casa, o time fosse uma casa, por ordem de importância, você primeiro tem que arrumar a cozinha. E a cozinha é a defesa. E o Guarani ajustou a defesa. Pachecão marca bem, Bacelar e Salustiano deu encaixe e até o Jefferson cresceu. Dali para frente, o time também evoluiu. E o Ayrton é um jogador surpreendente. O Caio Dantas está muito bem. Eu acho que o Guarani é um todo hoje. É um time com qualidade. É um time com algum sentido de conjunto. E que, se jogar, marcando, subindo as linhas, agredindo, se impondo e com a autoridade de quem joga em casa, vai ganhar do Coritiba no brinco a partir de agora, com o comando brilhante, preciso e absolutamente vibrante de Leandro Boles. Obrigado, Tigrão. Você e ao Gleger Zorzin, os nossos comentaristas nesta transmissão. Tudo pronto aqui no brinco. A saída vai ser do time do Coritiba, o Coxa, com uniforme tradicional, a camisa branca, o calção preto e a meia branca. Apita o árbitro. E a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Boles. De Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, e a alegria do povo bugrino é acompanhar o Bugrão de perto neste processo de evolução, de recuperação na Série B. Avante, avante Bugrão, flechadas neles, Bugrão! Para continuar na sua recuperação, para conquistar mais 3 pontos, para ficar próximo do primeiro time fora da zona do rebaixamento. É o Guarani, jogo a jogo, mais um jogo importante a partir de agora aqui no Brincão de Ouro da Princesa. O Guarani com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. E já tenta o primeiro ataque, o Guarani ataca para o gol do placar eletrônico com o Matheus Bueno. Ele arranca pelo meio, soltou na ponta para Ayrton, linha lateral da grande área. Ele parte para cima, tentou partir, levou para o fundo, chega bem na marcação do Natanael. Protege, a bola vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Coritiba. Tem um jogador do Guarani caído aqui atrás, é o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo está Bacelar, caído. Não é? Não, é o Bispo. É o Bispo mesmo? Ele está com o joelho, mão no joelho, o Gabriel Bispo, e sente uma contusão. Departamento médico do Bugre, mas ele é amparado ali pelo Vladimir, com dificuldades, já está se levantando. Na origem da jogada, né? Ele foi atingido, mas aí o Guarani seguiu no jogo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Olha, além desse tempo seco, não chove, é aquele cidadão que acaba ateando fogo em matas, em outras situações. Aliás, é um criminoso, né?
E aí a gente fica com essa névoa, já é difícil para respirar com a baixíssima umidade relativa ao ar. Ainda mais com essa temperatura seca e ainda provoca essa situação, as queimadas, né, que acabam atingiram mais e seguem atingindo todo o estado de São Paulo, regiões sul e centro-oeste e também a região sudeste. Lateral para o time do Guarani, comecinho do jogo para você ligado na Rádio Bandeirantes. Estamos em 85.7 pelo aplicativo Bandplay e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já está conosco, não esqueça, deixe o seu like. Aqui domina Matheus Bueno para o time do Guarani, empurra na meia direita para Lua Dias, carrega a bola, traz o Guarani para o de ataque, soltou curtinho para João Vitor, para Pacheco, ele cruza rasteiro, a bola bateu, rebateu, sobrou para João Vitor, ganhou, pé canhoto, ele bate, a bola rebate e vai embora, escanteio. Galera tá pedindo um toque no braço do Benevenuto. Caio Max, que é um árbitro experiente para a Série B, tá dizendo que é para esperar um pouquinho a cobrança. O Guarani tem escanteio, vem para cima o Bugrão, Vladimir. O Bruno Melo reclamou também de que a bola teria tocado no braço do jogador do Guarani. Enfim, o escanteio marcado. Luan Dias está na cobrança, o Ayrton também está por ali. Apoiado pela galera, o torcedor que marca a presença, o público melhorou aqui no Brinco, é legal também, bacana a presença da torcida do Coritiba. Tem escanteio o time do Guarani para bater, partiu para a bola, Ayrton, pé direito, levantou para a boca do gol, Bacelar tentou de cabeça, a bola passa por ele, sobra na canhota para Jefferson, insiste o Bugre, lá pela esquerda, cruzou, fechado para o gol, o goleiro saiu mal, a bola fica viva, tentou o Bispo, bateu, rebateu, saiu do gol e pegou Morisco. Quase consegue um desvio fatal, Gabriel Bispo, Vladimir. Saiu meio estabalhado, né? Atordoado ali, o Pedro Morisco não conseguiu ficar com a bola. E o Gabriel Bispo, pra azar do Guarani, também não conseguiu cabecear no fim. Se recuperou o goleiro do Coritiba. O grão que tem o artilheiro da Série B, Caio Dantas. Ele tem nome e sobrenome. Caio Dantas, com 9 gols, a esperança de gols. Guarani aperta a marcação, hein? Todinho no campo de ataque, dificultando a ação ofensiva do time do Coritiba. Nathanael domina pela direita, tentou passe por elevação para Vini Paulista. Sobe atrás para afastar o capitão Matheus Salustiano. A bola volta para Ayrton, pela canhota, Martinão do campo, curtinho para Matheus Bueno. Gira o corpo, parou, prendeu, voltou para Bispo. Bispo para Matheus Bueno. Clareia o jogo para o campineiro Pachecão. Pachecão recolhe, domina, para, prende, soltou na direita para João Vitor. João Vitor empurra para Lua Dias. Cercado marcado entre 3 defensores e acaba perdendo a bola. Recupera Bruno Melo. Faz o passe curtinho para Vini Paulista. Já meteu na ponta, tenta sair da rata o time do Coritiba. Vini Paulista, lançamento para Friso. Por trás da zaga, nas costas do Matheus Salustiano, a bola chegou a bater nas costas do Salustiano, volta para Friso, ele domina, controla a bola para Ronieri, é perigoso, bica na grande área, setor direito, levou pro fundo, cruzou, fechado para a boca do gol, subiu para afastar Pacheco, voltou Bruno Melo e emendou de primeira, a bola subiu, foi embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani, Vladimir. Assustou o Coritiba, né? Bruno Melo nos artilheiros do time na Série B do Campeonato Brasileiro, chutou de fora da área, mas mandou a bola por cima. Assim como a temperatura, o jogo começa quente no Brinco, vamos chegar a 5 minutos do primeiro tempo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças no Ica Atacado de Curitiba. Robson de primeira colocou na área, chega de qualquer maneira para fazer o corte providencial, colocou na bola para fora. Matheus Salustiano num toque de bola envolvente, quase o Coxa consegue a finalização, tem escanteio o time paranaense para bater. Toques por cima, né? Bela jogada da equipe do Coritiba, chegou bem também, o Matheus colocou pela linha de fundo, escanteio Coxa. Você encontra os produtos, as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Escanteio na canhota, partiu Matheus Friso, levantou para a boca do gol, a bola bate no Bispo, sobra no rebate para Matheus Bueno, tentou bater no comando, a bola bateu no braço do jogador do Coxa, o jogo está parado. É falta para o Guarani bater do campo defensivo. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 6 minutos, primeiro tempo. É o comecinho do jogo aqui no Brinco, 24ª rodada Série B, jogo que fecha esta 24ª rodada. Segue Guarani 0, Coritiba também 0, Edu Pinheiro. Sim, acabou em Mirassol 1, América Mineiro 0, Novo Horizontino em primeiro 43, em segundo agora Mirassol 42, em terceiro Santos 40, em quarto Vila Nova 39. Aqui falta para cima do Ayrton, zagueirão do Coxa levantou o Ayrton, o árbitro viu e marcou, o jogo está parado, Vladimir. Falta forte ali do Thalisson, né, para cima do Ayrton, o árbitro até pede calma pro zagueiro do Coritiba.
quase pintou o primeiro cartão do jogo, mas ficou apenas na bronca. Bolas. Ofertas especiais da loja do mecânico. Tem chave de impacto Forte G, R$ 349,90, válida até 7 de setembro em Campinas. Ligue no 19 33 70 25 50. Bola parada na meia esquerda, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança, atacando para o gol do placar eletrônico neste primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Falta perigosa para o time do Guarani. Vem Ayrton para a bola, na bola parada. Lua Dias pertinho da bola, saiu. Deixou para Ayrton, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Benevenuto. A bola volta no rebote para Lua Dias. Faz a finta, o giro do corpo, meteu para Jefferson. Jefferson para Ayrton. Uma zona perigosa, aperta na marcação o Ronier. Ele volta a bola aqui no meio para Matheus Bueno. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou no corredor para Lua Dias. Tem a posse de bola dominada, curtiu para Jefferson. Jefferson tentou a tabela, Ayrton prendeu, segurou para Jefferson, devolveu por dentro para Matheus Bueno, empurrou para Ayrton. Ayrton tentou passe para trás, tira a defesa, insistiu, Caio Dantas afasta definitivamente a zaga do Cuxa. Era falta no rebote para o Guarani, que aperta o Bugrão. 0-0 no comecinho do jogo. Jefferson aqui domina lá pela canhota, soltou para Ayrton, boa, a bola entrada na grande área, bateu colocado, a bola desviou, saiu, foi embora, escanteio. O árbitro aponta o peito, a galera chia, quer toque no braço, o árbitro aponta para escanteio, Vladimir. Todo lance desse tipo gera realmente uma ansiedade, um frisson, né? Mas pra mim foi peito realmente ali do Thalisson, linha de fundo, apenas escanteio. Bolas. Futebol da Bandeirantes pra KTO. Na KTO a cada jogo é único. Acesse kto.com.br e jogue com responsa. É o segundo escanteio para o time do Guarani cobrar aqui pela direita. Vem na bola Ayrton, ele tem a 30 estampado na camisa, vai levantar para a boca do gol, então capricha que dá. Autorizada a cobrança, partiu para a bola, levantou, fechado na área, Bastelar tentou de cabeça, subiu o zagueiro para trás, tocou Morisco, evitou a saída. Evitou a saída, segundo o árbitro. E aí, Vladimir? No limite, né? O Morisco subiu, evitou a saída e ficou com a bola. Passe errado do Jefferson, tirou errado, a bola voltou para Ronier, tem o Friso no comando, bola solta para ele, bem marcado, ele voltou na ponta para Robson, Robson para Ronier, Lucas Ronier, ele recolheu, dominou na entrada na grande área, apenas 19 anos para Friso, Friso de primeira para Vini Paulista, para Friso. Eu acho que ele tentou bater pro gol, mas o passe saiu tão horroroso que deu certo ainda, porque a bola ficou com o Bruno Melo para Robson, cruzamento do Vini Paulista, corta lá dentro da defesa, volta no rebote ainda pro time do Coxa, a última tocada da bola foi João Vitor, escanteio pro Coritiba, o Friso tentou bater pro gol, não foi não, Vladir? Não, foi jogada ensaiada, eu assisti alguns treinos esta semana, deu certinho. Olha, estamos com mais de 500 aparelhos conectados no YouTube. Vamos subir para 700, tá bom? Para 700. Você que está no YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos subir, vamos chegar a 700 aparelhos conectados. Depois a gente vai subindo gradativamente. Mais um escanteio para o time do Curitiba bater aqui pela esquerda. Vem Matheus Friso, autorizado o pé canhoto, levantou na segunda trave, bola passa por todo mundo. Vai sobrar para o time do Guarani com o Ayrton, ele tenta armar o contra-ataque. Voltou na frente, chega Morelli na marcação, já deixou para trás. Matheus Bueno livre aqui do outro lado, ele não viu. Demorou para tocar, chega Natanael na bola e recupera para o time do Curitiba, passava livre no corredor o Matheus Bueno. É bem verdade que era um lance difícil, né? Ele estava correndo ao lado dele a marcação e o Matheus Bueno lá do outro lado. Mas de qualquer forma o Guarani perde uma grande oportunidade. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. João Vitor para ataque, cruzou para Caio Dantas, tira lá dentro o Thalisson, na sequência a bola sai. Em lateral, perto da linha de fundo, é lateral, é pro Guarani bater. O torcedor gosta, embala o time em campo, é a presença da galera bugrina para sair das últimas posições na tabela de classificação. Bola para Lua Dias. Recolheu, dominou no fundo, voltou para Pacheco, calculou, executou, cruzou para Caio Dantas de cabeça, ele desvia, a bola vai saindo, não chega nem a sair pela linha de fundo, fica com a sobra o Natanael lá pela direita, cercado, marcado, soltou para Ronier, ele faz a devolução para Natanael, bem marcado, perdeu a bola, voltou para Matheus Bueno, dominou a entrada na grande área, protegeu o pé direito, arriscou pro gol no meio do caminho, opa! Aí o jogador do Coritiba jogou de goleiro. Pegou a luva, a camisa do Morisco e meteu a mão na bola, mas fora da área, Vladimir. Natanael foi quem estava no lance, se jogou, né? Se lançou para a bola e ela acabou tocando no seu braço. O árbitro em cima do lance marcou. É falta para o Bugre. Guarani em cima, hein, Glayer? Guarani em cima do Coritiba. E é esse jogo que tem que ser do Guarani. Pressionando, buscando, né, botando o Coritiba para marcar, para correr para trás. Esse é o jogo. Guarani pressionando, tá bem no jogo o Guarani, viu? Defensivamente, o meio também tá bem articulado.
E o ataque precisa só encaixar essa última bola para que o Guarani possa abrir o placar. Vamos ver essa cobrança de falta aí. E a galera vem junto, hein? Eu pedi, solicitei, sugeri, já subiu para quase 600 aparelhos conectados. Vamos chegar já 700. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe. Tem falta perigosa do Guarani para fazer a cobrança na meia esquerda. Vai pro gol Pedro Morisco, fica um pouquinho mais pro canto esquerdo, deixa todo o canto direito pro batedor. Na falta perigosa pro time do Guarani são 3 jogadores. Sempre os 3. Jefferson, Lua Dias e Matheus Bueno. Matheus Bueno para cobrar com o pé direito. Lua Dias para cobrar com a canhota por fora da barreira. Toda a expectativa da galera. É falta perigosa na entrada da grande área para o Guarani. 12,5 o primeiro tempo. 0-0 no brinco. Falta para o Guarani cobrar. O outro chamando a atenção do homem base da barreira. Aplica cartão, juizão. Não conversa não. Muito blá blá blá. Muito mimimi. Mostra o cartão, você tem o cartão. Ele pede para que o jogador fique no local correto. É falta perigosa para o Guarani bater pela meia esquerda. Vai partir para a bola. Lua Dias, pé canhoto do Capricho. A bola passa à direita com desvio, vai embora. Pela linha de fundo é escanteio para o Guarani, Vladimir. Tinha endereço, hein? Era lá no canto direito do goleiro Pedro Morisco. A cobrança de falta bem feita pelo Luan Dias, houve desvio no meio do caminho. Escanteio para o Bugre. Morisco ficou parado, em estático, torcendo para a bola sair. Tem escanteio o Guarani para fazer a cobrança pertinho ali do vestiário dos visitantes, perto das bandeiras que não estão tremulando porque não venta nesse momento aqui no brinco. Vem para a cobrança do escanteio Lua Dias, o Guarani pressiona, aperta o Bugrão. Capricha que dá. Lua Dias, as torres gêmeas na área. Douglas Bacelar e Matheus Saluciano. Além de Caio Dantas, partiu o Luan, levantou para Douglas Bacelar, ele não conseguiu subir, voltou para Matheus Bueno, encheu o pé de primeira com a canhota, o chute saiu mascado, foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Valdemir Gomes, é tempo de análise, 13, quase 14, agora primeiro tempo, 0-0 e o jogo no brinco, Tigrão. Começa melhor o Guarani, mas o Curitiba também dá um tom muito bonito ao jogo e eu explico por quê. Os dois times jogam, é um belo jogo, é um jogo de padrão Série A. Guarani com a bola em casa, agride. João Vitor na direita, Ayrton na esquerda, o Caio centralizado, chegando o Luan Dias, chegando o Matheus Bueno e o Curitiba com a bola vai para cima. E cuidado com esse baixinho ensaboado aí, tal de Ronier. Jogão, muito equilibrado, o Guarani ligeiramente superior. Ele tenta de novo, o Ronier lá pela direita, chega bem a marcação dupla do time do Guarani, o Jefferson tira, soltou o comando para Caio Dantas, recolheu, dominou, protegeu, dividiu com o Thalisson, insistiu no lance, chega Thalisson para fazer o corte, recupera, sai jogando para o time do Coritiba. Começou a operação de vendas Volkswagen mais na Germânica Volkswagen, são diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Na mesa de som, Tony Carioca de São João de Meriti, Souza, torcedor do Vasco da Gama, com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Schuch aqui no brinco. Equipe técnica da Bandeirantes que tem ainda o PP Pedro Piscinato, comandada por Gil Kleber. Levantamento para a entrada da grande área do Guarani, sobe bem aqui atrás para fazer o corte, o Bacelar, volta no rebote, briga Lua Dias. Opa, o cara do Coritiba fez a aguinha pocotó pra cima do Luan Dias, hein, Vlad? É, subiu nas costas ali do Luan Dias, o Thalisson, o árbitro, claro, marcou a falta. Matheus Bueno já cobrou, fez o passe no comando, bola curta para Caio Dantas. Chega primeiro Natanel para fazer o corte, remando para o goleiro Pedro Morisco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta, você vai confirmar aqui, brincão de ouro da princesa. Brincão tá bonito, bem iluminado, pintado, bem cuidado. Eu confirmo, pontualmente às 21h45. Olha o coxa, Matheus por isso diferente, brigou ali, bate, foi travado pelo Bacelar, na sequência tira Jefferson. 24ª rodada da Série B, Guarani 0, Coritiba também 0, Edu Pinheiro. Olha, quinta-feira, agora dia 5, o jogo atrasado do Brasileirão acontece, 20 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e Juventude. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina
o time do Curitiba para sair jogando aqui atrás com o Thalisson. Se apresenta para o jogo Zé Gabriel, pertinho do tetracampeão Jorginho, à beira do campo, é o comandante técnico do time do Curitiba. 6º jogo dele, até aqui 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Alan, 5º jogo no seu retorno com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Dominou Benevenuto, empurra por dentro para Vini Paulista, ele volta para Marcelo Benevenuto. É ele agora quem recebe, do Zé Gabriel. Recolheu o domínio com o pé direito, empurra na ponta para... Opa! Bruno Melo dominou, a bola escapou, bandeirinha dedurou. O Adro apontou, lateral para o time do Guarani bater aqui pertinho do tobogã. Na marginal do campo, pertinho da linha do meio campo, lateral já cobrado pelo Pacheco, na direita, Pacheco para Lua Dias, ele domina, prende, gira para cima da marcação do Vini Paulista, se apresentou o João Vitor, prefere passe curto para Pacheco, agora sim, para João Vitor, ele parte para cima, dominou a entrada na grande área, cortou, tentou por dentro, tira a defesa, Lua Dias, a sobra, pé esquerdo, bateu, a bola passa à esquerda e vai embora com perigo. Assustando o Pedro Morisco, é tiro de meta, Vladimir Catarino. O João Vitor tentou, a zaga tirou no rebote, o Luan Dias arriscou. Tinha muita gente na frente do Pedro Morisco, ele chegaria na bola, mas ela foi pela linha de fundo. Alô, Zé José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, ligado, torcendo para o Bugrão, ligado no futebol da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você jogando com aquela bola curtinha dentro da grande área. Pedro Morisco para Zé Gabriel. Um chutão para o grande ataque para Lucas Ronier. Chega inteiro no lance o Jefferson. Recorre, domina com a canhota. Recua para o goleiro Vladimir. Pegou mal na bola. Deu de graça para Vini Paulista. Empurrou para Morelli. Morelli dominou meia direita. Para, prende, segura. Espera a passagem do Natanael no segundo terço do campo. É a vez do time do Curitiba ficar com a bola no campo ofensivo. 0-0. Um jogo de trocação. 18 minutos de 2 campeões brasileiros. O Guarani em 78. 7 anos depois, em 85. O Coxa foi campeão brasileiro. Tinha no gol Rafael Camarota e hoje tem Pedro Morisco. Domina com o pé direito, lançamento, linha de marcação, a primeira linha do Guarani, uma linha alta. Aí o Pacheco tentou tirar, não conseguiu do Robson. Robson que é o artilheiro do time do Curitiba na temporada. Matheus Friso para Bruno Melo. Recolheu, dominou no corredor, para, prende, olha, pensa, observa, gira, empurra pela meia para Vini Paulista. Vini Paulista para Marcelo Benevenuto. É que a iluminação do brinco ajuda, mas para ver a numeração do time do Curitiba é dificílimo. Bruno Melo trabalha a bola de novo com o Friso. O Friso recolhe, domina, ele volta a bola para Benevenuto. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940 no centro de Campinas. WhatsApp é o 19988390106. Passe errado no Coxa, a bola sai, a lateral de graça para o Guarani bater. Mais cedo, como já informou, Edu Pinheiro, Mirassol venceu o América de Minas, que estreou o Lisca, reestreou o Lisca, o Mirassol é o líder. Aliás, os 3 primeiros da Série B são paulistas. Mirassol, Novo Horizontino e também a equipe o Novo Horizontino, Mirassol e Santos nesta ordem. 3 paulistas na liderança da Série B. E o América, próximo adversário do Guarani, né, Boris? No domingo lá em Belo Horizonte. 18 horas e 30 minutos na Arena Independência. O Guarani tem aquele jogo atrasado sem data ainda contra o Botafogo. Tenta o Bugrão, ataque, bola colocada para fora. Tentou Lua Dias. Chega acabando com a festa Zé Gabriel. Lateral que o Pacheco cobra aqui para a direita, ele já cobrou e regou para Douglas Bacelar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2 para você, nos Amarais e na região do Satélite Íris. Em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Chegamos a 20 minutos, primeiro tempo, 0-0 no brinco. Alô, Edu César, sempre muito bem informado, sempre acompanhando o timaço de Carlos Batista mais uma vez em ação. Pena que não tem mais o ex, né, Edu? O Edu sempre mandava mensagens aqui que estava curtindo a Bandeirantes. Pode ser pelo Instagram, no @Leandro Boles. Aliás, eu postei um vídeo, repercutiu legal demais antes do jogo aqui. A galera chegando, imagens de bastidores da nossa cabine. Lateral por time do Coxa bater, tá demorando demais o Bruno Melo. O torcedor tá hasteando aqui no tobogã. Aliás, como é que tá a presença do público no tobogã, hein, Vladimir? Olha, bastante gente, viu, Boles? Calculo aí de 4 a 5 mil pessoas nesta noite aqui no Brinco. Ô, Vlad, não sei se você tem essa informação. Já eu concluo. Aqui vem Guarani com Lua Dias, empurrou no comando para Caio Dantas na Araga. Estica a perna, Benevenuto para cortar. Não estou vendo as faixas das organizadas, tanto do Guarani quanto do Curitiba. Se houver algum tipo de proibição, alguma determinação, fato é
que nenhuma, exatamente nenhuma, normalmente são 3, 4 torcidas organizadas do Guarani que estendem as respectivas faixas e também do time do Curitiba, mas desta vez não, nessa noite de terça-feira tem uma faixa estendida. Previamente não houve nenhuma determinação, né? Pode ser alguma decisão da Polícia Militar quando da chegada das torcidas, Bolas. Pacheco foi travado na bola, segundo o árbitro pelo Robson, bola recuada, volta o time do Curitiba para sair jogando com o Thalisson. Gleger, vamos chegar à metade deste primeiro tempo, 0-0, aquela pressão exercida pelo time do Guarani não existe mais, mas o Guarani prossegue no campo ofensivo, tentando, buscando o primeiro gol. E aí, Zorzinho? Mas tá um time organizado, né? Porque o Tigrão tava falando agora e é verdade, né? O time do Curitiba é perigoso. Então tem que estar atento, o Guarani bem organizado, né? Aquele âmbito no começo do jogo já deu uma baixada, já deu uma arrefecida, mas o Guarani para mim é melhor na partida ainda e tem tudo para tentar aí abrir o placar ainda no primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas e tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aliás, o Buzina utiliza demais os temperos prontos da Aroma das Ervas. Hoje, inclusive, nesta terça-feira, está ouvindo a Rádio Bandeirantes e saboreando aquele hambúrguer artesanal temperado com os temperos da Aroma das Ervas, inclusive com o chimichurri, que é o preferido do Tigrão. Bola para o time do Guarani para sair jogando aqui atrás. Matheus Salustiano volta a incentivar a galera nas arquibancadas do Brinco. De novo, Matheus Salustiano, ele recebe do Jefferson. Parou, prendeu, olhou, pensou o capitão Bugrino. Empurra para Jefferson de novo. Guarani fica sem saída nesse momento porque está apertando da marcação o time do Curitiba com 4 jogadores, uma fila de jogadores. Tem o primeiro aqui, 2 no meio, mais um lá que é o Ronier. Guarani escapa nesta primeira linha de marcação. Ayrton tentou a finta, foi desarmado pelo Morelli. Chega limpo na bola, recando o goleiro Pedro Morisco. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Dominou mal de novo, Bruno Melo apertou o Lua Dias, ele conseguiu a recuperação, ganhou lateral. Lateral aqui na esquerda no campo defensivo para o time do Coxa bater. Tigrão, eu também quero ouvi-lo. Vamos chegar a quase 24, 0-0, Tiger. O jogo caiu, né? Caiu, diminuiu o ritmo. Não dá para ter aquela intensidade toda do início, mas nesse momento o jogo é chato. Intermediária, você vê que você não subiu o tom aí nos últimos 10 minutos. E eu queria dar o placar aqui, se autoriza ou não? Opa, é você que manda, Tiger. Então vamos lá, bola 5, Bruno Melo 0. 2 vezes ele dominou, a bola deu uma escapada. E agora a bola não escapou não do Matheus Salustiano, nem o corpo do Friso. Chegou atropelando o zagueiro Bugrino. Falta já marcada, Ronier enfiou no comando. Boa bola para Morelli, tá na área. Chega bem na marcação, Douglas Bacelar. Leva a bola para a linha lateral e tira de qualquer maneira. Batemos a primeira meta, hein? Mais de 700 espectadores, mais de 700 aparelhos conectados. Vamos fazer o seguinte, até 40 minutos, vamos chegar a 800. Ou até 900 ou até 1000. Quem manda é você que está ligado pelo YouTube. Basta você compartilhar o link. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cadê a locutora, Tony Souza? Cadê a locutora? Eu quero a locutora. Já você traz. Aqui o Guarani ataca, boa bola. João Vitor saiu na cara do gol. Vai marcar pé direito, o goleiro saiu, ele bateu pro gol. Pega Morisco! Pedro Morisco salva o Curitiba na finalização cara a cara do João Vitor. O goleiro salva o Coxa e evitou o primeiro gol do jogo, Vladimir. Cresceu na frente do João Vitor, Pedro Morisco, né? Realmente foi bem demais o goleiro do Curitiba. Demorou um pouquinho até para concluir o João Vitor quando chutou a defesa em 2 tempos do goleiro do Coxa. Estava tão livre o João Vitor que acho que ele se assustou. E aí o Pedro Morisco saiu, cresceu e fez a defesa. E eu quero o conceito, a nota desta defesa. Gleger, Zorzin. Nossa, mas o João Vitor vacilou, né? Na cara do gol ali, bate cruzado no chão. Por isso que saiu bem, fechou bem o ângulo. Deu sorte também, porque a bola veio em cima dele, né? Conceito 7.82. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 25:40, primeiro tempo. Aqui no Brinco, 24ª rodada da Série B nesta noite, eu não diria nem gostosa, ela tá calor mesmo, de 25, 24 graus.
Noite de terça-feira, Série B, Guarani e Coritiba 0-0, Edu. Sim, olha, acabou então, Mirassol 1, gol do De La Torre, América 0. E amanhã, Boris, começa já a 25ª rodada, incrível. 20 horas no Open, Goiânia, Vila e CRB. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ah, essa eu gosto. Solta de novo. Eu quero o bis da locutora. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. E na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com.br e jogue com responsa. Dentro do ataque o time do Coxa, chega bem Pachecão, protege, a bola vai embora, lateral na direita no campo defensivo, é para o time do Guarani bater. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Aqui nas cercanias do Brinco, a gente chega, a galera pede, grita gol lá, Boris, grita forte, Boris. Valeu a todos que estão aqui nas cercanias do Brinco. Aqui ataca o time do Coritiba com o Vini Paulista. Ele carrega a bola, deixou para Ronier, sai da ponta, vem para meia, desarmado, entra e corta Matheus Bueno. Domina, tentou sair jogando, perdeu, mas houve a falta. Foi puxado pelo jogador do Coritiba, o árbitro parou, marcou pelo Vini Paulista. É a falta para o time do Guarani, mas na sequência do lance o Robson. Não é o Robson, não. É outro jogador que acabou levando a pior do time do Coritiba. Acho que é o 36, Vladimir. Olha, se for, já se levantou. Tá tudo ok com ele, mas a falta é para o Guarani cobrar lá no campo de defesa. É, mas não é o 36, é 36 mais 4. Mais 4, 40. 40 é o Morelli. Morelli, exatamente. Mas já está de pé. Tá dentro da margem de erro de 4 para mais, 4 para menos. Ah, que o digam as pesquisas. Fala aí, Tigrão. O goleirão aí, o Morisco, já tinha tomado o gol do João Vitor, viu? Tinha tomado e destomou. É. Ele foi, fechou, fez aquela posição de goleiro de handball e a bola estava passando no meio dos galhos. E aí ela já tinha se alojado. Ele fez um movimentinho, ela bate no alto da coxa de uma delas, interrompe a trajetória fatal para o gol. Inacreditável, que largura. Estava feito o primeiro gol do Guarani e o João Vitor não pode, tudo bem que o goleiro teve méritos, mas não pode perder um gol desse num jogo tão difícil, né? Dá uma injeção nela, dá um bico no chão nela, não tem morisco, não tem mosquito, não tem nada. Nem ouriço. Nem ouriço. É bola no barbante, na teia. Não pode perder um gol desse. Pergunto, quantas vezes ou quantas oportunidades claríssimas igual a essa o Guarani vai ter até o final da partida, num jogo tão duro, numa defesa que não toma gols há 300 minutos? Primeira pergunta. Segunda. Olha o Guarani apertando, recuperando, Gabriel Bispo tentou recuperar, botou na frente, foi desarmado. E agora quem vem para o contra-ataque é o time do Curitiba. Bola solta para Morelli, pela meia direita, já empurrou para Lucas Ronier. Ele recolhe, domina, tem Robson no comando, parou, prendeu, olhou, pensou, pé canhoto, cruzou para Friso, a bola passou por ele, tira Pacheco. Entra e corta para o Guarani, a bola voltou para João Vitor. Agora sim, escapou legal, já escapou de 2 defensores, carrega a bola, já pisando no campo ofensivo. Ele sai da ponta, vem para mim, não tocou, a bola foi Fominha. Tinha 3 opções, foi Fominha e perdeu. Já o Tigrão completa a sua segunda pergunta, porque vem de novo o time do Curitiba, o jogo é rápido, não para. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo 0-0. Recebe o sprint Robson, 33 anos. Ele parou, prendeu no corredor, soltou para Friso com o seu cabelo descolorido, ou o cabelo nevado. Ele volta a bola para Thalisson no campo ofensivo, pela meia, carrega a bola, o zagueirão errou o passe, foi desarmado, a bola voltou para o Guarani, passe errado também do Matheus Bueno. Completando o Tigrão. A segunda pergunta é a seguinte, o que é que vale posse de bola, né? Curitiba está com mais posse de bola, mas o Guarani teve a grande chance do jogo. Teria que ter matado no sentido de concluir bem. E ressalvo aqui do relevo ao toque sensacional, a assistência do Luan Dias para o João Vitor, que fechava na diagonal. Mas o jogo caiu, Bolis, vamos ver. Esquenta a fundanga aí. 30 minutos, já ultrapassamos a marca de 30 minutos. Primeiro tempo 0-0 no Brinco. Domina Zé Gabriel, ele empurra para Lucas Ronier entre as linhas. Ele domina e parte para cima. Dominou, escapou para Friso, tá na área, desmarado pelo vacilar, voltou para Natanael, cruzou do outro lado para Bruno Melo. Domina na área, fez o passe por dentro, tira Matheus Luciano. Volta no rebote na entrada da grande área para Matheus Bueno, deixou para Jefferson na pressão, tira daí, ele tira.
Mas aí tirou mal, não sei se a bola desviou em alguém, não. Não desviou, foi direto para fora, lateral que o Coxa já cobrou. Instalar materiais elétricos é a sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. A Instalar é do Léo. O Léo, proprietário da Instalar, que chegou a jogar na base do Guarani. Outro dia o Batistão contava essa história dentro do Esporte em Debate. E claro, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Por falar em cabelo descolorido, o Vlad deu um trato no cabelo. Passou lá no Frei, que é o cabeleireiro dos artistas, lá em Piracicaba, ou no Valtinho Machado, mãos de tesoura, Vladimir? No Frei. É mais seguro no Frei. Cabelo? Mas ele deu uma ajeitada. Cabelo, Bolis? Deu uma ajeitadinha. Não, do lado, né? Do ladinho, do ladinho. Não. Deu aquela tia, deixou zero. Tá usando zero. É, eu fiz um degradê. Ah, tá, entendi. O mão de tesoura. É o Valtinho. Não, deixa ele lá, não. Valtinho, ele cobra 5,50 e ainda dá um marmitex de presente. Aqui tenta a posse de bola, o time do Coritiba fica com ela e sofre a falta. O Zé Gabriel bem no círculo central. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gerentes que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Quem adora passar no Valtinho Machado é o PK, né, o Vlad? É, tem carteirinha de fidelidade, inclusive. Aqui falta, demora para cobrar o Zé Gabriel, o torcedor chia, o torcedor vaia. Ele recua para Benevenuto, que joga com a proteção no braço. Fez o passe curtinho para Natanael, empurrou para Lucas Ronier. De primeira deixou para Vini Paulista. Vini Paulista parou, prendeu, segurou, voltou para Ronier. Boa devolução na ponta, olha o Coxa chegando, tentativa do cruzamento, trava. Jefferson coloca a bola para fora. Escanteio na direita para o Coritiba bater, Vladimir Catarino. É, escanteio, é o Friso, né? Quem vai se preparar para bater. E os irmãos Cabelinho também passam lá no Valtinho. Já passamos das 22 horas, 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Coritiba, 0-0 placar do jogo. Vem para a bola, Matheus Friso, autorizada a cobrança fechada. Vladimir sai do gol, dá um soco na bola para tirar de qualquer maneira. Tem lateral na direita o Coxa. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102 Desktop. A Desktop que apoia o futebol de Campinas, patrocinadora das duas equipes da dupla campineira, Ponte Guarani, Guarani Ponte. Domina o time do Coritiba com Bruno Melo aqui pela meia esquerda, ele soltou por dentro para Zé Gabriel, parou, prendeu, o olho pensou, você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo FM, faixa estendida 85.7 com a Marcos Som, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, passando aqui pela região, pelas principais rodovias. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, pelo rádio ligado, pela carona. Domina Morelli, ele domina, ajeita no círculo central, empurra pela meia para Zé Gabriel, fica com a bola o time do Coxa nesse momento para Vini Paulista, de primeira para Zé Gabriel, empurra na canhota, quem recebe, domina ainda, agora caindo pela esquerda é Ronier, deixou de letra para ninguém, de graça para Bispo, Alô Dias, tem só o Caio Dantas do comando, ele prendeu, seguro para Caio Dantas, passou por dentro, Ayrton vem para o Guarani, arranca Caio Dantas, deu uma derrapada, mesmo assim domina, controla a bola, espera a chegada, rolou atrás para Gabriel Bispo, com dificuldades ele dominou, mas foi empurrado pelo Robson, falta de batida pelo Pacheco, curtinho para João Vitor, ele recebeu, dominou, tá chegando, tá faltando um pouquinho mais se chegar no último terço do campo, principalmente com o João Vitor e com o Ayrton. Pacheco pela meia para Lua Dias, dominou, tenta o passe curto, chega Benevenuto, a bola bateu, rebateu, voltou ainda para o time do Curitiba, para sair jogando aqui pela meio com o Vini Paulista, abertura pela canhota para Bruno Melo, recolheu, dominou o time do Coxa. Não perde há 3 jogos, vem de 3 vitórias seguidas. Guarani e Coritiba, os dois times que ainda não perderam neste segundo turno. O Guarani tem 3 jogos, teria 4, não jogou contra o Botafogo, jogou adiado. Coritiba já tem 4 jogos. Bola solta para Natanael, para Friso, chega firme. Jefferson, mas comete a falta. Falta marcada, o jogo está parado aos 35 do primeiro tempo. Começou a operação de vendas Volkswagen mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Chegamos a 850 aparelhos conectados. Obrigado demais pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Enfia o dedão aí, ó, sem moderação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos aqui na Taba do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Começou a operação de vendas Volkswagen mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próximo e conquiste o seu 0 km.
Bola recuada para o goleiro Pedro Morisco, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, chega Matheus Salustiano, briga por cima, por baixo, ele tira, levanta a bola, mas a bola sai. Vai chegar tranquilo ali para o Jorginho, com toda a sua experiência. Jorginho tá fininho. Completou recentemente, ele se tornou sexy, Vladimir. Sexy? É, sexagenário. Completou 60 anos no último dia 17. Jorginho jogou muita bola. Como cruzava o Jorginho, hein, Vladimir? E viu o domínio de bola dele ali, né? Quem tranquilo. conhece, conhece, né? Na semifinal da Copa de 94, meteu na cabeça do baixinho Romário. Disputou a final, acabou sentindo uma contusão, saiu no decorrer do jogo. Aqui o Caio Dantas briga, fez o passe para Ayrton, vacilou, dançou. Quando ele dominou, levantou a cabeça para tocar para o João Vitor, chegou o Vini Paulista e acabou recuperando da posse de bola para o time do Coxa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui no Brinco, 36:40, primeiro tempo. Jogo difícil para o Guarani, 24ª rodada, Guarani Coritiba 0-0, olha o Bugre atacando, Bracanhota, Ayrton, sou mais você, ele parte para cima, tem essa característica, dominou, balançou, cruzou na área, chega Bruno Melo, cortou o rebote para Pacheco, dominou. Não deu para bater pro gol, ele fez o passe curtinho para João Vitor, bico na grande área, prendeu, segurou, poderia ter devolvido, soltou para Bispo, Bispo levantou, subiu lá dentro para afastar Natanael. Matheus Bueno vai para só, poderia ter dado o bote, não deu. Aí ele acabou perdendo o controle da bola, chega primeiro Friso, Friso recorre, domina, gira bem para cima do marcador, controla a bola e volta para Ronir. Confirmando aqui no Brinco, 0 Guarani, 0 pro Coritiba, Edu Pinheiro. Pra falar em Curitiba, sexta-feira, Couto Pereira, eliminatórias em Brasil, Equador, vai ser 22 horas, viu, Bolinhas? Rádio Bandeirantes. É, no estádio Couto Pereira, casa do Coritiba. Depois de 20 anos, o Brasil voltará a jogar na capital paranaense. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já estamos caminhando para a reta final do primeiro tempo. Agora quase 38, Gleger Zorzin. Eu quero ouvir o olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. E o jogo 0-0, Gleger. A intensidade do jogo baixou, né? Baixou bastante ainda. Você vê que o Coritiba, ele se fecha ali, ele tenta, né, neutraliza algumas ações do Guarani, os pontos fortes. O Guarani teve, inclusive, no começo do jogo, um pouco mais de pressão pelos lados. Neutraliza e tenta sair no contra-ataque. Mas o Guarani também está bem organizado. Nesse momento o jogo é equilibrado, mas tecnicamente ruim. Jogo equilibrado no Brinco. Começou a operação de vendas Volkswagen mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Alô, Gustavo Antoniassi, grande Gustavo Antoniassi, radialista, jornalista, grande empreendedor. Tá ouvindo? Está sempre ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Para você e para toda a galera, eu tenho ofertas da Loja do Mecânico, ofertas especiais. Esmerilhadeira angular Bosch, R$ 339,90. Atenção, até este sábado, 7 de setembro, em Campinas. Loja do Mecânico, ligue 19 33 70 25 50. Guarani para ataque, João Vitor de frente para o gol. Vai bater, pé direito, a bomba, carimba as costas do Benevenuto. Vai sobrar do outro lado, protege o jogador Bugrino. A bola vai embora pela linha de fundo, Luan Dias. Escanteio para o Guarani no finalzinho do primeiro tempo, Vladimir. Pancada do João Vitor, né? Explodiu ali nas costas do Benevenuto. Luan Dias protegeu para ganhar o escanteio, ele mesmo cobra. Para KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Escanteio para o Guarani bater da bola parada, quase 40 minutos, 0-0. Vem para a cobrança, começa a ventar um pouquinho mais nesse momento aqui no Brinco. Para aliviar o calor, partiu Luan Dias, levantou para Caio Dantas de cabeça, tocou para o meio da área, tentou Bacelar, bateu, rebateu, Morisco! Tentou de voleio, Douglas Bacelar após o desvio do Caio Dantas, mas ele não conseguiu chegar bem na bola, encher o pé, não pegou enxergo na bola e aí facilitou a defesa do goleiro Vladimir. É, quando o Caio Dantas fez o cabeceio marcado ali pelo Bruno Melo, estava muito próximo o Douglas Bacelar, não deu para pensar muita coisa não, por isso a jogada não aconteceu. Você ligado, conectado no futebol da Rádio Bandeirantes. Alô, João Paulo Formaggio, JP Formaggio, tá sempre ligado, sempre acompanhando. Já deixou o seu like na transmissão do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a nossa pole position, Andréia Mantovani, com seus pompons, sempre acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Tigrão, eu quero ouvi-lo. Já passamos dos 40, 0-0 e o jogo, Tiger. Eu cheguei até a falar aqui. Segura Tigrão, boa jogada do João Vitor para Caio Dantas, a escapada na direita, vem para o Guarani, olha para a área, prepara o cruzamento para Ayrton na área, tira a defesa, Luan Dias a sobra, o goleiro sai, o pé canhoto, bateu cruzado, veio o toque, é gol!
9 estampado na camisa. Quando o artilheiro Caio Dantas saiu da área e recebeu pela direita, ele levanta a cabeça e cruza. A bola passa pelo Ayrton, que foi na função do Caio Dantas e sobrou limpa para Luan Dias. Ele dominou, o goleiro saiu, o goleiro cresceu, o goleiro saiu, o Luan Dias bateu cruzado, a bola desviou no meio do caminho, sobrou limpa na pequena área para João Vitor. Ele dividiu com o zagueiro e chegou primeiro para meter para o fundo do gol. Está aberto o placar do Brinco. João Vitor coloca lá dentro, estremece o brincão de ouro da princesa. A tapa bugrina, é o Guarani quem faz a festa. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco, seu as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá, galera vibrando. Olha o povão festejando porque balançou. Balançou a rede, é gol do Guarani. Na marca de 41 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Registrado no Brinco, João Vitor abre o placar, um gol importantíssimo nesta campanha de recuperação, nesta campanha para voltar a estar fora da zona do rebaixamento. Mais um passo dado, mais um passo conquistado. João Vitor, Guarani 1, Coritiba 0. Pedro Morisco não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Eu quero a galera comigo. Vem comigo, galera bugrina. É o gol do Guarani, é o gol pra galera vibrar e vibrar forte. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Inverteram-se os papéis, né? O artilheiro da Série B, Caio Dantas, veio começar a jogada. Foi dele o cruzamento na direita. O Ayrton não alcançou, mas o Luan Dias sim. Limpou, bateu forte, cruzado. João Vitor, como um centroavante, apareceu para finalizar para o fundo das redes. Segundo gol dele nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Tá na frente o Guarani 1-0. 1-0 para o Guarani, gol do João Vitor, que agora recebe uma falta dura. O árbitro consegue vantagem para o time do Guarani, bola solta na ponta. Ayrton recolhe, domina, partiu para cima da marcação, linha lateral da grande área, rolou para Jefferson no fundo, ele tenta um cruzamento, chega travando o jogador do Coxa. O último a tocar da bola foi o Jefferson, João Vitor tá caindo. Tigrão, 1-0, o Guarani está na frente do Brinco. Foi importantíssimo, o Guarani tinha diminuído a intensidade. Aí nos últimos 5 minutos, verticalizou de novo, muita movimentação na frente. E placar mostra que é um jogo absolutamente correto o placar. Espelho do jogo. O Coritiba fica mais com a bola, mas é igual arame liso. Cerca, mas não fura. E o Guarani com a bola agride. Teve a melhor oportunidade do jogo. Teve uma segunda não tão real. Na terceira, João Vitor, que para mim é o destaque do Guarani no primeiro tempo, na posição de centroavante, entre os backs, mais uma assistência, mais uma chegada do Luan Dias, 1-0 para o Guarani, gol importantíssimo. O jogo caminhava a passos largos para o 0-0 no primeiro tempo, mas Guarani deu uma reacendida, deu uma turbinada, e aí com 2 estocadas fez o gol e vai ter que tirar o Coritiba agora. E como eu disse, cerca mas não fura, arame liso, vai ter que criar mais agressividade, mais verticalidade, só que aí vai dar tudo e o treinador bugrino Alan quer, e é exatamente o espaço para contra-golpear. 1-0 para o time do Guarani. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Amarelo. Para quem? Zé Gabriel, camisa 8 do Coritiba. Aquela volta para cima do João Vitor. Recebeu o primeiro cartão amarelo. E teremos 2 de acréscimo, Bolas. Vamos até 47 minutos aqui no Brinco. Tempo regulamentar esgotado.
marcado pelo Caio Max Vieira, que apontou mais 2 minutos, exatamente às 22h15 no horário oficial de Brasília. Alô, Belo, B-E-L-L-O, Belo, está lá em Piracicaba, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Aqui o Vladimir com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Caio Dantas, subiu o Thalisson, fez o corte. Acabou escorando para cima do Caio Dantas, o árbitro desta vez não deu a falta. Ayrton recuou para Jefferson para Salustiano para Gabriel Bispo, isso, sai jogando direitinho, o time do Guarani no toque de bola, a bola chega aqui na direita para Pacheco, perto da risca no meio campo, ele volta a bola para Bacelar, não tem por que correr nesse momento, deixa o Coritiba vir para cima, isso, roda a bola, 1-0 para o Guarani, Jefferson para Salustiano empurra na direita para Pacheco recolhe, domina, levanta a cabeça, correria do João Vitor, bom lançamento, goleirão saiu para defender e quase sai da grande área, mas não saiu não. Mas não valeria o lance porque o árbitro apontou impedimento do João Vitor. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E acabou, não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Brinco. Gol de João Vitor aos 41 minutos da primeira etapa. O Guarani está vencendo o Coxa. 1 pro Bugre, 0 pro Coritiba. Por aqui a bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Boris e sua grande narrativa. Gol aos 41. Olha, o Guarani atacando para o gol do placar. Vamos lá, Vladimir Catarino. Público, como está no Brinco? Olha, Edu, um público muito bom, né? Não é, claro, o mesmo público da partida contra o Santos, mas eu arrisco dizer entre 4 a 5 mil torcedores, inclusive com bastante gente também que veio torcer pro Coritiba. Edu. Bom intervalo, Catarino. Obrigado, até já. Guarani joga com Vladimir, Pacheco, Douglas, Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. No banco tem novidade. Olha, tem aqui esse Emerson Barbosa, volante, que veio do Tombense, Pierre. Emerson Barbosa é lateral esquerdo. Pierre é volante, ambos vieram do Tombense, está no banco. Tem Lohan, acabou de chegar também, disputou a Série C pelo Floresta, né? Lohan, que disputou Paulista pelo Santo André esse ano. É isso aí, essas e outras. E Pegoraro de goleiro no banco também. Zorzinho, foi assim, ó. Caio Dantas deu uma arrancada, cruzou, a zaga tira, sobra para Luan Dias que cruza e João Vitor faz 1-0 aos 41, Zorzinho. Exatamente, Edu. E vale ressaltar também que apesar da vitória do Guarani, o Vladimir, o goleiro bugrino, foi um mero espectador, né? Ele não pagou ingresso e assistiu o jogo dentro do campo. E é exatamente isso. O Guarani defensivamente faz um grande jogo. Os volantes muito bem posicionados, o meio de campo muito bem ajustado. Você vê a jogada do Luan Dias no lance do gol, ele estava meio que aberto ali pelo lado esquerdo, então ele está flutuando porque ele tem a proteção dos homens de meio. Então gostei demais do posicionamento, gostei do primeiro tempo do Guarani, começou pressionando, depois deu uma arrefecida, veio para baixo, esperou numa linha média, esperando, equilibrando o jogo, né? Mas não dando espaço entre as linhas, não deixando o Coritiba evoluir. O Guarani fez um grande primeiro tempo. Se voltar assim para o segundo tempo, é bem provável que amplie o placar. Agora, precisa estar atento. O time do Coritiba é muito perigoso, não dá para sentar no resultado. Guarani muito bem e, na minha opinião, Edu, merece 1-0. Olha, e hoje lá em Mirassol começou mais cedo, terminado Mirassol 1, né? América Mineiro 0. Então é o seguinte... Novo Horizontino líder com 43, segundo Mirassol 42, o Santos 40, Vila Nova tem 39, Guarani vai vencendo, tá para 21, hein? 21 pontos, está a um pontinho da Chapecoense, está com 22, Ituano tem 22, Brusque 23, um vizinho do outro, CRB primeiro fora com 25. Intervalo, já você vai ouvir novamente aí, revivendo o gol aí do João Vitor e o Tigrão comentando numa pincelada final do intervalo, 22:19. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar KTO.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site KTO.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Loja do Mecânico. Aproveite ofertas especiais em máquinas e ferramentas para você, profissional ou hobbyista. Chave de impacto Forte G, R$ 349,90. Esmerilhadeira angular Bosch, R$ 339,90. Válidas até 7 de setembro. Confira na Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou pra você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bateu cruzado, veio o toque, é gol! Estampado na camisa. Quando o artilheiro Caio Dantas saiu da área e recebeu pela direita, ele levanta a cabeça e cruza. A bola passa pelo Ayrton, que foi na função do Caio Dantas e sobrou limpa para Lua Dias. Ele dominou, o goleiro saiu, o goleiro cresceu, o goleiro saiu, o Lua Dias bateu cruzado, a bola desviou no meio do caminho e sobrou limpa na pequena área para João Vitor. Ele dividiu com o zagueiro e chegou primeiro para meter pro fundo do gol. Está aberto o placar do brinco. João Vitor coloca lá dentro, estremece o brincão de ouro da princesa. A tapa bugrina, é o Guarani quem faz a festa. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco, tem as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá, galera vibrando. Olha o povão festejando porque balançou. Balançou a rede, é gol do Guarani. Na marca de 41 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Sim, Tigrão. Guarani 1, Curitiba 0. Placar correto no Brinco de Ouro. O Guarani começou muito bem o jogo. Alta intensidade. João Vitor na direita, sempre muito agudo. Ayrton na esquerda, hoje menos participativo, mas um jogador que cresceu muito dentro do campeonato. E o Caio Dantas muito bem marcado por uma defesa que não tomava gols há mais de 300 minutos. Os últimos 3 gols, né, com acréscimo e tudo, 3 vitórias por 1-0. Esse é o time do Curitiba, pragmático, bem o estilo do Jorginho, futebol conservador, metódico, fica com a bola, toca, gela a bola, toca daqui para lá, tira a velocidade do adversário e tenta alguma coisa ofensivamente. Só que hoje o Coritiba não conseguiu ofensivamente criar nenhuma oportunidade. Claro que quebrou um pouco o ritmo de velocidade do Guarani por ter conseguido manter uma maior posse de bola, mas toda vez que perdia, errava um passe, tentava uma estocada ofensiva e o Guarani retomava, o Guarani batia verticalmente e não com toques laterais improdutivos e infrutíferos, como é o caso da equipe paranaense. Bem a cara do Jorginho, um time que não se expõe, um time traiçoeiro, um time organizado e bem posicionado, mas um time que não agride, um time que não tem alta intensidade, que vai levando no banho-maria e aí num vacilo do adversário e numa jogada bem trabalhada, vai lá, espeta e depois se fecha e depois
traz as linhas para trás e com isso ganha os seus jogos. Esse é o estilo do Jorginho, já absolutamente assimilado pelo time do Curitiba, que toca muito a bola, que fica com a bola de pé para pé, mas que não tem profundidade. Então por que é que o placar é justo? Porque o Guarani, apesar de menos tempo com a bola, teve as melhores oportunidades, proporcionou ao Morisco uma grande defesa, num gol praticamente feito do João Vitor, numa bela assistência do Luan Dias. Num segundo momento, a bola também num voleio, tocada pelo back do Guarani, pelo Matheus Salustiano. Poderia ter feito o gol, estava batido o goleiro que saiu mal. Como saiu mal aos 41 no gol do Guarani. Luan Dias aparou pelo lado esquerdo, dentro da grande área, próximo da linha de fundo, num cruzamento que veio do Caio Dantas, que trocou de posição com o João Vitor. João Vitor se enfia e o goleiro vem para tentar cercar o possível cruzamento do Luan Dias. Só que ele fica no meio do caminho. Ele nem corta e nem está no gol. E aí, espertamente, segunda grande assistência de Luan Dias para João Vitor, aí sem goleiro. Ele se mete entre os dois zagueiros e escora para o gol vazio, o goleiro fora de combate, 1-0 para o Guarani, um time que hoje encara de igual para igual, apesar da situação ainda difícil na tabela, qualquer equipe que disputa a Série B. Encarou o Santos, está encarando o Curitiba, vai encarar Mirassol, vai encarar Novo Horizontino, vai encarar Goiás. Hoje o Guarani tem um nível de futebol compatível e equilibrado com os maiores orçamentos da Série B. Está entrosado, jogando muita bola, com padrão de jogo, com agressividade e merece o 1-0 do primeiro tempo. Leandro Bolis. Saída com o Guarani, apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos no segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe, o melhor é aqui, ó. Da Bandeirantes Campinas em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também pelo Bandplay, pelos aplicativos, você curte o futebol da Bandeirantes. Vamos juntos para o segundo tempo de 1 pro Guarani, gol do João Vitor. 0 pro time do Curitiba e no comecinho do segundo tempo, uma disputa de bola. Segundo o árbitro, o Caio Dantas foi atingido no rosto pelo jogador do time do Curitiba, o Coxa, que mexeu para a etapa final, Vladimir. É, na nuca ali, né? Foi atingido o Caio Dantas pelo Morelli, mas parece que tá tudo ok, já vai se levantando. No Curitiba saiu o Zé Gabriel para a entrada do 9, Brumado. Brumado é centroavante, tem a 9 no lugar do Zé Gabriel. O Guarani volta com a mesma formação. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Meia esquerda, falta para o Guarani. Luan Dias levantou meia altura, caiu Dantas, desviou. Tentou Douglas Bacelar, tira, chega. A zaga do time do Coxa, na sequência o friso completa. Deixa para Lucas Ronier, ele acelera o jogo aqui pela direita. Recolheu, dominou, empurra pela meia, devolve para Friso. Pé esquerdo na bola, tentou levantamento para Robson. Ele bate no peito, coloca no terreno, aí chega bem o Pacheco, mas comete a falta. Segundo o árbitro, Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte. Falta do Pacheco. Um pouco depois da risca no meio campo, é falta para o time do Coxa. Guarani ataca para o gol do portão de entrada do seu estádio neste segundo tempo. Obrigado a todos que estão conosco pelo YouTube. No intervalo eu andei vendo aqui vendo as manifestações de todos que estão no YouTube. Muito obrigado. Tem muita gente de fora, de Votorantim, Sorocaba, Belo Horizonte. O Gabriel está lá em Belo Horizonte. Obrigado a todos que estão conosco acompanhando pelo YouTube. Não esqueça, deixe o seu like. E é claro, quem está aqui em Campinas, a galera bugrina curtindo o futebol da Bandeirantes. Quem está também em Curitiba, torcedores do Coxa, claro, são sempre muito bem-vindos também. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Quer saber mais? Siga no Instagram, @Instalar Campinas.
Curitiba para ataque, Ronier ajeitou para Morelli pela meia direita, recolheu, dominou, levanta a cabeça, prepara o cruzamento, não cruza, devolve por dentro para Ronier, domina, pé canhoto, cortou, puxou pro pé direito, empurrou para Natanael, cruzou para a boca do gol, para Friso, dominou na área, puxou, bateu no canto e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Coritiba! Matheus Friso tem a 10 estampado na camisa. Um vacilo da zaga bugrina, jogador Ronier, no bate-rebate, ela sobrou para Matheus Friso. Dominou, é canhoto, começou a bater, a marcação frouxa. Ele conseguiu ainda puxar para a canhota ou para o pé direito na entrada da grande área. E bateu no cantinho de Vladimir. Empata o jogo, Coxa. 3 minutos de bola rolando do segundo tempo, tá registrado no brinco. Matheus Friso, Coritiba 1, Guarani também 1 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Faltou um combate mais forte, mais efetivo ali pra cima do Friso, né? Jogada feita pelo Ronier, o Friso teve liberdade, ninguém do Guarani conseguiu tirar. Trouxe pra perna direita e bateu no cantinho do goleiro Vladimir, que se esforçou, mas não conseguiu alcançar. Festa do torcedor do Coxa aqui no brinco, tudo igual, 1-1. Empata o Coritiba no comecinho do segundo tempo. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Embora tiro o time do Guarani com Ayrton, abriu na ponta para Jefferson, de primeira levanta a cabeça, tenta o cruzamento, a bola explode no Natanael e sai. É lateral na direita, pertinho da linha de fundo para o time do Guarani cobrar, cobra Jefferson para Matheus Bueno, soltou curtinho para Ayrton, devolveu para Matheus Bueno, de novo para Ayrton, Ayrton recorre, domina no triângulo para Jefferson para Bueno, tira a zaga, mas ela volta, rebate para Bispo com Matheus Bueno, invadiu a área, pela esquerda para Ayrton, tenta o cruzamento, chega no carrinho, Natanael faz o corte, desvia, coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani. Providencial o corte do Natanael, cruzamento feito pelo Ayrton, linha de fundo, escanteio que o Luan Dias cobra. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. É Luan Dias, vem para a cobrança do escanteio, o setor canhoto, autorizada a cobrança, ele vai partir para a bola, atenção, Luan Dias, levantou, cruzou para Salustiano, tentou bacelar, subiu lá dentro pro mato para fazer o corte, ela volta, rebate para Matheus Bueno, para Pacheco, de primeira para Jefferson tem na ponta, Luan Dias, já soltou para ele, domina pela ponta esquerda, curtinho para Ayrton, último terço do campo, passou Luan Dias, ele encara a marcação, sai da ponta, vem para a marcação do Benevenuto, encara, volta, empurra na ponta para Luan Dias, tem a posse de bola dominada, ainda Benevenuto na marcação, Luan Dias levou por fundo, cruzou de cabeça, o toque é gol! É Gabriel Bispo! Estampada na camisa, inteligente, jogador que pisa na área como elemento surpresa, após a jogada de Luan Dias para a canhota, ele encara a marcação e cruza na cabeça, chega Gabriel Bispo, mergulha na entrada da pequena área, indefensável contra a meta de Pedro Morisco, para recolocar o Bugrão na frente do placar, explode a galera bugrina, Gabriel Bispo de cabeça, após levar o gol de empate, 2 minutos depois, o Guarani está de novo na frente do placar. Avante, Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol do Bugrão. Gabriel Bispo, o primeiro gol dele com a camisa do Guarani, um gol importantíssimo para recolocar o Guarani na frente do placar, para restabelecer, quem sabe, mais 3 pontos importantes nessa campanha de recuperação do Bugre. Gabriel Bispo de cabeça na marca de 5 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito, grita comigo, solta o grito, grita comigo, grita mais forte, nação bugrina. Tá registrado no brinco, Gabriel
Gabriel Bispo de cabeça. Alô, Pedro Morisco, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Gol está sendo revisado. O árbitro apontou um possível empurrão e ele confirmou. E a galera grita novamente. O gol confirmado. Confirmado, gol Bugrini, o detalhe do gol, Vladimir. O Ayrton tinha a bola dominada ali na ponta, foi bem marcado, mas aí esperou o momento certo para o passe para o Luan Dias. Em profundidade, o camisa 10 do Guarani cruzou com força. E uma cabeçada forte também do Gabriel Bispo pro fundo das redes. Segunda assistência do Luan Dias. Primeiro gol do Gabriel Bispo no campeonato com a camisa do Guarani. Tá na frente de novo o Bugre 2-1. Gleger Zorzinha em 5 minutos, 2 gols. O Coxa empatou. Nem deu tempo para comemorar, o Guarani de novo na frente, 2-1. Gleger. Começou a todo vapor aí o segundo tempo, né? O Guarani tomou um gol ali num vacilo enorme. O sistema defensivo, foram afastando, né? E aí dá chance, dá campo esse jogador aí, esse Friso é muito bom jogador. E aí, mas rapidamente o Guarani já consegue se recuperar, consegue fazer o segundo gol. Muito bom, tem que enaltecer realmente, porque o Guarani não sentiu o gol de empate, continuou da mesma forma, pressionando, saindo, numa belíssima jogada, né? E aí, característica do jogador do meio de campo, que usa o corredor, aparece como um homem surpresa, vai lá e bota a bola na rede. Alô, Fernando Letrinta, tá sempre ligado, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Embora de novo o time do Bugre. Caio Dantas, o pivô, domina, protege, abre na ponta para João Vitor. João Vitor empurra, fez o passe para Pacheco, bem marcado, ele perde a bola. Recupera o time do Curitiba, tentativa de passe do comando, intercepta Gabriel Bispo. Vai atrás da bola de novo, brigou, recuperou, voltou para Caio Dantas para João Vitor, pela direita, passou Pacheco. Ele parou, prendeu, ele pensou, 2-1, Guarani na frente, levou pro fundo. Prepara o cruzamento do João Vitor, cruzou para Ayrton na área. Subiu, tirou a defesa, a bola passou pelo Luan Dias. Entre quarta defesa, atento Gabriel Bispo, foi na bola, recupera pro time do Guarani. Sai jogando de novo Jefferson, quebra a esquerda, Jefferson para Luciano, tá marcado de volta, recua pro goleiro Vladimir. Sicredi do Segura Consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Guarani perde na saída de bola, abre a volta para Robson para Friso, de frente pro gol, recolheu, dominou, desarmado, voltou para Ronier, a bomba, a bola passa e vai embora. Longe do gol, é tiro de meta, Tigrão, 2-1, o Guarani na frente, Tiger. Futebol é surpreendente, maravilhoso, né? Você sabe quem que falhou no gol de empate? O Bispo. O Bispo. Foi mole, foi sem convicção, deu todo o espaço. O marcador individual do Friso é o Bispo, é o volante no meia. Ele ficou deitado no chão, ele ficou sem ação. Ele vai, se espalha todo, erra o bote. E aí o Friso traz do lado esquerdo, do pé esquerdo para o pé direito, e bate com o lado de dentro do pé, com um golaço, tirando totalmente o Vladimir da jogada. Sai a bola, o Guarani falou, não tem problema não. Aqui, na tábua, quem manda é o Índio. Foi para cima, mais uma assistência de gol, o grande destaque individual do jogo até agora, gastando a bola, Luan Dias, ao lado de João Vitor, mas agora com a segunda assistência de gol no mesmo jogo, na avaliação de melhor em campo até agora, Luan Dias na frente. E o cara que falhou lá, como um atacante, gira o pescoço no ar, acerta uma bomba de cabeça, Bispo, 2-1, gol providencial, porque o Guarani nem sentiu, não deixou o Curitiba começar a acreditar na possibilidade de virar, foi lá e espetou. Belíssimo começo de segundo tempo e muita emoção, muitas alternativas e essas coisas do futebol que só o futebol explica. 2-1 pro time do Guarani. Ofertas especiais da Loja do Mecânico. Tem chave de impacto forte G, R$349,90. Oferta válida até 7 de setembro. Para a chegada do time do Curitiba, Brumado, girou o corpo, bateu, Vladimir!
Vladimir cai no canto esquerdo, jogada individual do centroavante Brumado. Ele bate forte, rasteiro no canto. Vladimir cai para fazer a defesa, Catarino. Parece fácil essa defesa, mas Gleger e eu sabemos que não é. Bem no cantinho, Vladimir se esforçou todo para ficar com a bola. As ofertas na loja do mecânico, aproveite em Campinas, ligue 19 33 70 25 50. Gleger quer conceituar com a nota de defesa do Vladimir, salvando, evitando o gol de empate do time do Coxa. Como disse o seu xará, é uma defesa realmente muito difícil. 7,68. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. 2-1 para o time do Guarani nesse processo de recuperação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai chegando a 21 pontos com um jogo a menos, o CRB. Fica nesse momento a 4 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Claro que o CRB também tem um jogo a menos. Mas aí é um campeonato muito disputado. Esse Campeonato Brasileiro da Série B tem muita coisa ainda para acontecer. 22h45 no horário oficial de Brasília. Você ligadaço com o timaço de Carlos Batista em mais uma transmissão esportiva. Aqui Brinco de Ouro da Princesa. Placar de 2 para o Guarani, 1 para o time do Curitiba. Aqui recupera a posse de bola Bugrão. Ayrton para Matheus Bueno, de primeira para Lua Dias no corredor. Tem Ayrton no comando, tem também Rael Dantas. Ele domina, prende a bola, dá uma esfriada, prende, segura, volta para Matheus Bueno. Do círculo central, curtinho para Matheus Bispo, apenas ajeita, de novo para Bispo para Bueno, recolhe, domina no círculo central, todo atrás do time do Curitiba. Aí meteu uma bola quadrada pro Pachecão. Friso chega, recupera, deixou para Brumado. Grandalhão gira o corpo, empurra na ponta da marginal do campo, setor canhoto para Friso. Chega bem, Gabriel Bispo. Agora sim, atento, coloca a bola para fora. Lateral no campo de ataque pro time do Curitiba. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sem moderação, enfia o dedão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para deixar o seu like na nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 800 aparelhos conectados, vamos chegar a 1.000 aparelhos conectados. Alô, galera bugrina, é o futebol da Bandeirantes, você ligado pelo YouTube, pelo FM faixa estendida em 85.7. Amanhã no programa Os Donos da Bola, a partir do meio-dia, o timaço de Carlos Batista repercute mais até aqui uma vitória e quem sabe que ela seja consumada do time do Guarani para cima do Coxa. De segunda a sexta-feira tem Os Donos da Bola, apresentação do Batistão com seu timaço de comentaristas e os quadros que são sucesso. Tem o Nalato, personagem do dia e é claro, muita opinião, bate-papo, a matéria completa deste jogo. Você acompanha amanhã a partir do meio-dia Os Donos da Bola. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse para saber mais, desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. 0800 1102. Sentiu. Quem? Ayrton tá sentindo, provavelmente vai sair. É a coxa direita, ele colocou a mão ali na coxa direita, o Ayrton. É o Marlon quem tá ali pronto para entrar. Vladimir tá com a bola, o jogo vai ser paralisado para atendimento médico prestado ao Ayrton. Andrezão de Paula já tá por ali. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Hoje o massagista não é o Andrezão, não, é outro massagista do Guarani. Vai ser retirado pela marca o Ayrton. 15 para 16, 15 para 16. Segura o tempo no brinco. 24ª rodada, este jogo fecha a 24ª rodada no Brinco de Ouro da Princesa. Tapa Bugrina, Guarani tem 2, 1 pro Curitiba, Edu Pinheiro. Olha, começou 19, já encerrado, Mirassol 1, América Mineiro 0, gol do De La Torre a 11 do primeiro tempo. Mirassol é segundo colocado com 42 pontos. Olha o público em Mirassol, 2.857 com 58 mil de renda. Você ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aplausos pro Ayrton Vladimir Catarino. Que sai ali de maca móvel, né? Sentindo a coxa, entra Marlon. Marlon com a 8 no lugar do Ayrton. Esse é aquele Marlon primeiro, porque o Guarani tem outro Marlon agora, né? Isso, Marlon Maranhão, que também tá no banco. E fez um gol recentemente naquela goleada do Guarani sobre a Chape por 4-0. E aí, Gleger, o que muda no time do Guarani com a entrada do Marlon? É um jogador de velocidade, né? E ele tem entrado muito bem. Claro que a característica é um pouco diferente do Ayrton. Mas eu gosto do Marlon, um jogador mais envolvente, parte para cima, 1 contra 1. Na última partida contra o Santos, ele entrou e mudaram a história do jogo, os homens que entraram. Então essa é a expectativa.
que ele possa evoluir, é um jogador de velocidade, voluntarioso. Olha o Guarani para ataque, Jefferson, boa bola foi lançada, cruzou rasteiro, Caio Dantas, chega primeiro o Thalisson para fazer o corte, por muito pouco, Caio Dantas não marca o seu 10º gol no Brasileiro da Série B. Na ótima jogada com participação do Marlon aqui para a canhota, já entrou o cruzamento do Jefferson, Guarani ganha escanteio, Vladimir. Aí o passe do Matheus Bueno, hein? Coisa linda, cruzamento foi para a área, era buscando o Caio Dantas, Benevenuto colocou para escanteio, Boris. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança. Eu não gosto disso. 2 jogadores para cobrar. Só um cobra. Marlon cobrou para Jefferson, dominou mal e tocou mal na bola, deu certo, voltou para Bueno, deu um bico na bola para evitar o contra-ataque. O juizão também deu uma atrapalhada ali, mas quem se complicou foi o Jefferson. Eu não gosto disso, viu, Tigrão? 2 jogadores vão para a bola, mas só um pode cobrar. E a entrada do Marlon. O negócio de 2 para bater o escanteio, você perde um no rebote, você perde um, de repente, dentro da grande área. Isso é uma frescura, né? É para confundir, ver se vai aberta ou fechada. Pô, não é lata de massa de tomate, pô, para ir aberta ou fechada. Não é garrafa de ceva para estar aberta ou fechada. Pô, vai lá, um e bate e acabou. E fica com um a mais para brigar aqui dentro. Eu não gosto também, não. E o Marlon? O Marlon, ele tem entrado bem, mas não é um jogador de beirada, né? Não é praticamente um ponta à moda antiga, como é o Ayrton, que parte para cima e busca a linha de fundo. Às vezes inverte, mas nem sempre, fazendo a diagonal. O Marlon é um meia ponta de lança. Olha o Brumado chegando para o time do Curitiba, levantou, cruzou para a boca do gol, falhou, Salustiano, a bola vai voltar para Friso, ele furou, voltou para Bruno Melo, tentou o cruzamento, desviou na zaga, vai sobrar Matheus Bueno, tira lá dentro, e tudo isso provocado pelo Jefferson, que errou bizonhamente aqui. Guarani recupera bem para o contra-ataque, e é um contra-ataque de respeito. Nossa, que volta dura para cima do Marlon, o árbitro vai conseguir vantagem para o Guarani, lá pela direita, Pacheco é quem domina, meteu na área para Lua Dias, foi muito forte o passe, chega Nathanael colocando a bola para fora. E o Jefferson está pedindo desculpa para o estádio todo. Vladimir vai lá, dá uma moral pro jogador, mas quase ele complicou, hein, Vladimir? Até pra mim pedir desculpas. Tá desculpado, viu, Jefferson? Depois, na sequência, o contra-ataque, o corte da defesa. Escanteio para o Guarani. Quase 20 minutos, já o Tigrão completa o seu raciocínio sobre a entrada do Marlon. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança lá pela direita. Vem Lua Dias para a cobrança pertinho da galera. Com você chegar a 20 minutos, quem sabe o terceiro para dar mais tranquilidade. O Guarani está vencendo o jogo por 2-1. Levou o gol de empate aos 3, mas aos 5 minutos voltou a estar na frente do placar. E antes de autorizar, o árbitro chamando a atenção do Douglas Bacelar com o Vini Paulista. Estão se pegando dentro da grande área. Ô Vini, vou dar uma dica para você, é o Morelli. Não entra nessa não, é frio, hein? Douglas Bacelar tem quase 5 metros. Vem para a cobrança Lua Dias. Autorizada a cobrança, capricha que dá Lua Dias. Pé canhoto, levantou na segura a trave. Subiu para afastar a zaga. Volta para Jefferson, show de cabeça para a área. Morelli cortou. Olha, volta Marlon de primeiro. Um sem pulo, ele bate na bola. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Curitiba, completando o seu raciocínio, Tigrão. Então, o Marlon vai dar uma consistência de chegada mais central. Mais de meio campo, mas ele chuta bem. Eu acho que muda um pouquinho o estilo. E eu acho que o Guarani precisaria agora ter um pouco mais a presença do Jefferson à frente, que ali é o setor do Ayrton. E o Marlon vai tentar preencher, mas não é muito a dele. Só que o Ayrton, pelo menos até agora, 20 do segundo tempo, ele já teve 3 recaídas. O Jefferson, né? Tô falando do Jefferson. O Jefferson, que é o ala ali, que faz a combinadinha com o Ayrton, vai fazer com o Marlon agora. Mas o Jefferson precisa aparecer mais, subir mais. Mas hoje ele tá lembrando aquele Jefferson de um começo muito instável quando chegou no Guarani. Tentou o time do Curitiba, ação ofensiva, chega bem o Pachecão, atento, esperto. Chegou primeiro e na sequência o Brumado, que é grandalhão também. Eu tô vendo aqui de cima, o Vlad tá de baixo, tem uma visão melhor. Se ele não for da altura dos 2 zagueiros do Guarani, ele é até maior. O Brumado é gigante, cara. O atacante que entrou no time do Curitiba. Maior. É um pouquinho até maior que o Douglas Bacelar, né? Ah, apareceu agora, um do lado do outro. O Bacelar parecia um pigmeu. Parecia aquele nosso amigo lá, Tigrão. É igualzinho. Gabriel Bispo domina para o time do Guarani. Empurra na meia direita para João Vitor, autor do primeiro gol. João Vitor e Gabriel Bispo fizeram os gols do time do Guarani. Bugrão está seguindo na sua trilha para voltar a estar em posição melhor. Se bem que o Guarani, desde o início da competição, 15 rodadas
na lanterna da competição. Edu trouxe a informação no concentração de hoje. O Edu que já vai comandar o apito final. Olha a chegada do time do Curitiba. O Friso cruza com o pé direito, tentou o Brumado. Chega bem Douglas Bacelar para fazer o corte. Volta para Natanael. Natanael para Lucas Ronier. Ele balança, gira para lá, para cá. Não desiste da marcação, Lua Dias. Por isso faz o passe do outro lado, na meia esquerda para o Benevenuto. O zagueiro não tem tanta intimidade com a bola. Abrindo a ponta para Bruno Melo. Bruno Melo deixou curtinho para Robson. Robson recolhe e domina. Balançou, esse tem habilidade. Partiu para cima da marcação do Pacheco. Levou para o fundo, pé canhoto. Cruza, fechado demais, direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Vladimir cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 22:40, segundo tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo, Série B, 24ª rodada, 2 pro Guarani, 1 pro Curitiba, Edu Pinheiro. E não para a Série B, amanhã começa outra rodada, Vila Nova e CRB no Oba, 20 horas. E na quinta também tem sequência, 21h30 na Curuzu, Paysandu e Amazonas. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está pelo YouTube, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, deixe o seu like, vamos já bater mil aparelhos conectados. Pacheco mete lançamento para Caio Dantas entre os seus zagueiros do time do Curitiba, ele briga, luta e sofre a falta. No bico da grande área, falta para cima do Caio Dantas. Um X, Caio Dantas. Os dois zagueiros do Curitiba chegaram, Caio Dantas no meio, Atroviu, marcou a falta. Bandeirinha que estava correndo pertinho ali, não marcou, mas quem manda é o árbitro, falta marcada, Vladimir. Cometida pelo Thalisson, hein? E o Caio Dantas ia levar perigo, claro, tem mais velocidade. O Thalisson acabou cometendo a falta, é muito perigosa, pinta cruzamento na área, Boles. Na KTO, cada jogo é único, acesse KTO.com e jogue com responsa. Vamos chegar a 24, ou seja, já passamos da metade deste segundo tempo. Vamos para a parte final do jogo. Para você ligado, para você conectado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai dando Bugrão, 2-1 Guarani, tem a chance para ampliar o placar. Gol do portão de entrada, bico na grande área, são dois seus jogadores próximos da bola. Mardon e Lua Dias, então capricha que dá. Luan Dias e Mardon, vai partir para a bola, Luan Dias por baixo, no meio do caminho, chega rasgando, o Robson coloca a bola pela linha lateral, pertinho da baliza de escanteio lateral para o Guarani. O Luan Dias tentou surpreender com um chute por baixo. Bola colocada para fora, tem lateral Bugrão. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo de sabor, as suas receitas presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Luan Dias domina, pertinho da linha de fundo, prende Pacheco, cruzou para a área, rebate a defesa, ninguém no rebate, ela fica para Morelli. Morelli recolhe, domina, tenta sair jogando para o time do Curitiba, lançamento para Brumado, a briga pelo alto com Douglas Bacelar, mas aí ele levou no braço, o Brumado quer levar no braço, vai pro gol. Pede aí a camisa do Pedro Morisco e vai pro gol. Aliás, ele é maior do que o Pedro Morisco. O árbitro é atento, viu, marcou. Robson reclamou na passagem, tá agora levando uma bronca do árbitro. Domina Jefferson aqui pra canhota. Recua pra Matheus Salustiano. A bola deu uma escapada, mesmo assim ele domina, controla. Abre pela direita para Pacheco. Pacheco de primeira para Lua Dias. Lua Dias recolheu, dominou o torcido Bugrão. Chegou na marcação, Vini Paulista na bola. Recupera e está jogando pro time do Coxa. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, só acessar rochaautopeças.com.br. Boa bola do Ronier pro Natanael, chega Salustiano. Matheus Salustiano, quando o Natanael dominou e viu o Salustiano chegando, tremeu na base. Se ele pudesse, ele sairia de campo. Tremeu na base. Lateral já batia do Natanael para Ronier. Esse é perigoso, apenas 19 anos, metendo a ponta para Natanael, cruzou. Salustiano subiu para afastar. Rebote fica para o time do Curitiba, esboça uma pressão Concha. Perde o jogo por 2-1, vinha de 3 vitórias seguidas. Apenas Guarani e Curitiba ainda não perderam neste segundo turno na Série B. Natanael é quem domina, ele empurra pela meia para Vini Paulista, deixou para Morelli. Morelli domina, protege, como volante ele volta, a bola para Thalisson. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Lucas Ronier recebe entre as linhas, arrancou para Brumado, ajeitou para Friso. A bola passa por ele, volta para Vini Paulista, tentou na entrada da grande área, falta para cima dele.
O árbitro parou, marcou a falta, é perigosíssima pro Coritiba bater. E para reclamação geral ali dos jogadores do Guarani com relação à marcação desta falta, o árbitro marcou e leva perigo na cobrança do Coxa. Alô, grande Edivaldo Tietz, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá sempre ligado acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Para você que está no YouTube, ainda não chegamos a 900, hein? Vamos bater logo 1.000 espectadores, 1.000 aparelhos conectados. Estamos com 869 nesse momento. Quase 900. Você que está no YouTube. Falta perigosa para o time do Coritiba. 27,5. Segundo tempo, 2-1 para o Guarani. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Natanael, Robson e Friso. Vladimir, o goleiro bugrino, com seu uniforme amarelo. Orienta a formação da barreira do poste esquerdo, agora vai para o canto direito. Falta perigosa para o Coxa Branca. Pontualmente em Campinas, 23 horas, no horário oficial de Brasília. Falta perigosa para o time do Coritiba bater. Tem microfone aberto. Aí no estúdio tem falta perigosa do time do Coxa para bater. Friso e Robson. Robson, Friso e Natanael. É falta perigosa. São 3, 4, 5 jogadores da barreira. Toda a expectativa criada. Vem para a bola. Friso, a bola vai ser rolada para ele. O árbitro autoriza. Fica perto da bola o árbitro. O time do Coritiba reclama que a barreira está próxima. Muita demora para a cobrança. Robson vai rolar para o Friso cobrar. Falta. Vem para a bola. Friso direto. Pé canhoto. Longe do gol. Mais vaias para ele, por gentileza. Mais vai. Isso, muito mais vaias. Já duas mexidas no Mugrão. Vamos chegar a 29 segundo tempo. Sicredi no seguro consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Daqui a pouco tem estreia, hein? Zorzin, pois não, informação. Daqui a pouco tem estreia. O atacante Lohan vai vir pro jogo, assim como o Anderson Leite. Disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. O Lohan, vem aí também o volante Anderson Leite. Glecker e o jogo 2-1 Guarani na frente. A princípio o Guarani controla, né, o 2-1. É claro que é um resultado perigoso, porque esse time do Coritiba tem qualidade. Agora, as mexidas do Alan Al têm evoluído, né? Tem dado certo. Vem aí o Anderson Leite, que entrou bem no último jogo, fez gol, inclusive, gol de empate. E vamos ver aí a apresentação desse Lohan, que tem uma expectativa muito grande em cima de todo o seu talento. Vamos ver como é que ele vai sair. O Guarani tá bem no jogo, bora. Quem entra e quem sai no Mugrão? Sai o Caio Dantas e entra Lohan. 39 Lohan no lugar do Caio Dantas. E sai o Luan Dias para a entrada do Anderson Leite. 5 Anderson Leite no lugar do Luan Dias. Quer completar, Glecker, agora sabendo quem é que sai? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é oxigenar, né? O Caio Dantas fez um bom jogo, um jogador interessante. Aí e entra esse Lohan, vamos ver. Expectativa boa em cima desse menino aí. Já também a opinião do Tigrão, com 30 minutos, segundo tempo, 2-1 para o Guarani. Começou a operação de vendas Volkswagen Mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Então vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Friso tentou de letra, chega rasgando o Gabriel Bispo. A bola explodiu nas nádegas do Morelli, está sentindo. Ficou com vergonha de colocar a mão no bumbum. A bola foi embora em lateral para o Guarani bater. E aí, Tigrão, duas alterações do Guarani. Não gostei. Não gostei, pode dar certo. 30 minutos, tem muito jogo, tem 22 minutos ainda, com acréscimos. Ele tira o principal jogador em campo, que é o Luan Dias. Mas pode ter pedido para sair. Pede para ele ficar. E ele traz um volante. Com o Coritiba daqui para frente vai subir as linhas. Eu acho muito cedo para garantir o resultado. O Luan Dias é o cara que faz a bola chegar com qualidade à frente. É o cara, mola mestra, da puxada do contra-ataque com passes longos. Quando o Coritiba subir, alguém tem que fazer essa bola chegar. Quanto ao Caio Dantas, ok. Olha o Coxa chegando, bola para a área, chega rasgando Anderson Leite, colocando a bola para fora, escanteio, completando o Tigrão. Acho que o Guarani vai trazer o Coritiba para cima e vai perder o poder de contra-ataque. Vai perder a transição com a saída do Luan Dias. Quanto ao Caio Dantas, ok, deve ter cansado. E agora o Guarani, quando levar a bola à frente, tem que pensar em jogo aéreo, jogar na cabeça do Lohan, que é muito alto.
Mexe também o time do Coritiba. Quem tá entrando é o Figueiredo, revelado pelo Vasco, né? Isso, Figueiredo 22 no lugar do Friso. Sai Friso, entra Figueiredo 22. Outra alteração vai acontecer agora. É o zagueiro Thalisson. Isso, tá saindo o Thalisson para a entrada do Jamerson. Jamerson 83 no lugar do Thalisson. É isso porque o Bruno Melo também faz essa função de zagueiro, né? O Bruno Melo vai ficar como quarto zagueiro. Tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Coritiba busca o gol de empate. 2-1 para o time do Guarani. Autorizada a cobrança, levantamento. Vladimir sai bem no gol. Chega para cortar, a bola voltou para o Ronier. Recolheu, dominou o pé canhoto, jogou para a área. Douglas Bacelar foi quem tirou. Figueiredo brigou pelo alto, briga também Bruno Melo. A sobra ficaria para o time do Guarani. Gemerson tocou na bola, voltou no rebate para o time do Guarani. Tentativa de passe por dentro do passe errado. Era volta de graça para o time do Coxa. Aliás, a gente falou sobre o Brumado, mas o Lohan também é grandalhão. Centroavante do Guarani. Boa sorte para ele fazendo a sua estreia. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 33 segundo tempo. No tic-tac do tempo de balo desta, você vai confirmar aqui no Brincão de Ouro da Princesa, na Tábua Bugrina, Guarani 2, Coritiba 1, Edu Pinheiro. Olha, a Copa Paulista, entre outras, em quartas de final tem Comercial e Monte Azul em Ribeirão Preto, sábado também no Canindé, Portuguesa e 15 de Piracicaba, depois tem o jogo da volta. Já conversei com o J. Santos, o Zezinho Português e City Bar e City Tortas me diz, estou com o coração dividido, Bolis. Valeu, Jota, um grande abraço para você. Só que um pouquinho mais para a luz. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940 no centro de Campinas. O WhatsApp é o 19988390106. Instalar materiais elétricos. É bem coisa de português, né? Entendeu, né, Tigrão? Coração dividido, Boris. Muito partido. Metade para Portuguesa e metade para Lusa. Aqui domina Morelli para o time do Coritiba. Abertura pela direita para Natanael. Ele domina na marginal do campo. Corre todo atrás nesse momento. De novo Morelli é quem domina. Já o Vladimir Catarino vai informar o público e a renda. O Aston Melo, locutor oficial do estádio, está anunciando nesse momento. Jamerson é quem domina. Vamos tentar com o próprio Melo. Vai dar uma moralzinha para o Melo. Aumenta aí, Giba. Aumenta o ambiente aí, vai. Não existe tempo. Informou. Tá bom, Melo. Obrigado. Valeu a sua participação aqui conosco. Informe você, Vladimir. Total de 5.139 torcedores. 5.139. São 4.548 pagantes, 591 não pagantes, para uma renda de 49.560. Beleza, tá aí, portanto, o Vladimir Catarino atualizando tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais pracidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse a aromadas-ervas.com.br. 35 segundo tempo, 2-1 pro Guarani. Estamos chegando a 1000, a quase 1000 aparelhos conectados no YouTube. Valeu demais, galera. Lohan escorou de cabeça, sobrou pra Mardon, tá na área, tentou girar, a bola passou, ainda insistiu no lance. Chega Natanael, Morelli completa na entrada da grande área, volta para Anderson Leite também de cabeça. Gemerson pelo alto, sobe pra cortar. Anderson Leite procura a bola, procura também, encontra Gabriel Bispo, mas a bola bateu no braço do Bispo. Bateu no braço, não pode, o árbitro parou, marcou a falta pro time do Coritiba. Fala aí, Tigrão. Não, você sabe que o Jorginho tá cheio de má intenção, né? É. Você sabe por que ele meteu o Jamerson? Não. Um cara que não vem jogando, mas que cruza muito bem. Olha ele aqui abertão do lado esquerdo, ó. Será que vai acontecer ou não? A ideia do Jorginho é a seguinte. O Jamerson meteu uma bola na cabeça do bonecão de Olinda lá na frente. É o Brumado, centroavante do time do Coxa. Tira aqui atrás, Jefferson, Guarani bem postado. O tempo vai passando e cada vez que o tempo passa, o Guarani fica mais próximo da vitória, de seguir na sua trajetória de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B, para se manter invicto neste segundo turno. Não sai da última posição, mas dá uma encostada. Fica a 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento e tem muito campeonato pela frente. E por isso o torcedor sabe da importância de um resultado positivo e volta a apoiar
espera o Bugrão nas arquibancadas do Brinco. Aqui lançamento do Natanael para Jamerson, ele dá um tapa na bola e volta. Agora com os celulares, com as lanternas dos celulares, a galera faz aquela festa. É o seguinte, ó, quem estiver ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui no estádio, aciona a lanterna aí, ó. Aciona a lanterna aí, em 85.7 no aplicativo. A galera curtindo pelo YouTube, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o programa de ataque, o time do Coxa pela direita com Robson. Cruzou para Brumado, livre na área. Douglas Bacelar chega primeiro para cortar. Na sequência, a bola vai embora e escanteio para o Coxa. O Brumado estava prontinho para empatar o jogo, Vladimir. É a jogada do Coritiba, né? Cruzamento na área para a tentativa do Brumado. Bacelar colocou pela linha de fundo, escanteio Coritiba. 37,5 segundo tempo, placar de 2-1. Entramos naquela reta final, naquela reta decisiva do jogo. Tem escanteio o time do Coxa para fazer a cobrança para canhota. O time do Coritiba ataca para o gol do placar eletrônico no segundo tempo. Figueiredo, pé direito, bola na primeira trave. Entra e corta Lohan. Coloca a bola pela linha de fundo. É mais um escanteio para o time do Coxa. Vamos chegar a 38. 2-1, Guarani na frente. Você ligado na Rádio Bandeirantes em 85.7 pelo YouTube. Reta final, reta decisiva. Figueiredo, pé direito, levantou, desviou na primeira trave. A bola passa e vai embora. É mais um escanteio. Lohan de novo, quem tirou agora deste lado, aqui na direita. Escanteio por time do Curitiba. Vai o próprio Lucas Ronier. Pega a bola o garoto e vem para a cobrança. Vai agora com a canhota. Terceiro escanteio consecutivo para o time do Curitiba. Vem para a cobrança, ou melhor, o segundo. Vem para a cobrança o Lucas Ronier. Autorizada a cobrança. Peca em outra bola. Levantou Vladimir. Sai bem do gol para fazer a defesa o goleiro Bogrino. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Vladimir levanta a bola para o grande ataque, entre quarta zaga do Coxa, a bola volta para Bruno Melo. Bruno Melo deixou curtinho para Gemerson, ele sai driblando, parou, prendeu, olho, pensou, ultrapassado, ganha a marcatória, rompeu a fronteira, empurra na ponta para Figueiredo. Figueiredo recolhe, domina, encara a marcação do João Vitor. Ele traz a bola para o pé direito e recua aqui na ponta para Natanael. Tem a posse de bola dominada pelo time do Curitiba, faz a abertura para Lucas Ronier. Ronier para, prende, sai da ponta, vem para a meia, procura alguém no comando, empurra pela meia, passe errado. Chega Gabriel Bispo para cortar, soltou para Lohan, Lohan para Anderson Leite, a bola bateu no árbitro, tem que parar. Tem que parar, bateu no calcanhar de Aquiles. Aliás, recentemente eu fiquei sabendo da história do Aquiles. Não é aquele, não. Aquele que gritava. Você sabe por que calcanhar de Aquiles, né, Vladimir? Por quê, Boris? Na história da mitologia, o Aquiles foi atingido exatamente nesta região do tornozelo, na época dos romanos. E ele acabou, no caso, morrendo. Então ficou conhecido como esta região do corpo, o tornozelo, como calcanhar de Aquiles. Aliás, no filme Troia, o Aquiles foi vivido pelo Brad Pitt. Que Aquiles, hein? O Aquiles. Gostou, Catarina? Muito bom o filme. Uma foto dele pelado. Não. É o seguinte, o calcanhar de Aquiles é aquele tendão atrás do tornozelo, né? Isso. E esse cara que deu essa porrada no Aquiles aí, e levou o vermelho direto na época, viu, Boris? Não foi nem pro VAR. Nem precisou VAR, não tenha dúvida. Não sei se depois que aconteceu com ele, né? Porque naquela época era uma disputa ferrenha. Jefferson levanta a bola para o grande ataque, tentou Lohan, corta aqui atrás, Bruno Melo, a bola não chega a sair, evita Morelli, toca mal, Vini Paulista, vai atrás da bola e recupera, tentou sair driblando, perdeu, mas foi puxado, falta para cima dele. Já, assim que a bola parar de rolar, vem aí o apito final, e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. O Edu já na área, com aquela categoria de sempre, em nome de KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, você encontra produtos da Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças, Grupos Germânica, Sicredi, no Seguro ao Consórcio. Abra sua conta. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Desktop, a conexão do futebol paulista. E instalar materiais elétricos já. Assim que a bola parar de rolar, tem o Edu Pinheiro na apresentação do apito final. E aqui o Alan Al promove mais duas e as duas últimas alterações do Guarani. Com uma outra estreia, né? O volante Pierre entra com a 47 no lugar do Matheus Bueno. Pierre veio do Tombense, entra no lugar do Matheus Bueno. Saiu também o João Victor para a entrada do Heitor. Heitor no lugar do João Victor. Só para esclarecer, claro que eu sei da resposta, mas o ouvinte às vezes não sabe. O Pierre não é aquele, né, o Vladimir? Não é aquele. Ele já parou. Inspirado naquele, aliás.
Tanto é que tá ali na posição, tá marcando ali na entrada da grande área. Domina o time do Curitiba, o Guarani fechadinho no último terço do campo, bem fechado. Vem o time do Coxa com o Figueiredo, levantou para Brumado, subiu aqui dentro para fazer o corte, Douglas Bacelar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41, agora quase 42 esse segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo 10º, eu confirmo do brincão de ouro da Princesa. Olha o Coxa chegando, bola no comando desarmado. Gemerson, a bola voltou para Brumado. Brumado tentou para Morelli. Douglas Bacelar dá um bico na bola, coloca a bola para fora. É sufoco e vai ser desta forma. Sufocante para a galera bugrina nesta reta final do jogo. Confirmando 42, Guarani 2. 1 pro Coritiba, Edu Pinheiro. Agora o Guarani tem 2 jogos fora. O América domingo em BH e depois o Paysandu dia 14 lá na Curuzu. É a Bandeirantes Campinas, o timaço de Carlos Batista em ação mais uma vez para levar a emoção do futebol para você. Olha o Coxa para o ataque, Gemerson levou para o fundo, pé canhoto, cruzou para a boca do gol de cabeça, subiu, tirou Barton para o meio da área, Gabriel Bispo afasta definitivamente, mas ainda falta o rebote para o time do Coxa, falta perigosa para o Coritiba bater na entrada da grande área, foi derrubado o Vini Paulista, Vladimir. Pelo Anderson Leite, quem cometeu esta falta e dá a oportunidade na bola parada para o Coritiba. Tem mais uma falta perigosa do time do Coritiba para fazer a cobrança com 43 para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Já mais 2 alterações no Coxa. Um que vai sair é o Robson. Já tirou, inclusive, a braçadeira de capitão. O Pomba tá entrando. Wesley Pomba. Pomba tá entrando com a 57. E também saiu o Ronier para a entrada do Josué. O português Josué e também o Pomba entrando no Coritiba. Qual é o número do Josué que não é o Silva? É o 27. Josué, o Portuga em campo. Tem falta o time do Coritiba. E esse tal de Figueiredo pega bem na bola. Não tô querendo secar, não. Mas ele pega bem na bola. Tá por ali o Figueiredo. Não vai ser ele não, entrou outro jogador para cobrar ali, acho que é o Josué. É ele mesmo. Falta na meia esquerda para o time do Coritiba bater. Gol do placar eletrônico, 2-1. Guarani vai segurando esse importante resultado. Bola rolada para o Figueiredo, lixo o pé, a bola explode no marcador. Volta para Josué. Josué abriu na ponta, recolhe, domina, vem o Coxa com o Natanael. Tentou levar para o fundo. Ele trabalha a bola com o pé direito, escorregou e a bola foi embora e chegamos a 1000. A 1000 espectadores nesse momento, exatamente quando escorregou o jogador do time do Coritiba. É tiro de meta para o Guarani. Tigrão, você alertou, né? Claro que é reta final, a galera solta o grito. Deixa eu ouvir a galera primeiro. Solta o grito aí, galera! Bugrão é o, mas não deu outra. Com as alterações, aquelas primeiras alterações do Lohan e também do outro jogador que entrou, Anderson Leite, o Guarani chamou demais o Coritiba. Tá um jogo perigoso, hein, Tigrão? O Guarani não foi mais nenhuma vez, né? Eu não gosto disso. Mas é o regulamento. Olha o Heitor, bateu pro gol, na trave! Puxou pra canhota, bateu na trave, Lohan brigou e foi precipitado e bateu mal. O Heitor dominou no bico da grande área, uma bomba, a bola explodiu no travessão. Foi ali na forquilha, na junção da trave com o travessão e quase ele matou o jogo, Vladimir Catarino. Ali onde dorme a coruja, hein? Que pancada do Heitor, o goleiro foi na bola, mas não pegaria. Pra sorte dele, goleiro explodiu no travessão e teremos 7 de acréscimo. E foi a primeira vez que o Guarani chegou, depois das alterações, Tigrão. É engraçado que o Heitor é destro, né? Mas ele bateu de canhota muito bem. E aí é o seguinte, se o Jorginho tá querendo o Jamerson metendo a bola no centroavante alto, também o Alan Al bota o Heitor, que cruza muito bem, para tentar nesse finalzinho achar a cabeça do Lohan. Só que é o seguinte, tem que ir mais, né? Tem que ir mais. O Guarani atraiu muito o Curitiba, é verdade que não sofreu nenhuma jogada mais aguda, mas é perigoso essa bola aí, toda hora triscando a linha de pequena área. Tentou o Pomba, ele saiu com a bola e tudo pela linha de fundo, bateu asas e voou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também hobista. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364 no Jardim Guanabara. É a galera fazendo a sua parte nas arquibancadas do Brinco. Nesta terça-feira, mais de 5 mil torcedores presentes. É o Guarani em campo, neste
neste processo de recuperação. Permanecerá na lanterna, mas de qualquer forma, o retrovisor cheio dos rivais. Para quem dava o Guarani como morto na Série B, o Guarani tá vivo. Tá vivo, Bugrão, na sua campanha para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Bola solta aqui na ponta do Pierre para Mardon. Mardon recolhe, domina, gira, setor canhoto para Bispo. Bispo de primeira para Jefferson na margem do campo. Jefferson entre as linhas. Boa bola metida para Mardon do Pierre. Mardon dominou a linha lateral da grande área, tentou o cruzamento, tirou a defesa, voltou para Mardon, tenta de novo o cruzamento, ganha escanteio. É escanteio pro Guarani bater, Vladimir. Valeu pelo esforço ali do Marlon, né? O Natanael tentou cortar, não conseguiu. Depois, na sequência, o corte foi feito aí sim pelo Benevenuto. Escanteio, o Guarani vai se mantendo no ataque. Bora lá, Bugrão, bora lá pra matar o jogo, Bugrão, bora lá pra matar o jogo. Torcedor acredita, o torcedor em muitos setores do estádio de pé. A pé ou de pé, ou a pé. O torcedor vai embora a pé, mas tá de pé nesse momento. Gol do portão de entrada, 47, vamos até 52. Reta final de jogo, ainda tem tempo de você deixar o seu like. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Houve a troca do cobrador ali, o Heitor saiu. Cobrou, curtiu o Pierre. Pierre para Mardon. Mardon protege para o Grandalhão. Lohan, a bola bateu, rebateu. É mais um escanteio. O Guarani ganha segundos preciosos. Segundos preciosos aqui na canhota. Tem escanteio para bater. Vem de novo Pierre para a cobrança, fazendo a sua estreia. Aliás, os dois estreantes. Pierre para Lohan. Ele domina, protege. Chegaram dois da marcação. Tentou, agora perdeu a bola. Lohan vai atrás, tentou recuperar e ganha de novo o lateral. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando, a bola não sai daquela região. Na ponta esquerda, pertinho da baliza de escanteio. O Guarani usa a inteligência, usa o raciocínio para fazer com que a bola fique cada vez mais distante do gol do Vladimir para não sofrer. 48,5, 2-1. Tá faltando pouco para o Guarani voltar a vencer ou seguir vencendo. Seguir se recuperando na Série B. Passe na entrada da grande área, tira a defesa do Coxa, completa Natanael, mas a bola volta para Anderson Leite, para Jefferson de primeira, para Lohan, recolheu, dominou, protegeu, tentou bater a bola contra as pernas do marcador, não deu a bola, foi direto para fora. É tiro de meta para Pedro Morisco cobrar. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação, grande variedade de produtos e os melhores preços. Quer saber mais? Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Já o apito final. Antes o Vladimir vai ouvir os personagens do time bugrino depois de mais uma grande vitória que vai se consumando no brinco. Tá faltando pouco pro Guarani carimbar a vitória, mas o Coxa é perigoso, é valente, Brumado, fez o passe atrás, lançamento aqui na ponta pro Pomba, chega Jefferson para fazer corte, Marlon vai atrás da bola, evita a saída pela linha de fundo e coloca para a lateral. Aqui pelos lados do tobogã tem lateral, o time do Curitiba para fazer a cobrança. Demora para devolver a bola, o Gandula, o Natanel vem pegar praticamente na mão do Gandula. Vem para a cobrança do lateral. Lateral já batido. Domina o time do Coxa com Josué. Josué para Vini Paulista. De novo para Josué. Empurrou na ponta para Natanael. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. Faz o break. Puxou para o pé direito de novo. Olhou para a área, não cruza. Voltou para Josué. Na marginal do campo, setor direito. Empurrou pela meia para Vini Paulista. Recua para Benevenuto. Guarani fechadinho. Benevenuto recolhe, domina vaias da galera. Bola para Josué. De 3 dedos. Levantou. Vladimir! Nas mãos do goleiro bugrino. Fica com ele, não dá rebote. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Vladimir com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, ninguém do Bugrão. Entra e corta, Bruno Melo aperta na marcação, Heitor. Benevenuto domina, puxa a bola, se livra da marcação do próprio Heitor. Abertura do outro lado para Jefferson. Jefferson recolhe, domina 50. Faltam 2 para o Guarani conquistar mais um grande resultado diante de um time que também está na recuperação nesta Série B. E o Guarani, para ser o único invicto neste segundo turno na Série B do Campeonato Brasileiro da Bezona. De novo mais um levantamento e de novo pro Vladimir, agora esperto, malandro, para deixar a bola sair. E o Salustiano pede o grito da galera. Pede também o Mardon. Vem comigo, você sente o clima. A Bandeirantes coloca você dentro do palco. Solta o grito, galera, para balançar o tobogã, balançando o tobogã. O tobogã balança. Vem comigo, galera bugrina. Vai cobrar o tiro de meta, Vladimir. Entramos no minuto final, 2-1 para o Bugre. O Guarani vai conquistando mais um resultado. Tentou Lohan, a bola passou por ele, Bruno Melo corta, a bola volta, rebote ainda para o time do Coxa com Gemerson. Recolhe, domina talvez o último ataque do time do Coxa.
Os integrantes do banco de reservas do Guarani pedem final do jogo do outro lado oposto. Todo mundo quietinho no coxa aqui, domina mal Pomba. Chega para recuperar Marlon. Sai driblando, escapou, limpou, tentou a finta no segundo. Vini Paulista protege, a bola sai. É lateral por time do Curitiba, cobrar lateral de abatido, vai terminar. O outro vai para o centro do gramado, já olhou para o cronômetro, vai terminar. Acho que ele deu mais um, hein? Tá finalizando ali, deu mais um. Levantamento, o Salustiano tira, cai no peito do Bispo, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. Tá sinalizando mais um, tá apontando ali para o quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. Vai terminar, ou deu mais um. Vai terminar, acabou! Apita o árbitro, acabou! Na minha tapa, quem manda sou eu, Coritiba! Assinado Guarani Futebol Clube. Meu Bugre! De novo na parte da garra, da luta, do suor, nesta campanha de recuperação. Campanha difícil, uma situação árdua, complicada, mas o Guarani conquista mais um passo importante. Vence o Coritiba, duelo de invictos desse segundo turno. O Bugrão conquista um grande resultado, permanece, é bem verdade, na lanterna, mas segue subindo, segue se reabilitando. Para quem dava o Guarani como morto no Campeonato Brasileiro da Série B, pode ficar tranquilo, o Guarani tá vivo. O Guarani tá vivo. Os rivais já olham o Bugrão pelo retrovisor. Camisa forte, a camisa pesada, é a camisa de um campeão brasileiro. O Guarani vence o Coritiba por 2-1. Os seus jogadores fazem a festa. E acima de tudo, esta atmosfera da galera nas arquibancadas, com o time em campo, nesta mobilização. O Guarani vence o jogo, sobe para 21 pontos, está nesse momento a 4 no primeiro time fora da zona do rebaixamento. Valeu demais, Bugrão. 2 para o Guarani, 1 para o Coritiba. Vladimir Catarino na zona mista já para ouvir os jogadores do Guarani, os protagonistas desse grande resultado. O Bugre saiu na frente com o João Vitor a 41 do primeiro tempo, levou o empate. O Friso aos 3 minutos acabou empatando, mais 2 minutos depois, aos 5, Gabriel Bispo de cabeça, o primeiro gol dele com a camisa bugrina, recolocou o Bugrão na frente. Jogadores do centro do gramado aplaudem a torcida aplaude o time nesta atmosfera vitoriosa que combina em mais um grande resultado do Guarani. Vladimir Catarino. Fala aí, Vlad. Estamos por aqui, Boris, aguardando na zona mista a saída dos jogadores. Foram cumprimentar, né, os torcedores que estão aí abaixo da cabine, também no tobogã. E agora sim vão passar por aqui. A gente vai ouvir os personagens do Guarani, personagens desta vitória. Vitória importantíssima. Continua, né, o Guarani ainda está difícil, claro, mas aos poucos o time vai buscando a recuperação dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma vez, muitos aplausos para os jogadores, que também retribuem, né, aos torcedores por todas. Matheus, Salustiano, capitão do time, mais um capítulo dessa história, mais um degrau subido rumo à recuperação, né, Matheus? Mais um degrau, um jogo extremamente difícil contra a equipe que está na parte de cima da tabela, um investimento muito alto. A gente provou que o futebol é dentro das 4 linhas, a gente está mostrando o nosso fator casa como é muito forte e que a gente continue nessa crescente dentro da competição. A gente tem agora 2 partidas fora, sair agora, ganhar também, porque a gente só pensa nisso, ganhar para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. A gente está mostrando isso a cada jogo. Hoje foi um jogo, a gente não foi um jogo tão bom tecnicamente, mas foi na superação, na raça, a gente conseguiu levar essa vitória aí, esses mais 3 pontos aí, e estamos cada vez mais perto de sair dessa situação. Legal, obrigado, Matheus Salustiano. Ouvindo o Luan Dias, né, um dos grandes nomes aí do jogo. O pessoal que tá no banco também tá bem preparado para poder substituir, entrar bem, né, para poder fazer valer esses 3 pontos. O Luan tá vivendo talvez um dos melhores momentos seus com a camisa do Guarani. Graças a Deus, né, muita entrega durante a semana, né, trabalhando dia após dia. A gente sabia que esse jogo ia virar, a gente estava trabalhando bastante, a gente começou a crescer na competição, graças a Deus. Agora é comemorar e já pensar no próximo jogo. Legal, Luan Dias, destaque da equipe do Guarani nessa partida, afinal 2 assistências, né? Foi um grande nome aí do Guarani. A gente vai aguardar o Gabriel Bispo, tá lá no campo ainda, né? Tá gravando um vídeo ali com a assessoria. Daqui a pouco ele vai ser o último jogador do Guarani a passar por aqui, claro. Gol de centroavante, né? Rapaz, tá aqui bem posicionado e um cabeceio forte também
do Gabriel Bispo, acabou marcando aí esse gol importantíssimo, o gol da vitória, né? O segundo gol do jogo, gol da vitória do Guarani. Tá passando aqui, tá saindo o Gabriel Bispo, vai gravar mais um vídeo ali. Vamos ver só mais uma palavrinha do Salustiano então, Bola. Esquecer a fase terrível que a gente viveu de derrotas aí e continuar dando alegria pro nosso torcedor. Esquecer esta fase de derrotas e dar alegria ao torcedor do Guarani, né? As palavras do capitão Matheus Salustiano, falando também sobre esse jogo, esta vitória do Guarani. A gente aguarda o Gabriel Bispo, lembrando que o Guarani volta a campo no próximo domingo, né? Joga contra o América lá em Belo Horizonte. Agora sim tá passando aqui. Fala pra gente desse gol, o primeiro gol com a camisa do Guarani, o que representa essa vitória no Brinco? É motivo de muita alegria fazer esse gol, fazer o gol da vitória, né? A gente precisava dessa vitória e era um jogo muito difícil porque vinha de um adversário de 3 vitórias. E a gente fez a força do nosso campo valer, né? Então isso que a gente tem que levar para o resto do campeonato. E feliz pelo gol, feliz pela vitória. Então agora dar continuidade, se Deus quiser, vem mais. Gol de centroavante, hein? Bem posicionado, né? Os caras me cobram bastante nos treinos para mim pisar na área. Então hoje pude pisar na área ali, poder fazer o gol da vitória. Isso é gratificante. Muito obrigado, viu? Boa noite. Valeu, obrigado. Gabriel Bispo, último jogador do Guarani, Bolas. Valeu demais. Vladimir Catarino, ele volta já dentro do apito final. Então foi isso, grande resultado do Guarani. O torcedor vai para casa feliz da vida. Muitos, ou a maioria, só voltam para casa amanhã, porque agora são 23 horas e 29 minutos, mas não termina por aqui não, porque na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final. De qualquer forma, dentro da jornada esportiva, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ultrapassamos 1.000, quase 1.100, quase 1.200 aparelhos conectados no YouTube. Legal demais, muito obrigado esta interação com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agora sim, 23h30. Vem aí o Edu Pinheiro e o apito final, porque aqui terminou e deu bugre. Guarani 2, Coritiba 1. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo.
Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. O 5.139, renda de 49 mil. Começa o Cutigrão, Guarani 2-1 vencendo. 20º Guarani com 21. 19º Chapecoense com 22. 18º Ituano com 22. Até aqui diferença de 1. 17º Brusque com 23. Diferença de 2. 16º CRB, primeiro fora, com 25. Diferença diminui, 4 pontos. Detalhe, CRB e Guarani, um jogo a menos, hein? Bugre agora 2 jogos fora, América em BH e Paysandu na Curuzu. Oi, Tigrão, é o seguinte, primeiro tempo, 24 minutos. Lá no gol do placar, o João Vitor pede gol incrível. Sabe-se lá como que o goleiro defendeu. O próprio João Vitor, a 41, faz 1-0, passe final de Luan Dias. Segundo tempo mal começa e a 2 minutos empata o Curitiba. Matheus Friso, aquele que era do Tombense. 3 minutos depois, Gabriel Bispo se recupera. Não foi feliz no gol de empate do Curitiba na marcação, mas faz de cabeça, Bispo de cabeça, cruzamento de Luan Dias. Depois disso, passou um tempinho, as alterações aconteceram no Guarani, não deu muito efeito, chamou o Curitiba. Também na decepcional aconteceu e aos 44, Heitor chuta no travessão, quase o terceiro. Guarani 2, Coritiba 1. Oi, Tigrão. Olá, Edu Pinheiro, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, nas ondas do rádio, no YouTube, nossos amigos aí pelos aplicativos. Na verdade, o Guarani mandou o seguinte recado para o campeonato. Acabou a brincadeirinha. Acabou a brincadeirinha. O Guarani hoje joga de igual para igual com qualquer equipe de ponta da Série A do Campeonato Brasileiro. Faz, nesse início de segundo turno, a melhor campanha dos 20 participantes. É o único invicto. Então, para aqueles que já davam o Guarani como rebaixado, fica uma lição de vida aí. As precipitações, às vezes, desgastam demais e às vezes tiram até a credibilidade. Aqueles que contrataram coveiros antecipadamente, agora terão que devolver o dinheiro, porque o Guarani não vai cair, não. O Guarani hoje encara de igual para igual e em condições de ganhar qualquer jogo na Série B, seja no brinco, seja fora do brinco de ouro, seja nos seus domínios, seja na casa do adversário. Mais uma partida de autoridade, mais uma partida de organização, mais uma partida de personalidade, mais uma camisa que pesou e que o Curitiba sentiu o peso, mais uma apresentação dentro de um espírito de quem tem a consciência de que será possível a recuperação. Eu nunca, em nenhum momento, disse que o Guarani deixaria de reagir. Em nenhum momento eu deixei de acreditar, mas eu não quero ser o dono da verdade. Quem está de parabéns é a torcida do Guarani, que acreditou em todos os momentos. E hoje o Guarani joga um futebol consistente, organizado, agressivo e extremamente competente para fazer aquilo que ele precisa. Chegar a 42, 43 pontos, que para mim serão suficientes para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente, hoje, especificamente no jogo de hoje, o Guarani ganhou com a autoridade de quem sabe o que quer. Não deu chances para o Curitiba, é bem verdade que saiu na frente, tomou um gol inesperado no início do segundo tempo, mas mostrou a sua maturidade, mostrou a sua personalidade, mostrou a sua organização. Não sentiu o golpe, foi para cima, tendo tomado o gol, né? A 2 minutos, a 5, foi lá e revirou, fez 2-1, e aí não se fechou,
puxou as linhas um pouquinho para trás e não deu chance para Curitiba. O Vladimir não fez nenhuma defesa importante no jogo. Então, esse cerca para lá, cerca para cá, ameaça de pressão do Curitiba, todo esse expediente esbarrou na eficácia, na eficiência de marcação do sistema de bloqueio do Guarani. E com a bola, o Guarani tratou de jogar. Com a bola, o Guarani mostrou a autoridade de um campeão brasileiro que joga em casa e que vai se recuperar e que vai permanecer, mesmo ainda estando na lanterna, mas agora está todo mundo junto. Agora, em uma rodada, tudo pode mudar. Resultado, para mim, absolutamente justo, de um time que buscou a vitória durante os 90 minutos mais acréscimos e que, mesmo com 2-1, aparentemente ameaçado de tomar o gol do empate, o Guarani teve competência para desmanchar qualquer possibilidade da equipe do Coritiba, que vinha invicta nas mãos do técnico Jorginho Campos. E para mim, para finalizar, o grande destaque individual do Guarani, Luan Dias, com 2 assistências para gol que desequilibraram a favor do Guarani, o pega muito equilibrado contra o Coritiba. Edu Pinheiro. Muito bem, aos 48h30 do segundo tempo. Olha, público, 5.139, 49 mil de renda. Vamos lá, Gleger. João Vitor, 1-0, 41 primeiro tempo. Matheus Friis empata 2 do segundo tempo. Na sequência 5, Gabriel Bispo de cabeça. Guarani 2, Coritiba 1. Edu, e é importante, o torcedor deve estar agora saindo do Brinco de Ouro, ligado na Rádio Bandeirantes. E a gente tem que enaltecer, quantas mil pessoas tinha, Edu, no Brinco? Tinha 5.139. 5.139. Pô, cara, agora é 20 para meia-noite. Então, assim, olha só para você ver. Eu tô falando isso agora porque eu disse isso no programa da televisão hoje, que o torcedor tinha que se mobilizar para essa partida contra o Coritiba, que era um momento decisivo para o Guarani na competição. Porque uma vitória diante do Coritiba, né, faria tudo isso que o Tigrão acabou falando agora, e eu quero dizer que eu concordo, né? O Guarani muda de patamar, é uma das melhores equipes no segundo turno, faz aí um campeonato de acesso, estou falando do segundo turno, tá? E é isso que o Guarani precisava para se livrar dessa situação incômoda, desse problema, dessa confusão que ele se meteu lá no primeiro turno. E a gente tem que enaltecer, sem dúvida nenhuma, também o trabalho do Alan Al, que para mim as mexidas foram exatamente corretas, porque o Guarani ele precisa somar pontos, Edu. O Guarani não tem que jogar um futebol de encher os olhos. O Guarani não precisa jogar um futebol que amasse o adversário, não. O Guarani precisa ganhar 3 pontos. E foi o que fez o Alan Al. Então a gente tem que enaltecer a estratégia, né? Aquilo tudo que foi combinado dentro do vestiário, durante toda a semana. O Guarani ficou 13 dias de um jogo para o outro. Fez aí, se eu não me engano, um jogo treino aí, mas não é a mesma coisa. E mostrou o quê na partida de hoje? Evolução. O Guarani evoluiu daquele jogo do Santos para esse do Coritiba. Então, parabéns ao Guarani, parabéns ao Alan Al, que soube escalar, que foi muito bem nas mexidas, e principalmente parabéns ao torcedor bugrino, que foi ao Brinco de Ouro, incentivou, gritou, né? Criticou, incentivou e sai hoje abraçado com o time com os 3 pontos para que o Guarani se livre dessa situação incômoda. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, para emendar, o Gleger, o craque na lata, no craque. Luan Dias. Muito bem, vamos lá, agora sim, o craque do jogo. O craque do jogo. O Tigrão já adiantou, Luan Dias também, já tem 2 votos, Luan Dias. Oi, Bolis, que narrou aqui, Guarani 2-1. Boris, o moço de Piracicaba, o craque.
Atenção. Oi, Edu, de volta. Mais um grande resultado do Guarani. Hoje com muitos destaques. Luan Dias, Gabriel Bispo, o próprio João Vitor, autor do primeiro gol. Mas eu fico com o Luan Dias mais uma vez, né? Como cresceu o futebol do Luan Dias, bem fisicamente. Para mim, Luan Dias, o craque do jogo. Forte abraço. Valeu, Edu. Grande narrativa, parabéns. Bom retorno a Piracicaba. Oi, Catarino, craque. Oi, Edu, ouvintes deste apito final. Hoje tá fácil, tá tranquilo, né? São muitas opções, muitos candidatos a craque, mas eu voto no Luan Dias, né? Autor das 2 assistências para os 2 gols do Guarani nesta vitória importantíssima para cima do Coritiba. Meu voto, portanto, vai pro Luan Dias. Edu. Fechado, Luan Dias, o craque do jogo, mas agora o torcedor curtindo o gol do Gabriel Bispo, hein? Acabou de empatar o Coritiba empata na sequência. Gabriel Bispo de cabeça, 5 segundo tempo, lá no gol de entrada aí, o moço de Piracicaba narrava assim. Tem rede balançando. É bola na rede. Ela volta o remate para Matheus Bueno, para Pacheco, de primeira para Jefferson. Jefferson tem na ponta Luan Dias, já soltou para ele, domina pela ponta esquerda, curtinho para Ayrton, último terço do campo, passou Luan Dias, ele encara a marcação, sai na ponta, vem para a marcação do Benevenuto, encara, volta, empurra na ponta para Luan Dias, vem a posse de bola dominada, ainda Benevenuto na marcação, Luan Dias levou para o fundo, cruzou de cabeça, o toque é gol! O Gabriel Bispo! Camisa inteligente, jogador que pisa na área como elemento surpresa, após a jogada de Luan Dias pela canhota, ele encara a marcação e cruza na cabeça, chega Gabriel Bispo, mergulha na entrada da pequena área, indefensável contra a meta de Pedro Morisco, para recolocar o Bugrão na frente do placar, explode a galera bugrina, Gabriel Bispo de cabeça, após levar o gol de empate, 2 minutos depois o Guarani está de novo na frente do placar, avante Bugrão, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão, olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol do Bugrão, Gabriel Bispo, o primeiro gol dele com a camisa do Guarani, um gol importantíssimo para recolocar o Guarani na frente do placar, para restabelecer, quem sabe mais 3 pontos importantes nesta campanha de recuperação do Bugre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Loja do Mecânico. Aproveite ofertas especiais em máquinas e ferramentas para você, profissional ou hobbyista. Chave de impacto Forte G, R$ 349,90. Esmerilhadeira angular Bosch, R$ 339,90. Válidas até 7 de setembro. Confira na Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote no... A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Garanta 30% de desconto no valor do plano titular e 50% para seu dependente. Venha viver a emoção de torcer para o Guarani, pagando muito menos. Mas atenção, essa oferta é válida até 30 de setembro de 2024. Não perca tempo. Acesse o nosso site novosociocampeão.com.br ou vá até o clube para renovar o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou pra você não perder nada, nenhum detalhe. No economiza até 30 minutos. Mas eu sei que o transporte está longe do ideal. Por isso, eu estou fazendo a nova licitação para mudar 100% está na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Bandplay. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
No auge da pandemia, Campinas tinha um médico prefeito que foi para a linha de frente ajudar a cidade. Quando a incerteza sobre o futuro bateu, a gente tinha um gestor prefeito que criou um programa para recuperar a economia. O médico prefeito fez o Mário Gatim, o Hospital da Mulher, a telemedicina e 4 centros de saúde. O gestor prefeito fez a cidade bater recorde de obras e empregos. E eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar e para fazer. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco, o Guarani entrou com Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, que é o capitão, Matheus Salustiano, e Jefferson na lateral esquerda, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. As alterações por ordem cronológica, todas no segundo tempo. A 16 minutos, saiu Ayrton machucado, entrou Marlon Douglas. Aos 29, são duas, Caio Dantas saindo, entrando Lohan, que fez a sua estreia, e também, isso foi a 29 do segundo tempo, saiu Luan Dias também, entrou Anderson Leite. Depois, aos 41, saiu Matheus Bueno, entrou Pierre, volante, fez a sua estreia, e também João Vitor saindo aos 41, entrando Heitor, a equipe do técnico Alan Al. Coritiba, Pedro Morisco no gol, Natanael, Thalisson Gabriel, depois Jamerson, ex-Guarani, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo, Zé Gabriel, depois Júnior Brumado, Morelli, Vini Paulista e Matheus Friso, depois Figueiredo, Lucas Ronier, depois Wesley Pomba e Robson, depois Josué. Técnico Jorginho, apitou Caio Max Augusto Vieira. Olha, só um cartão amarelo para Zé Gabriel do Coritiba. Pode ser que eu tenha falhado, mas só teve um cartão. Vamos aos gols, hein? João Vitor marcando a 41 do primeiro tempo, o gol do placar 1-0 Guarani. Segundo tempo, Matheus Friso empata aos 2 minutos, mas 3 minutos depois, a 5 minutos, Gabriel Bispo de cabeça faz 2-1. Público 5.139 e a renda 49.560. Ficha técnica no apito final, Guarani 2, Coritiba 1. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos para a defesa? Atenção, defesa, tava 0-0. 24, primeiro tempo, lá no gol de entrada. Olha o que o João Vila. Passe. Quem que foi o passe aqui? Eu acho que foi o Luan Dias. O Luan Dias hoje, hein? Ele fez 2 assistências e essa foi a primeira dele. Colocou o João Vitor na cara a cara com o goleiro. Vamos lá. A narrativa do Leandro Borges, a defesa do Pedro Moisés. Sabe-se lá, só Deus sabe como que ele pegou essa bola. Vai, Borges! Que o Guarani ataca, boa bola. João Vitor saiu na cara do gol. Vai marcar pé direito, o goleiro saiu, ele bateu pro gol. Pega Morisco! Pedro Morisco salva o Coritiba na finalização cara a cara do João Vitor. O goleiro salva o coxa e evita o primeiro gol do jogo, Vladimir. Cresceu na frente do João Victor, Pedro Morisco, né? É o que eu tenho no primeiro tempo, né? Aí terminou 1-0 Guarani, segundo tempo empate Coritiba, 2-1 Guarani na sequência. E tava 2-1 e Vladimir aterriza 11 do segundo tempo lá no gol do placar. O chute foi do Brumado, foi isso, Boris? Até 7 de setembro, para a chegada do time do Coritiba, Brumado girou o corpo, bateu, Vladimir! Vladimir cai no canto esquerdo, jogada individual do centroavante Brumado. Ele bate forte, rasteiro no canto. Vladimir cai para fazer a defesa, Catarino. Olha, de brinde, vamos nessa aqui. Heitor, hein, na trave, aos 44, Heitor. Tinha acabado de entrar e chuta na trave no gol de entrada. Não foi assim, Bolis? Olha o Heitor, bateu pro gol, na trave! Puxou pra canhota, bateu na trave, Lohan brigou e foi precipitado e bateu mal. O Heitor dominou no bico da grande área, uma bomba, a bola explodiu no travessão. Foi de brinde. Ô, Gleger, então qual foi a defesa? Pouquinho hoje, né? Foram poucas oportunidades e a defesa, hein, Gleger? Pra mim, a primeira opção aí, Edu, a defesa do goleiro do Coritiba, o Marisco. Olha, tava Morisco. Hoje... Isso, o cidadão é Pedro Morisco. Olha, ele pegou, o Tigrão vai falar como é que ele pegou essa bola aí. Qual é a defesa do jogo, hein, Tigrão? Essa aí, muito difícil. Tinha tomado e destomou.
tinha passado no meio das pernas, né? Ele faz um movimento, ela trava na coxa, sai, esbarra no braço esquerdo, que estava aberto, um milagre. Mas o João Vitor poderia ter simplificado um pouco. De qualquer forma, concordo, vou com o Gleger, esta a defesa do jogo. E o Leandro Bolles, com a imensa categoria que Deus lhe deu, narrou exatamente assim. Que o Guarani ataca, boa bola, João Vitor saiu na cara do gol, vai marcar pé direito, o goleiro saiu, ele bateu pro gol, pega Morisco! Pedro Morisco salva o Coritiba na finalização cara a cara do João Vitor. O goleiro salva o coxa e evitou o primeiro gol do jogo, Vladimir. Cresceu na frente do João Vitor, Pedro Morisco, né? Realmente foi bem demais o goleiro do Coritiba. Demorou um pouquinho até para concluir o João Vitor. Essa defesa do jogo, eu tô aqui no site da CBF até que enfim. Anteontem que voltou o site da CBF com as tabelas e tal, com súmula e tal. Mas não gostei do formato, viu? O anterior era bem melhor, mas bem melhor, hein? Mas dá pra quebrar o galho, tá? A súmula não saiu ainda, eu sempre tô assim, sou de olho na súmula. Olha, vamos lá, não sei se coletivo ou não, na sequência a gente toca aqui 23h58, já estaremos no dia 4 de setembro, na quarta-feira. Guarani 2, Coritiba 1, tem o gabarito e a coletiva aí do Alan Aal, eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, grande Valmir, grande ouvinte da Bandeirantes, que administra um grupo de jogadores do Guarani. Um abraço, Valmir, contente com a vitória 2-1. Vamos lá, a coletiva do Alan Aal. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você falasse um pouco sobre o jogo, em especial do Luan Dias. Você trocou ele no segundo tempo. Estava programado, ele pediu para sair. O que você quis? Eu acho que isso foi fundamental nessa mudança de atitude para o segundo tempo. A gente pressionar um pouquinho mais, subir as linhas de marcação, pôr um pouquinho mais de velocidade nas nossas tomadas de decisão, para a gente acelerar o passe. Tivemos oportunidade de verticalizar um pouquinho mais esse jogo no último terço e não fizemos. No segundo tempo corrigimos e fomos merecedores da vitória, creio eu. Até porque o Curitiba criou muito pouco, mais nas bolas aéreas, e a gente conseguiu ter finalizações, quase que o dobro de finalizações deles, porém aproveitamos muito pouco. Talvez hoje tenha sido o nível de aproveitamento de finalização mais baixo que nós tivemos até agora, mas são situações que a gente pode corrigir. Em relação ao Luan, a partir do momento que o Curitiba fez as mudanças, nós começamos a perder o meio de campo, e o Luan não é um jogador de marcação, de pressão na bola, é um jogador mais de ocupação de espaço. Nós tínhamos que mudar um pouquinho a nossa característica, a nossa maneira de jogar. Fizemos um tripé com o Bispo, com o Matheus e com o Anderson, e depois mudando, com o cansaço do Bueno, colocando o Pierre, promovendo a estreia dele, colocando um homem mais de referência para essas bolas aéreas que tanto o adversário ia buscar, como a gente também ia ter possibilidade desse cruzamento, e acredito que a nossa equipe respondeu bem, sabendo jogar o jogo. Tecnicamente, nós comentamos depois do jogo, talvez não foi a nossa noite mais feliz, poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo com as oportunidades que nós tivemos através do erro do adversário, na pressão que a gente exerceu na saída deles, mas jogo assim nós temos que valorizar a vitória, temos que valorizar o que a gente vem fazendo, porque não é fácil. São jogos muito disputados, são equipes muito qualificadas, e a gente precisa ter essas alternativas, de repente dar um passinho atrás ali no meio de campo, tirar um ou outro jogador para ter um pouquinho mais de dinâmica ofensiva e defensiva, e valorizar o grupo. Eu acho que é fundamental, Hoje, por pouco, o Heitor não faz um golaço, E vem merecendo cada vez mais espaço. Então essa competitividade interna vai ser fundamental para nos tirar da situação. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente se acostumou, principalmente no primeiro turno, com muitas mudanças na equipe titular de uma partida para outra. O Guarani muito instável dentro de campo. Com o seu trabalho, neste curto período, a gente vê que você segue com uma mesma formação e uma mesma escalação. Às vezes muda por conta de uma suspensão ou outra, mas o torcedor e a imprensa também sabe quem vai jogar no Guarani, e o Guarani muito bem dentro de campo. Eu queria te perguntar em relação a isso, em manter uma mesma formação e um mesmo time para as partidas, e também a única mudança do jogo contra o Santos para essa, que foi em relação ao gol. O Pegorari acabou voltando para o banco de reservas, e o Vladimir, como titular da equipe, queria que você falasse sobre essa mudança. Boa noite. Eu acho que é muito da resposta que os atletas estão dando dentro de campo, A partir do momento que a equipe ela se consolida, ela é consistente, ela consegue desempenhar aquilo que a gente trabalha e consegue os resultados, não tem a necessidade da gente procurar alternativa para a mudança. É óbvio que a gente precisa valorizar o grupo todo, precisa ter uma estratégia em alguns momentos diferente, conforme o adversário, mas eu vejo que a nossa equipe ela vem sendo consistente. E como eu falei, essa competitividade interna, muda uma peça ou outra, mas a nossa maneira de pensar o futebol, de pensar o jogo, ela não muda. Mesmo a gente na frente do placar, a gente soube sofrer em alguns momentos a bola aérea ali, mas buscando o terceiro gol. E eu acho que isso é fundamental. Esse equilíbrio mental a gente precisa ter. E eu falei isso para eles também. Hoje nós tivemos algo que é muito importante. Em alguns momentos do jogo a gente não está no melhor momento, mas continuar jogando, tendo personalidade e coragem para jogar. Então acho que isso é fundamental. E em relação ao Pegorari e o Vladimir não pôde jogar contra o Santos por uma questão contratual e o retorno dele natural, mas o Pegorari já mostrou que está pronto, assim como o Douglas, assim como o Álvaro vem demonstrando no dia a dia, então ali a gente fica tranquilo
que a gente está bem servido e o Vladimir está pendurado, né? Então a gente tem que ter essa leitura, esse entendimento, e é o que eu falo para os atletas. A oportunidade, às vezes o jogo mais importante vai cair no colo daquele que não vem atuando com mais frequência. Então todo mundo tem que estar preparado, e esse entendimento e essa dedicação no dia a dia vem sendo o nosso diferencial para a gente conseguir vencer as partidas. Alan, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quando eu cheguei ao estádio, me chamou a atenção uma conversa entre dois torcedores, né, ali no portão ainda do lado de fora. Um deles disse, olha, eu já havia jogado a toalha, mas agora voltei a acreditar, né? Eu queria saber exatamente qual o papel do torcedor para esse momento do Guarani e como a questão emocional influencia agora de forma positiva, né? No primeiro turno falava-se muito que o emocional atrapalhava, o time psicologicamente estava bastante abalado, agora a gente vê não, que o emocional talvez esteja ajudando nesse bom momento. Então qual o peso do torcedor e também dessa questão emocional do seu time? Boa noite. O peso do torcedor ele é fundamental, né? O Guarani ele é muito grande, com uma história que dispensa comentários. A gente tem que ter orgulho de estar aqui, isso eu falei em algumas entrevistas, tem que ter orgulho de estar vestindo a camisa do Guarani, independente da situação. E a questão da resposta que o torcedor dá, depende da gente. É óbvio que o torcedor está magoado, é óbvio que o torcedor esperava mais nessa temporada em termos de acesso, em termos de fazer um campeonato estadual do nível que o Guarani espera, que o torcedor espera. Então nós somos responsáveis e temos que ter coragem para mudar esse cenário. Em alguns momentos ali no primeiro tempo houve a cobrança e nós temos que saber conviver com isso. Mas durante a maior parte do tempo o torcedor nos apoiou porque viu a nossa atitude dentro de campo. Nós não podemos esperar uma atitude do torcedor diferente de nos apoiar se a gente não corresponde, pelo menos nos entregando dentro de campo, mantendo a nossa organização, mantendo a postura. Hoje, na minha opinião, nós tecnicamente erramos alguns lances que costumeiramente não erramos, mas não deixamos de jogar, não deixamos de buscar o gol, e isso contagia. A partir do momento que a gente cria uma atmosfera positiva como foi aqui, vai ser muito difícil a gente ser batido. Hoje, um jogo onde o torcedor no final do jogo, principalmente, deu aquele gás a mais para nós. Então isso é fundamental, essa simbiose, esse mecanismo que a gente cria, trazendo o torcedor para o nosso lado, não só através de palavras, mas através de atitude. Eu acho que isso é fundamental. E o nosso grupo é um grupo experiente. Tem que saber lidar com cobrança, com pressão, e a maior cobrança, vocês podem ter certeza, que é a nossa no dia a dia. Então eles vêm absorvendo isso e se preparando para dar essa resposta. E ao mesmo tempo manter o pezinho no chão. Eu acho que o momento de euforia, de alegria, tem que ser para o torcedor. O nosso é de buscar o nosso objetivo que a gente não alcançou ainda, estamos no caminho certo, mas amanhã a gente já está trabalhando de novo, pensando nesse jogo do América, que vai ser um jogo dificílimo e muito importante para nós. Alan, boa noite, sou Victor Freitas, do Bugricast. Depois do adiamento daquele jogo contra o Botafogo, houve um debate se seria bom ou ruim para o Guarani passar esses 13 dias off, sem jogar, e havia preocupação com o ritmo. Talvez hoje, agora, nesse momento, o torcedor considere que foi bom, porque não perdeu a pegada e conseguiu ganhar. Mas para vocês que trabalharam esse tempo, que viajaram, tiveram a expectativa frustrada de jogar e não jogar, como é que foi? Qual é o balanço que fica finalizada a partida e toda a preparação desses 13 dias? Foi ruim? Foi bom? Atrapalhou? Beneficiou? Boa noite. Eu acho que foram as duas coisas em alguns momentos distintos do jogo. Acho que nós começamos o primeiro tempo e o segundo tempo um pouco desconcentrado, até pelo fato de ter essa pausa longa, você acaba, ao natural, nós somos seres humanos, tendo um relaxamento mental maior, talvez que não teve até agora. De 12 dias aí praticamente só trabalhando, e foi positivo pelo fato da gente poder aprimorar algumas situações, recuperar fisicamente alguns atletas, receber atletas que estão chegando e fazendo com que eles trabalhassem com a gente já nessa semana, tanto é que nós promovemos a estreia de 2, então foi um equilíbrio, mas eu vejo que foi positivo. Foi mais positivo do que negativo. A única coisa que realmente a gente sentiu talvez tenha sido esse início de partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um pouco mais concentrado, porque existe uma desconcentração natural quando você fica um tempo
tão longo como a gente ficou. Mas eu acredito que no restante da competição dificilmente isso vai acontecer de novo, né? E a gente espera que não aconteça, principalmente pelo motivo que foi terrível, né? De queimada, de perda, até de residências, né? Nós recebemos alguns vídeos da região e a gente lamenta muito e então a gente espera que isso não aconteça mais por esses motivos, mas eu vejo que num saldo geral foi mais positivo do que negativo, mas em alguns momentos ali, principalmente hoje, eu acho que ficou 50-50. Boa noite, Alan, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Alan, voltando a falar do tema da torcida, após o jogo, o recado das arquibancadas foi bem claro com os dizeres "eu acredito". Se essa é a mensagem do torcedor para o elenco, qual que é a mensagem do elenco para os torcedores, ainda mais depois dessa sequência de 4 jogos sem perder? Boa noite. Eu acho que a mensagem que nós passamos para eles, através da nossa atitude, fez com que eles dessem essa mensagem para nós. E nós acreditamos muito. Eu falei na minha apresentação que acreditava muito pelo peso da camisa do Guarani, pelo elenco que a gente tem e pelo trabalho que a gente podia desempenhar. Então, acho que essa resposta, né, e essa sinergia cada vez mais positiva a nosso favor, ela tem que ser alimentada por nós. Tem que ser alimentada por nós. Nós não podemos transferir responsabilidade para o torcedor, nos empurrar para conseguir um resultado. É o contrário, nós temos que contagiar o torcedor para ele sim ser o 12º jogador e a gente ter essa força mental que a gente vem tendo em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa, e continuar trabalhando, né? Tem que ser um fator motivacional a mais para a gente trabalhar diariamente. Todo mundo feliz, podendo voltar para casa de cabeça erguida, podendo comemorar com as suas famílias, podendo dar uma resposta para o torcedor que o maior patrimônio que o clube tem é a torcida, isso não vai mudar nunca. Então hoje foi uma demonstração do torcedor em resposta daquilo que a gente está produzindo dentro de campo. Então eu fico feliz demais e ao mesmo tempo a gente vai tendo cada vez mais uma responsabilidade positiva de trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado. Quem sabe aí até o final da competição a gente não lota o brinco como a gente sempre viu aqui e torcida nunca faltou, né? O que falta em alguns momentos é esse contágio de dentro para fora de campo, mas eu tenho convicção de que com esse grupo, da maneira que a gente está trabalhando, isso aí não vai deixar de acontecer. Nós não vamos deixar de contagiar o torcedor. Alan, boa noite. Aproveitando que você falou a respeito das estreias que você promoveu hoje, né, de 2 jogadores, ainda faltam 2 jogadores para estrear, né, o Emerson e o Brunão. Queria que você falasse a respeito disso também, né, da importância das contratações para essa retomada do Guarani. O time ainda espera fazer mais 2 contratações. Queria que você falasse a respeito disso. Boa noite. São contratações que eu acho que era muito claro, né? A questão de necessidade não só pela qualidade, mas pela quantidade de atletas que nós não tínhamos em algumas posições. Hoje eu vejo o nosso elenco muito mais equilibrado, numericamente e também com possibilidades, né? Hoje nós temos um volante canhoto, que é o Pierre, hoje nós temos um lateral de força e de chegada também à frente, que é o Emerson, que não estreou, né? Nós temos um jogador de maior referência, de maior imposição física na frente, que é o Lohan. Então são peças que vão nos dando uma possibilidade de mudar a nossa característica para tentar surpreender o adversário e conforme o jogo pede. Hoje o jogo pediu um tripé no meio de campo e um jogador de referência mais à frente para a gente ter essa primeira bola ganha na aérea, né, que não é uma característica nossa de toda hora alçar essa bola na frente, mas hoje nós precisávamos, né, o Curitiba praticamente com 8 jogadores pressionando a nossa saída de bola e nós tivemos vantagem, poderíamos ter aberto o placar numa jogada tradicional do futebol, que é a casquinha, o Heitor entrou por dentro e acabou finalizando. Então acho que essas alternativas elas são fundamentais e isso demonstra também o trabalho da diretoria, de todos que estão no dia a dia, né, buscando trazer o que tem de melhor dentro da nossa realidade financeira para que possa somar cada vez mais e a gente possa ter maiores alternativas durante as partidas e também conforme as necessidades de mudanças que possam existir com cartão, com lesão, com desgaste. São jogos que vão exigir muito de nós, né? Principalmente depois do jogo de Paysandu, nós vamos enfrentar o Mirassol aqui 3 dias depois, então vai ser praticamente impossível repetir a mesma equipe.
pela questão de desgaste. Então tudo isso a gente já está projetando para que a nossa qualidade, o nosso rendimento, ele oscile o mínimo possível e a gente continue sendo uma equipe consistente. Muito bem, coletiva do Alan Aal, depois de Guarani 2, Coritiba 1, agora 00:16, vamos para o gabarito. Gabarito do jogo. Hoje com Gleger, Zorzinho e Tigrão. Atenção, senhores analistas, hein? 2-1 Guarani. Oi, Gleger, vamos lá. Qual é o conceito do jogo? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Do jogo regular, melhor o segundo tempo. Gostei, tá ligadão. E você, Tigrão? Melhor o segundo tempo, jogo regular. Gostei, tá ligadão. Parabéns. O Vladimir, resumindo... Não pegou, pegou uma bola, né? Uma rasteirinha, 11, segundo tempo, que eu passei aqui, né? Do Blumado, né? Isso. No mais, não atuou, pode guardar o uniforme e devolver para a rouparia. Vladimir, hoje, Gleger. Pela defesa que fez aí, Edu, muito bem assinalado por você aí, conceito regular. Sem culpa no gol, né? Sem culpa no gol. E o Pachecão que nasceu em Campinas, hein, Vladimir? Como foi o Pachecão, dono hoje da lateral direita? Marcou bem, apoiou pouco, conceito regular. Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Bela dupla de zagueiro, hein? Não brincam em serviço, cortam pra chuchu. E aí, Gleger, essa dupla? Mais um bom jogo dos dois, conceito regular. Salustiano é mais categórico, né, ô Tigrão? Douglas Bacelar, do jeito que vem, vai. Bela dupla. E aí, Tigrão? Bela dupla, torre gêmeas, né? Guarani toma pouquíssimos gols com esses dois aí. Quando dá para sair bonitinho, sai. Mas se a coisa tá meio apertada, se existe risco, eles não têm nenhum pudor de dar de bico. Encaixou. Conceito bom para os dois. Lateral esquerdo, Jefferson. Ele cruzou para o Caio Dantas a 17, segundo tempo. O Caio Dantas quase que pegou, mas o Benevenuto colocou para escanteio na prensada. E aí, 2 minutos, o Jefferson falhou. Campo de defesa, né? Pediu desculpas para a torcida e tal. Essas e outras. Jefferson está se firmando, hein, Gleger? Está se firmando. Conceito regular hoje por essas idas e vindas. A dupla de volantes, Gabriel Bispo e Matheus Bueno. Focado no Bispo, que fez o gol. Olha, o Coritiba acabou de empatar e o Bispo, 3 minutos depois, de cabeça 2-1. E você disse aí, Tigrão, que no gol do Coritiba, o Gabriel Bispo não foi bem. Você viu como é o futebol, né? 3 minutos depois, ele faz de cabeça 2-1. Vamos lá, a dupla de volantes, focado mais no Gabriel Bispo. O Bispo, um deslize, errou o bote no gol de empate do Coritiba. 3 minutos depois, aparece como centroavante, acerta uma pedrada de cabeça. Fez um grande jogo, conceito bom, e bom também para o Matheus, né, que fez o balanço, deu equilíbrio ao meio-campo do Guarani, sem a bola marcando muito e com a bola dando boa fluência. Outro encaixe, se falamos de um encaixe excepcional entre os dois zagueiros, Bacelar e Salustiano, temos que falar de um outro encaixe perfeito, preciso, Bispo e Matheus Bueno. Bom para os dois. E para você, hein, Gleger? Bispo e Bueno. Muito bem os dois. Conceito bom. Luan Dias, ele deu assistência para o João Vitor. Assistência, na realidade, é quando o cara faz o gol, né? Mas, enfim, ele deu passe para o João Vitor, que perdeu aquele gol, defesa do goleiro, foi a defesa do jogo. 24 no primeiro tempo, estava 0-0. João Vitor 1-0. Quem deu passe final foi Luan Dias. 2-1, Gabriel Bispo de cabeça. Quem que passou, quem que cruzou? Foi Luan Dias. Vamos lá, Tigrão. Luan Dias, o craque do jogo. Tá no seu melhor momento. Em forma física, boa mobilidade. É o dínamo, é o motor desse time do Guarani. E hoje, 3 assistências de gol. Em 2 saiu. Na outra, o João Vitor perdeu. Conceito bom. Craque do jogo. Vamos lá, ô Gleger, presta atenção no serviço. 2 momentos distintos para encerrar com você, tá? Do jeito que você gosta. Vamos lá. João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Comissão de frente. João Vitor, que fez um gol, perdeu um primeiro, mas fez um. Caio Dantas, que quase domina uma bola, consegue fazer. E ele participa do primeiro gol, Caio Dantas, ele que carrega a bola.
tenta cruzar e tal. E Ayrton, hoje sem grande destaque, saiu machucado 16 segundo tempo. Vamos lá. João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Edu, o Caio Dantas, para mim, ele sempre mantém uma regularidade, né? Um jogador regular, muito bom, presença diária, artilheiro. Vou dar um conceito regular para ele hoje. João Vitor, pelo gol, conceito regular. E o Ayrton não foi tão bem, mas é um jogador envolvente, né? Também gosto. Então, para mim, vai ficar o trio com conceito regular. Tá, e agora, desculpa, definindo... E o técnico, né? O Alan é o seguinte, ó. Ele colocou, é o mesmo time contra o Santos, só que em vez de ser o Vladimir no gol, né? Em vez de ser aí o Pegorari, foi o Vladimir no gol. O resto foi o mesmo time que começou como o Santos. Alteração, a primeira Ayrton porque estava machucado, 16 segundo tempo. A partir dos 29, que ele começa a mexer, promovendo o Lohan, o Pierre e no finalzinho Anderson Leite, Heitor, enfim. Como é que foi o professor Alan Al? Edu, primeiro de começo acertou na escalação. Eu acho que as mexidas surtiram efeito, os jogadores que entraram muito bem. Ele dá mostras de que tá conhecendo melhor o grupo e as coisas têm acontecido positivamente. E as estratégias de jogo, né? Porque aquilo que eu estava falando no pós-jogo, o Guarani precisa ganhar o jogo, não precisa jogar bem, não precisa amassar o adversário. O Guarani precisa de 3 pontos. E foi o que aconteceu. Independente que se tirou meia, colocou volante, se tirou zagueiro, colocou atacante, independente de qualquer coisa. O que vale é os 3 pontos. E para mim hoje foi muito bem o Alan Al e o conceito dele é bom. Boa madrugada, o Gleger. Valeu, Edu. Para você também, um abraço pro Tigrão e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Obrigado, Gleger. Tigrão, dado o adiantado da hora, é o seguinte, de João Vitor, o Caio Dantas e Ayrton, desses 3, quem que você gostaria de falar, hein, Tigrão? João Vitor, conceito bom, os outros 2, conceito regular. Você tá numa fase maravilhosa aqui, você tá sensacional. Professor Alan Al, por aquilo que já explicamos e você também já falou, o conceito dele, Tigrão. Bom. Muito bem, sensacional. O Datena estava dando uma entrevista para a repórter, né? Ele é candidato a prefeito, né? E a repórter pegou pesado e tal. Aí fez uma pergunta para ele. E a frota de ônibus, se o senhor foi eleito, porque está envolvido a acabar, que você vai... Vou acabar. A repórter, como é que é? Ficou sem resposta. Tigrão, você foi sensacional. Boa recuperação e bastante romã, tá? Fala pra sua esposa, esqueci o nome dela, como é que é? Estela. Fala pra dona Estela pegar uma romã, não pode ser muito madura, tá? Corta em 4 e aí você dá romã no meio da manhã, no meio da tarde e à noite. Você vai ficar 0 bala. Tá bom, Tigrão? Romã é pra comer ou pra fazer chá? Não. Você vai pegar, só dá uma sugada nela pra comer. E não pode... Tem gente que come o caroço, eu respeito, mas o certo é só dar uma sugadinha e depois você fica que nem aqueles bode velho, vai sortando a semente, tá? Mas vai sugando. Ah, entendi. Aí você pega a casca, guarda, seca, depois mais tarde você faz chá. Mas o principal é você sugar a romã. Certo, Tigrão? Tá certinho, vou fazer. E detalhe, né, Edu? Com a nossa idade, nós também já chupamos romã pra caramba, hein? Um abraço, bom dia. Eu tenho que fazer um dia com a bola 00:25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar material
Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Sim, em dia com a bola, olha, os jogos que encerraram a 24ª rodada. Na terça que passou, o Mirassol 1, América Mineiro 0. Gol do De La Torre a 11 do primeiro tempo. Olha o público em Mirassol, 2.857. Pô, o Mirassol é vice-líder da Série B. Hoje subiria só 2.800 de público, 58 mil de renda. E Guarani 2, Coritiba 1, você curtiu aqui o Boles. João Vitor 1-0 a 41 do primeiro tempo, empata Matheus Friis a 2 segundo tempo. E na sequência, 5 minutos, Gabriel Bispo, volante de cabeça 2-1, público no brinco 5.139. Vamos lá, classificação. Novo Horizontino em primeiro 43, em segundo Mirassol 42, em terceiro Santos 40, em quarto Vila Nova 39, em quinto Avaí 37, em sexto Ceará 36, em sétimo Sport 35, mais 2 jogos a menos, oitavo América 35, em nono Goiás 33, em décimo Operário 33, décimo primeiro Curitiba 33, décimo segundo Amazonas 32, 13º Ponte 29, 14º Botafogo 27, 15º Paysandu 27, 16º CRB 25 e os 4 últimos, Brusque 23, Ituano 22, Chapecoense 22 e Guarani 20º com 21. Pela 16ª rodada seguida, Guarani na 20ª colocação. Tem jogo a menos? Tem. Eu falei que o Sport tem 2 a menos, mas olha, com um jogo a menos, o Goiás, que é o 9º colocado, tem o Operário, que é o 10º colocado, um jogo a menos, Operário, o Amazonas, um jogo a menos, Botafogo de Ribeirão, um jogo a menos, CRB, um jogo a menos, Guarani, um jogo a menos. Diferença do Guarani para o primeiro fora da zona, o CRB, né? Tem 25, o Guarani tem 21, diferença de 4. Óbvio que tá murvuca aqui. Começar aqui de baixo para cima. Guarani 21, Chapecoense 22, Ituano 22, Brusque 23 e repito, CRB 25. Por conta da rivalidade, Ponte tem 29 pontos, 13ª, Guarani tem 21, diferença de 8 pontos. E olha, já vai começar, estamos na quarta-feira, dia 4 de setembro, e já vai começar a 25ª rodada, vocês acreditam nisso? Daqui a pouco, 8 da noite, no Oba em Goiânia, Vila Nova e CRB. Amanhã, quinta-feira, 21h30, Curuzu, Paysandu e Amazonas. No sábado, 16 horas, Ituano e Mirassol.
16 horas, o Brusque tá jogando em Joinville, porque lá em Brusque tá com um problema no gramado, tá? Então, sábado, 4 da tarde, Brusque e Santos, lá em Joinville. 19 horas, Ressacada Avaí Esporte. Domingo, 16 horas, no Castelão, Ceará e Operário. Domingo, 18h30, no Couto Pereira, Curitiba e Novo Horizontino. 18h30, no Independência, América e Guarani. Repito, domingo, hein? 18h30, América e Guarani. Aí na segunda-feira, 20 horas, Botafogo e Goiás, lá em Ribeirão. E 21h30, pra castigar nós, Ponte e Chapecoense. Macaco e Chapecoense fechando a rodada. Bom, então é o seguinte, Guarani, se ele ganhar do América, vai a 24, dependendo dos demais, ele pode até sair da zona de rebaixamento, não só ultrapassar 3, como sair da zona, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, é o seguinte, o Brasileirão vai parar, tem a data FIFA, né? Por 2 semanas para o Brasileirão, mas vai ter um jogo na quinta-feira, jogo atrasado, 20 horas, na Arena Pantanal, Cuiabá e Juventude. E no dia 11, na quarta-feira, semana que vem, 19h30, Inter e Fortaleza. Dia 14, repito, volta o Brasileirão, mas vai ter esses 2 jogos atrasados no meio da burvuca, porque agora tem as eliminatórias da Sul-Americana, né? O Brasil joga sexta-feira, no Couto Pereira, 10 da noite, Brasil e Equador, sexta-feira. E na terça, dia 10, 21h30, no Defensores del Chaco, Paraguai e Brasil. E Brasil tá ruim, hein? Tá péssimo nessas eliminatórias, tá? Libertadores, só volta dia 17 de setembro com Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. E a Sul-Americana também só volta dia 17 com Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Pessoal, muito obrigado você no YouTube, muito agradecido pela sua audiência, pelo seu carinho, você em FM 85,7, Rádio Bandeirantes em faixa estendida e nos diversos aplicativos. Obrigado, muito obrigado. O Boris falou, tínhamos mais de 1.000 pessoas pelo YouTube no final do jogo lá no Brinco. Gente, Guarani 2, Coritiba 1, na terça que passou com Boris, Tigrão, Gleger e Vladimir Catarino. Nossa equipe técnica, valeu Tony Souza, o Bom Carioca, Lucas Pessoa no YouTube, Gil Kleber no comando e no Brinco esteve Gilberto Sufi na técnica externa. A todos, uma ótima semana, eu volto domingo. Domingo tem 18h30, América e Guarani, né? E na segunda-feira, Ponte Chapecoense. Domingo eu volto. Domingo, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.